Está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Os técnicos de Gil Kleber no comando, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi no Brinco de Ouro, Elton Grimaldi e Danilo Capucci comigo aqui também. Rapaziada da técnica, boa tarde, um grande abraço, muito obrigado, meus queridos amigos. A nossa técnica é espetacular. Gente, Guarani Náutico, 5 da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes, Roger Williams, Tigrão e Breno Beretta nas reportagens. Repito, na TV Bandeirantes, Batista e grande equipe. Vou começar de início. Atenção você, torcedor do Guarani, hein? Um trecho da entrevista com o presidente do Guarani é o Rômulo Amaro. Muito interessante, falando do Richard Rios, que o Palmeiras vendeu o Benfica. O Guarani tem uma parte, a grana, como é que vai fazer, como é que não vai. Outros assuntos também interessantíssimos. Na bola, Breno Beretta e o presidente Rômulo Amaro. Presidente, primeiro eu gostaria de saber o seguinte, né? O Guarani divulgou o valor da negociação com o Richard Rios, 27 milhões de euros, né? Anteriormente, muita gente falava a negociação seria 30 milhões. O senhor sabe por que não foi 30 milhões e como foi essa negociação? O senhor tem alguma informação em relação a isso? E as perguntas mais importantes também, né? Quando que deve chegar esse dinheiro? Se o Guarani já conversou com o Palmeiras, uma possibilidade desse dinheiro chegar um pouco antes? E se realmente a porcentagem do Guarani é 13,34%, se esse dinheiro vai vir de forma integral para o Guarani convertido em reais. Um abraço mais uma vez, prazer em falar com o senhor aqui na Rádio Bandeirantes. Breno, em relação às perguntas, vamos lá que eu vou esclarecer tudo para vocês aí para a comunidade bugrina. A venda realmente foi realizada pelo valor de 27 milhões. Inclusive, isso foi uma nota oficial que foi colocada no site do Benfica, que confirma isso, né? Os outros 3 milhões eram 10% que pertencentes ao jogador e que foi acertado entre as partes, entre o Benfica e entre o Rios. Então, ele não entrou no valor final que vai ser pago ao Palmeiras. Então, por isso que a gente divulgou o valor de 27 milhões. Esse contrato, ele ainda não nos retornou. O Palmeiras ainda não nos retornou esse contrato assinado. A gente está aguardando e o que foi acordado foi o pagamento ser feito conforme o Palmeiras for recebendo esses valores do Benfica. A negociação foi realizada para pagar uma parcela provavelmente em agosto ou 20 dias para frente do registro do atleta. Então a gente não tem essa data ainda que quando o atleta vai ser registrado, mas o Palmeiras imagina que isso vai ser feito ainda dentro do mês de agosto. Então uma parte dessa primeira parcela vem em agosto, se der certo esse período dos 20 dias após o registro do atleta. Uma segunda parcela vem posteriormente no mês subsequente a agosto, que é setembro, e a outra parcela vem em 2026 e a outra parcela em 2027. Então, dentro das perspectivas de recebimento do Palmeiras, ele irá nos repassar o valor devido para a gente dentro da data de recebimento. Ele tem aí 20 dias após a data de recebimento para nos pagar, as parcelas. Esse foi o acordo que foi feito entre o Guarani e o Palmeiras.
Antes de eu passar para o Batista e para o CH, só tirar algumas dúvidas em relação a esse mesmo assunto. O Guarani tem integralmente 13,34% em cima dos 27 milhões de euros ou em cima dos 30 milhões de euros. E uma outra situação, presidente, esse dinheiro, né? Pelo que eu soube, o Guarani tem que pagar aí uma dívida de cerca de 10 milhões de reais a curto e médio prazo. Eu queria que o senhor confirmasse se é verdade ou não. E de que forma que o dinheiro vai ser utilizado? Existe uma possibilidade, vamos investir num CT, vamos guardar esse dinheiro, esse tipo de situação? O Breno, esse valor, cara, é em cima de 27 milhões, sim, tá? Sim, em cima de 27 milhões de euros. Quanto à utilização, essa dívida de 10 milhões eu não sei do que se trata. Nós temos uma dívida tributária aqui hoje, dentro do Guarani, na faixa de 200 milhões. Então existe sim um interesse, o jurídico, junto com o nosso fiscal, já está em tratativas para ver uma possibilidade de efetivar um parcelamento dessa dívida tributária, para que a gente consiga já, inclusive, tirar as CNDs do Guarani, que hoje não é possível, e estipular um prazo de estendido para que isso ocorra, né, de 140 ou 120 meses. Então, o nosso tributário, junto com o nosso jurídico, já está trabalhando em cima disso. A gente acredita em ter sucesso nessa negociação junto à Receita Federal, para que a gente possa já iniciar a quitação e a negociação dessas dívidas tributárias. Que isso é uma coisa que já estava na previsão do Guarani, que isso fosse efetivado ainda dentro do ano de 25. E é o que a gente pretende fazer. E o restante é segurar esses valores e definir aqui dentro do Conselho de Administração quais serão os investimentos que a gente vai fazer. O CT é um projeto que a gente tem sim, que a gente tem inclusive uma urgência em revitalizar esse nosso CT que está aqui, que está com o gramado já bem antigo. Faz muitos anos que não é trocado esse gramado, a gente faz manutenção, as manutenções são feitas periodicamente, porém ele está deixando muito a desejar. Então, a gente imagina aí, de repente, num projeto de curto prazo, de reformular esse CT, que hoje ele está sendo muito utilizado aqui por todos os atletas do profissional e das categorias de base, e depois de repente, fazer um planejamento voltado para um CT mesmo, né? Com 4 campos, com alojamento, com fisiologia, com academia, tudo dentro dos conformes, com equipamentos de primeira linha e com projeto específico já. Inclusive o Elano tem uma proposta de um projeto que ele já tinha feito na época que ele estava no Santos e que ele quer trazer aqui para o Guarani, e que está sendo muito bem aceito também. Então, existem essas possibilidades. Tudo isso vai ser discutido ainda dentro do Conselho de Administração. Nós temos algumas pendências financeiras também, que com ex-atletas que participaram aqui do Campeonato Paulista de 24, foram feitos alguns acordos. Então, a gente quer também honrar todos esses acordos para que a gente não tenha novas ações trabalhistas. Então, o Guarani Futebol Clube vai honrar com todos os débitos que ficaram para trás, os acordos que nós iniciamos, as tratativas. A ideia é que a gente coloque tudo isso em dia e que crie novos projetos para que a gente use esse dinheiro da melhor forma possível. Batista, ao vivo conosco, o presidente do Guarani, Rômulo Amaro. Primeiro, muito obrigado ao Rômulo Amaro pela entrevista, importante entrevista, esse contato para esclarecer fatos concernentes a essa venda do Richard Rios. E aí, Romão, na nota do Guarani, hoje até coloquei no ar, estava apresentando o programa na TV Band, Os Donos da Bola, quando o Guarani emitiu a nota. E lá estava escrito que os 27 milhões de euros serão pagos em 3 anos. E você, na sua primeira fala, colocou datas que não batem com esses 3 anos. Então, o que está valendo? São 3 anos, de acordo com a nota no site do Guarani, ou essas datas que você colocou agora, ou é um acerto particular que o Guarani tem com o Palmeiras?
Não, boa tarde, Batista. Prazer falar com você mais uma vez. Não, a gente não tem acerto especial com o Palmeiras, não. Eles vão dividir em 3 parcelas. Uma parcela entre 25, uma parcela em 26 e uma parcela em 27. Isso que foi a negociação realizada. A primeira parcela será dividida em 2 vezes, que a gente imagina que seja em agosto e em setembro. A gente não tem essa confirmação ainda, porque esse contrato não voltou assinado pelo Palmeiras ainda. Mas, a princípio, o que está negociado e que a gente imagina que vai acontecer, apesar de a gente não saber as datas corretas ainda, é que seja nesses modos aí, conforme eu citei. Então acho que houve um erro de interpretação lá no site, né? Então são 2 anos e não 3, porque 25 não conta. Então é 26 e 27. Então são 2 anos e não 3, não é isso? Isso, eu vou pedir para retificar isso na nota, viu, Batista? Perfeito, que ótimo. Confusão aqui. Vamos lá, CH, a sua pergunta ao Rômulo Amaro, presidente do Guarani, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Boa noite, Rômulo. Eu queria perguntar 2 coisas específicas. A primeira é, depois da sua visita e do CA na CBF, veio a partida contra o Anápolis e o Guarani foi terrivelmente prejudicado, inclusive tendo um erro de direito no jogo. O time da casa jogou com 12 numa batida de escanteio do Guarani. A primeira pergunta é a seguinte: o departamento jurídico do Guarani está tomando ou vai tomar algum tipo de providência? Boa tarde, CH, tudo bem, cara? Prazer falar com você. Primeiro, acho que a visita na CBF junto ao departamento de arbitragem, que foi o presidente Rodrigo Sintra que nos recebeu, inclusive nos recebeu, diga-se de passagem, muito bem, nos esclareceu alguns pontos importantes relacionados a critério de escolha de árbitro, e outros processos que estão sendo implementados pela gestão dele, que é uma gestão recente, e eu gostei muito do que eu vi lá, e eu acredito sim muito no trabalho do presidente Rodrigo Sintra, pela experiência que ele tem, uma experiência internacional, e ele está tomando algumas ações importantes e que eu acho que vai ajudar muito na melhoria dos árbitros dentro do futebol brasileiro. O fato da gente ter ido lá e criado essa relação não reflete automaticamente. É uma relação que está sendo criada, no qual nunca foi criada aqui dentro do Guarani nos últimos anos. Então eu vejo com muitos bons olhos, sim. Inclusive, como o dia que nós tivemos lá, os árbitros já estavam definidos, né? Nós já tinha definido os árbitros, já estava na pauta do jogo, já tinham sido determinados que seriam esses árbitros. E a segunda pergunta que você fez, o departamento jurídico está sim tomando as providências e a gente levantou todos os dados aqui pertinentes ao erro de direito e nós vamos entrar assim com uma representação pedindo a anulação do jogo. Isso já está em andamento já. Isso é muito importante e muito bom. Eu concordo com o Guarani e tem que entrar mesmo. Se vai dar resultado é uma outra conversa. Mas eu, quando coloquei a sua visita ou sobre a sua visita, eu acho muito importante também. E essa relação tem que acontecer. Se tendo a relação que você está iniciando, ainda acontece o problema que aconteceu com a Anápolis, imagina se não tivesse. Então isso é uma coisa que o Guarani não controla. O que acontece? A gente teve muitas críticas em relação a isso. Só que as coisas, cara, a relação ela não acontece de uma semana para outra, né? Então a gente não pode colocar isso como uma reação. Inclusive eu expliquei para alguns torcedores que me ligaram aqui no meu telefone e eu falei, a relação está sendo criada. Presidente, eu tenho mais 2 perguntas. Estamos entrevistando o presidente Rômulo Amaro do Guarani. Perguntas importantes. Eu sei que não depende da figura do presidente para tomar algumas situações, decisões, né? Depende dos sócios, do Conselho Deliberativo, mas eu sei que a SAF tem sido um assunto muito discutido internamente no Guarani. O que está faltando para ser
ser concretizada a SAF do Guarani? E mais do que isso, não sei se o senhor pode tocar nesse assunto ou não. A gente ouve falar e recebe informações de que o Graziano seria o principal interessado e que também teria uma empresa norte-americana. O que o senhor pode falar disso? Breno, é assim, cara, a gente ainda não teve o retorno do registro das atas com a alteração do estatuto, no qual nos permite receber propostas das SAFs ainda. E a gente acredita que vai ainda esse mês aqui, ou até agosto ainda, para finalizar tudo isso. Finalizando tudo isso, nós podemos receber as propostas realmente na íntegra, formais, o que ainda nós não temos. E tem uma empresa que audita isso, que está tomando conta, responsável pelo recebimento dessas propostas, das análises e de apresentar essas propostas para que a gente dê sequência ou não. O Roberto Graziano, acho que não é segredo para ninguém, ele é um dos interessados, sim. Então, é muito provável que ele venha com uma proposta. E fora as outras empresas que eu não tenho hoje os nomes, e não sei se é uma empresa norte-americana ou não, essa é uma informação nova para mim, mas que a gente está, assim, dando sequência normalmente ao processo de SAF, e ele sendo finalizado aqui na parte do Conselho Deliberativo e dos sócios, nós vamos sim receber as propostas e dar sequência às melhores propostas e apresentar isso para os sócios. E vocês estão imaginando, eu sei que não dá para cravar, mas vocês estão imaginando que dá para concretizar ainda em 2025 ou não? Eu não tenho como afirmar isso, né? Porque a gente não depende disso do Conselho de Administração, depende de processos, de fases, né? De evolução aqui de documentações, mas a ideia é que sim, se concretize dentro de 2025. Agora, a respeito, a gente falava de CT agora há pouco, né? Pelo que eu sei no contrato, até lembrei desse tipo de situação, o contrato de venda do estádio está não só para a construção de uma nova arena, mas o senhor me corrige se eu estiver errado, em relação à construção de um CT também. Eu queria saber, porque muitos torcedores questionam a gente, né? Qual é a atual situação dessa de construção da nova arena do Guarani? Vocês do CA, vocês conversam com o Graziano sobre isso, se ele vai construir ou não? E mais do que isso, aquele valor dos 350 mil por mês, né, que é o valor que ele pagava, esse valor já acabou, vai acabar? Não, vamos lá, uma coisa de cada vez, né? A obrigação do Roberto Graziano é nos entregar uma nova arena, um CT e um clube. Então, enquanto ele não entregar esses equipamentos, ele não tem a posse aqui do Estádio Brinco de Ouro da Princesa das Dependências. Então, a função é essa. Existe uma comissão imobiliária que já teve muito contato com ele. Atualmente, a gente está aguardando algumas respostas em relação a isso, porque não existe hoje uma data estipulada. Ele tem essa obrigação e ele tem que cumprir. Enquanto ele não cumprir essa obrigação, a gente não sai daqui do estádio. Em relação... Qual que foi a outra pergunta mesmo? Desculpa. A outra pergunta foi, primeiro em relação a isso, em relação ao CT, né? Se está no contrato também da construção de um CT. Não foi isso não. Você perguntou outra coisa. Não estou conseguindo me lembrar, mas está no contrato sim, a construção do CT, de um clube e de uma arena. Dos 350 mil reais por mês. Isso. Não, os 350 ainda continuam. Se eu não me engano, ele vai até abril ou maio do ano que vem. Eu preciso confirmar essa informação. Presidente, primeiro... Muito bem, entrevista aí com o presidente Rômulo Amaro essa semana, muito interessante, esses assuntos e outros também. 17 horas, a bola rola para Guarani e Náutico, Brinco de Ouro urgente. Como é que está a situação? Solzinho, gramado, torcida, aquilo. Roger Williams, o aniversariante da semana. Grande abraço, garoto, sempre garoto, cada vez mais garoto. Fala, Roger! Um abraço, Eduzaço. É isso aí, Edu. A gente envelhece só no corpo, né? Porque na cabeça
na mente, no espírito, nós temos que ser sempre jovens. Como você é um jovem também que empolga todos nós, Edu Zasso. Meu Deus do céu, você não sabe como passo por dentro. Tá tudo bem, Roger? Tudo bem, Edu. 25 graus em Campinas, um sol, um sábado maravilhoso, hein? Nem parece inverno. Tá um clima maravilhoso por aqui. Daqui a pouco portões abertos, se bem que pelo estatuto do torcedor já estavam abertos, já deveriam estar abertos, mas eu digo isso porque a movimentação ainda é muito pequena nas arquibancadas do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Jogão, jogaço, jogo de Série A em plena Série C. Já tem Guarani e Náutico, 14ª rodada, um jogo que eu reputo, pelo menos a mim, Roger, eu reputo como o mais importante até aqui do Guarani na temporada. O Guarani vencendo vai a 19 pontos e fica, para você ter uma ideia, a 1 ponto só do Náutico, que hoje é o 6º colocado. Quer dizer, ele dá um passo para dentro do G8, se tiver uma combinação aí de resultados, ele passa para a 15ª rodada ainda no G8 e mais do que isso, escapa do fantasma do rebaixamento momentaneamente, até porque se ele tá um passo de entrar no G8, ele tá só a 3 pontos do Z4 também. Então veja a importância deste duelo do Guarani contra o Náutico. O Timbu que vem aí a 6 jogos sem perder, o Guarani vinha muitos jogos sem perder, né? Perdeu a invencibilidade de 7 jogos naquele último e fatídico jogo. O presidente falou agora há pouco aí, a Bandeirantes, que vai entrar com recurso, isso, aquilo. A gente deixa isso para os tribunais, né? Mas voltando ao Náutico, são 6 jogos de invencibilidade, uma campanha muito boa fora de casa. Esse Náutico comandado pelo Hélio dos Anjos, que outrora comandou o Guarani também. Aliás, eu ouvi essa semana o Gleger dizer que quando o Hélio dos Anjos passou por aqui, ele treinou o Gleger quando era goleiro do Guarani. Agora o Elhão não vai estar à beira do campo, não. Tá suspenso, vai ser comandado pelo seu filho à beira do campo, que já é um handicap importante para o Guarani. Enfim, as bolas, os cones todos colocados aqui, já os 2 times subirão para o processo de aquecimento. Tá tudo certo, a Bandeirantes já fala ao vivo no palco do jogo, Edu. Tá aqui, o Jornal 2001, tem aqui, ó. Diário Planeta Esporte 2001, Hélio dos Anjos chegando no Guarani. Eu já mostrei essa foto aqui, deixa eu abrir aqui. Atenção, pessoal do YouTube, hein? Ó, Hélio dos Anjos aí, 2001, chegando no Guarani. Quero saber que carro que é esse, rapaz. Eu sei que é uma caminhonete, hein? Uma caminhonete. Ele chegou pro lugar, sabe de quem? De Carlos Alberto Silva. A última passagem de Carlos Alberto Silva foi entre 2000 e 2001. Mas o Hélio ficou só 9 jogos. Tá aqui o prontuário dele, os jogos do Hélio dos Anjos. Tá aqui, ó, os jogos dele. A capinha bonitinha da época, em 2001, tá? Aí ele foi pro Vasco. Mas teve uns negócios aqui meio terríveis, viu? Você sabe que o Hélio dos Anjos, em 2001, 5 de agosto de 2001, São Januário, sabe quanto foi? 7-1 pro Vasco, 7 Guarani, 7 Vasco, 1 Guarani. E aí ele vai pro Vasco, Hélio, mas que história é essa? Mas o que é isso? Breno Beretta sabe disso, você sabe da história. O repórter que fustiga. Um grande abraço, grande BBB, bom Breno Beretta. Oi, Edu, muito obrigado, viu, Edu? Um grande abraço pra você, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Aliás, foi a primeira pergunta que eu fiz pro Hélio ontem, né? Porque pouca gente se lembra que ele passou aqui pelo Guarani. Como você disse, foi uma passagem rápida. E até pesquisando, Edu, no ano anterior, no ano 2000... ele tinha até acertado com o Guarani, verbalmente iria sair do Goiás, só que depois de última hora o Goiás não deixou ele sair, ele não veio. Ou seja, 1 ano antes o Lorenzetti procurou ele, já tinha acertado com ele para ele vir para o Guarani, não deu certo, aí no ano seguinte ele veio. E acabou ficando, como você disse, só 9 jogos, e ele mesmo citou na entrevista que na sequência ele foi pro Vasco. Não veio numa época boa, né, Edu? A época bem complicada, essa época foi bem complicada, viu? Ô Edu, Oi? Se o Hélio treinou o Guarani aí, você já trouxe a história, o Marcelo Fernandes foi jogador do Timbu, hein? Ele jogou no Náutico em 2001. Quer dizer, os técnicos de hoje tiveram passagens passadas pelo adversário dessa tarde, viu, Edu? Beleza. E ambos não estão no banco, né, Breno? Hoje no banco. Exatamente, do Guarani, os dois suspensos, né? O Hélio tomou o 3º cartão amarelo e não fica no banco, fica o filho dele, o Guilherme dos Anjos, mas ele veio para Campinas. Inclusive ontem, quando ele nos concedeu a entrevista, ele estava no hotel, na concentração, fazendo a pré-eleição, a última palavra aí ontem com os jogadores, né? Daí ele disse, ó, hoje quem cuida da situação, no caso no sábado, né, é meu filho.
E eu tô bem tranquilo porque o Guilherme já sabe o que fazer. E do lado do Guarani, o Marcelo Fernandes foi expulso, porque o árbitro relatou que ele deu uma peitada no quarto árbitro, ele pode pegar um gancho maior ainda. E hoje quem fica no banco é o outro Marcelo, o auxiliar dele, o Marcelo Copertino, é quem fica no banco de reservas. Ou seja, 2 auxiliares hoje, um para cada lado, nos bancos de reservas, Edu. Olha, eu tenho que dar uma faturada, quem sabe na sequência tem escalação, né, Breno? Né? Exatamente. Deixa eu ver aqui se já mandaram, Edu, não mandaram ainda. Não mandou, né? Não, ainda não. Então, 17 horas, sempre 1 hora antes, faltam... Acho que estão trocando lá. 50... Vai vir nos acréscimos, né, Edu? Não, você quer ver? Quem sabe, hein? Vamos dar uma faturada? Na sequência, eu até podia reprisar aqui a entrevista do Hélio, mas vai sair a escalação, vamos dar uma segurada. Quem sabe depois um trechinho do Hélio aí? Pode ser, Edu. É um Pode belo ser papo, porque ele né? falou coisas legais. Sim. Pra pode quem ser. não acompanhou. Ele falou do Auremir, que subiu com o Guarani em 2016, não é, Breno? Auremir. Exatamente, o Auremir foi um grande jogador aqui do Guarani, né, desses últimos tempos, titular absoluto, e o jogador que ele não queria falar, ele falou, é só vocês pesquisarem aí, o atacante no caso é o Kevin, que deve ser confirmado daqui a pouquinho, né, que vinha sendo titular. Aliás, saiu, Edu, acabou de sair a escalação do Guarani, se quiser agora ou depois do intervalo, acabou de sair, Edu. Em 1 minuto e meio, é isso? 1 minuto e meio? 1 minuto e meio, a escalação do Bugre. Concentração na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Concentração. Olha só, Lucas Pessoa em ritmo. Como é que chama esse ritmo aí? É rock mesmo, hein? Combina com o Breno, olha lá, jovem. Que rock de fundo. O Bugre escalado, Breno. Definido e escalado. Isso aqui é uma informação, Edu. Ninguém me falou nada, mas dá pra ver aqui na escalação que o Marcelo Fernandes, apesar dele não ficar no banco, é ele quem escala o time, ele tirou praticamente todos os pendurados do derby. Colocou no banco, o único pendurado que vai jogar é o Andrei. O resto foi tudo pro banco, Edu. Não é possível, rapaz. É. Eu vou passar aqui a escalação, viu, Edu? Isso, aí você explica quem que tava pendurado. Exatamente. Andrei é o único pendurado, goleiro, né? Camisa 25. Na direita, volta o Cicinho com a 2. Na zaga, ele tirou o Rafael, colocou no banco de reservas, colocou Diogo Silva e manteve o Alisson, porque no último jogo foram 3 zagueiros. Então, Diogo Silva 3 e o Alisson número 4. O Rafael tá no banco. E quem não vem pro jogo, que não treinou durante a semana, é o Alan Santos, o capitão do time, preservado, né? Porque ele teve dores na coxa durante o primeiro tempo contra a equipe do Anápolis, foi até substituído por essa razão, então durante a semana não treinou. É claro que na próxima semana ele deve treinar para ficar à disposição no derby, até porque ele é o capitão do time.
Aliás, Edu, um outro jogador que ele não tirou, que tá pendurado também, é o Emerson, lateral esquerdo, né? Ele preferiu manter o Emerson. Então o Emerson, lateral esquerdo, que tá pendurado, mantido no time, assim como o Andrei. São os dois únicos pendurados mantidos no time. Aí no meio-campo, ele manteve o Cadi com a 5, o Emerson é 6, né? O Cadi com a 5, o Kelvin volta ao time com a 8, 2 volantes, e o Diego Torres com a 10. Lá na frente a gente tava com a dúvida, né? Ah, será que vai o Isaac? Será que volta o Matheus Sarará? Só que o Isaac tá pendurado, por exemplo, tá ficando no banco. E ele colocou 2 atacantes junto com o Bruno Santos, 2 que a gente até colocava como dúvida. Ele colocou Gabriel Silva 7, Mirandinha 11 e Bruno Santos com a 9. Então o Guarani vai de Andrei, Cicinho, Diogo Silva, Alisson e Emerson, Cadi, Kelvin e Diego Torres, lá na frente 3 atacantes, Gabriel Silva, Mirandinha e Bruno Santos. Vou passar o banco de reservas hoje do time comandado pelo Marcelo Copertino. Fred Conte 12, Lucas Justin 22, Léo Coutro 13, Rafael, que é o titular da zaga, 14, Renan Castro 16, Giovani 15, Caio Melo 18, Matheus Sarará 23, Isaac 20, Luiz Miguel 17, Cauã Jesus 21 e Kevin com W, camisa número 19. Eu vou explicar o Kevin, muita gente deve estar se perguntando, quem é Kevin? Kevin é um centroavante que está sendo relacionado pela primeira vez entre os profissionais, jogador da base. Ele é de janeiro de 2005, tem 1,80 m de altura, tá ficando pela primeira vez no banco de reservas. E eu vou passar os pendurados, Edu, pra ter uma ideia, né? O Andrei e o Emerson, como eu disse, os únicos titulares. Aí, Rafael, zagueiro, tá no banco, pendurado. O Lucas Rafael, deixa eu ver se ele tá no banco aqui, que eu não me lembro. Lucas Rafael não está no banco, tá pendurado, né? O Caio Melo tá no banco. O Isaac tá no banco e o Luiz Miguel também tá no banco. Todos esses estão pendurados, viu, Edu? E Zorzinho, lembrando aqui que ele jogou nos dois. Eu tenho a historinha de 2005 aqui, viu, Zorzinho? Você tomou um frango contra o Santa Cruz, viu? Valendo acesso, no mesmo dia, pegando fogo o Recife. Náutico e Grêmio, Batalha dos Aflitos. Expulsaram 4 do Grêmio. O Grêmio subiu mesmo assim, gol de Anderson no final. E aí o pessoal... o Santa Cruz ganhou da Portuguesa. O Greger é goleiro da Portuguesa. E o Santa Cruz subiu também. Só que o jogo terminou no Arrudão. O Santa Cruz deu volta olímpica, rapaz. Mas não tinha terminado o jogo ainda. Lá nos aflitos. E aí o Grêmio sem 4 e tal. Pênalti pro Náutico. O cara bateu, o Galaco defendeu. Aí na sequência o Grêmio fez o gol e subiu também. O Santa Cruz ficou com o vice-campeonato. Vamos lá, então, só Ô, Edu, sim. Ô, Edu, e Oi? só pra completar, o Náutico não subiu esse ano na Batalha dos Aflitos 2005, mas subiu em 2006 com o Hélio dos Anjos, né? Que ficou marcado pra história, subiu pra Série A em 2006. Não diga, eu tinha que subir, eu não sabia que era com o Hélio, não. Foi com o Hélio dos Anjos, em 2006. Maravilha. E só a defesa, Andrei no gol, Cicinho, lateral direito... Cicinho, lateral direito, a defesa é reserva, é Diogo Silva 3, ele é um dos que veio na janela do meio, Edu, na janela do meio, Diogo Silva e o Alisson número 4, o Alisson vinha jogando, né, nesses últimos jogos aí, jogou a última partida com 3 zagueiros, ele tinha até tomado um cartão amarelo, foi substituído no intervalo, o Cicinho, se eu não me engano, entrou no lugar dele. Tá, ok, beleza, então, o Náutico escalado... Escalado também, Edu. Opa! Vamos lá, Muriel 19. O Muriel é irmão do Alisson, goleiro da seleção brasileira, né, Edu? Lembra dele? Lembra, você comentou ontem no programa. Exatamente. Isso? Muriel 19, irmão do Alisson. Arnaldo 2. Matheus Silva 25. Carlinhos 33. E Igor Fernandes 23. Auremir, 18, Marco Antônio, 8, Lucas Cardoso, 10, e lá na frente o capitão Vinícius com a 7, Kelvin com a 12,
era aquele jogador que o Hélio dos Anjos não queria falar, né? E o Paulo Sérgio com a 9. Muriel, Arnaldo, Matheus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes, Auremir, Marco Antônio e Lucas Cardoso, Vinícius, Kelvin e Paulo Sérgio. Edu. Jorginho avisando aqui que ele jogou no Náutico em 2007. 2005 estava na Portuguesa, 2007 no Náutico. Então ele jogou a Série A no Náutico. Jogou a Série A. Jorginho, danado, hein? Todo mundo jogou com o Jorginho. Uma carreira impressionante, viu? Esse menino é impressionante, hein? Você falou que é o banco do Náutico, Edu? Quem que é? É Paulo, qual é o número do Paulo? Paulo Sérgio? 9. Esse Paulo Sérgio jogou na Tem Ponte. um monte ex da Ponte aí, hein? Paulo Sérgio, Arnaldo, Matheus. Matheus Silva, zagueiro, não é? O zagueiro, foi recente. Que tinha contrato com a Ponte. Esse ano não jogou pela Ponte, até que entrou na justiça contra a Ponte, esse ano não jogou mais. E aí... Isso, e o Auremir, ex-Guarani, campeão de cartões lá no time dos caras. Não mudou muita coisa não daqui, né? Esse Paulo Sérgio, hoje está com 36 anos. Ele fez um gol num derby em 2021, 5 de maio. Foi no Majestoso, a Ponte venceu por 3-1, Moisés marcou os outros 2 e o Davó fez pro Guarani. E ele marcou um gol de pênalti. Aí quando chegou em junho, teve outro derby. Na semana do derby o Paulo Sérgio sumiu do Majestoso. Ele foi pro Operário de Ponta Grossa. Foi aquele derby, gol do Regis. No Brinco, Guarani 1-0. Nesse mesmo dia da vitória do Guarani, ele estreava pelo Operário de Ponta Grossa. E ele fez um gol de bicicleta no Cruzeiro. Até a torcida da Ponte, a pia da vida com o Paulo Sérgio, que saiu da Ponte, estreia, não fez muita coisa na Ponte, estreia no Operário, marcando gol de bicicleta no Cruzeiro. Quem que apita, Breno? Vou pegar o árbitro aqui, Edu, que eu não tenho ele na mão. José Mendonça da Silva Júnior, bebê. Muito obrigado, Roger. Paranaense, como diz meu pai, quem é do Paraná é gente boa. José Mendonça da Silva Júnior. Muito bem, esse é o árbitro, perfeito. Tá aí, então olha, é o seguinte, hein? Você quer completo, seu Edu? A ficha do rapaz? Não, a ficha do rapaz é a ficha da CBF, quem ela mandou pra cá. Vamos lá, com VAR e tudo, né? Vamos lá, assistente 1, Roberto Rivelino. Olha o nome do cara, Edu. Nossa senhora, hein? O bandeira que vai correr lá do outro lado é o Roberto Rivelino do Santos Júnior. O pai era palmeirense. É Paraná também. Assistente 2, João Fábio Machado Britilhari é o sobrenome dele. E o quarto árbitro é nosso paulista, é bandeirante Leonardo Delfino de Abreu Lima. O árbitro tem 41 anos, é curitibano, personal trainer. Você gosta dos caras quando são personal trainer, né, Edu? Isso daí ele dá aula particular. 41 anos, curitibano. Ele teve em Campinas na Série C, Edu. Você vai se lembrar, ele apitou a goleada do Brusque sobre a Macaca por 4-1 em maio. E faz o seu terceiro jogo na Série C. Muito bem. Agora o árbitro lá contra o último jogo do Guarani, né? Que apitou lá. Também Marcelo Ruda, do Distrito Federal. Mas eu dei uma olhada, já saiu da escala, né? Não tá... Esse aí eu acho difícil ele demorar, voltar hein? Depois do que ele fez, Edu. Ele foi o campeão de erros, eu nunca vi tantos erros num jogo só. Pode ser que tenha acontecido, né? A gente não acompanha a arbitragem de todos os jogos, mas esse ele foi campeão, viu, Edu? O Guarani entrou com um pedido de impugnação da partida no STJD, mas eu acho difícil, viu, Edu, acontecer esse tipo de situação. Tigrão tá na área. Você colocou é pênalti. Você colocou no grupo a escalação pro Tigrão? Colocou. Coloquei. E o Guarani tá em processo de aquecimento nesse momento. Do lado do Náutico, somente os 2 goleiros. Oi, Tigrão, boa tarde, seja bem-vindo. Olha lá. Então, tem alguma coisa aí que tem que ajustar, né? O meu aqui é sempre na mesma altura, na mesma inclinação. Não deixo na direção do microfone. Agora, tá vendo? Não fiz nada aqui, mas aí já acertaram. Os caras são fera. O Edu, você tá bem, meu irmão? Tudo bem? Conforme o combinado na madruga, né? Sim, sem dúvida, Tigrão. Perfeitamente. Eu entraria quando o Breno desse aí a escalação do Guarani. Muito bem, Tigrão. Então vamos lá. Andrei, ok. Cicinho,
Ok. Diogo Silva. Ih, rapaz, novidade, hein, Breno? Novidade, Diogo Tigrão. Silva. Ele enfiou o Rafael no banco pensando no derby, né? Não tem outra justificativa. Eu sou contra esse tipo de coisa. Quanto tempo não joga? O Edu tem aí, mas não precisa ser na bucha, não. Daqui a pouco ele fala. Há quanto tempo não joga o Diogo Silva, né? A Alisson, ó. E quantas vezes essa zaga jogou junta? Hã? Eu acho que nunca. O Diogo Silva estreia, Nunca. né? É estreia, né? Não. Nunca jogou junta. Vai o vendo. Diogo Silva não me Conta. lembro de ter entrado. Só se ele entrou em algum segundo tempo aí, mas como titular nenhum jogo. Não. Mas Diogo Silva e Alisson nunca. Emerson, quem? Cadi. Kelvin. Por falta de Caio que o Guarani não vai ganhar o jogo, né? Diego Torres, o argentino. Precisa jogar mais, hein? Olha aí, novidade desde o começo. Gabriel Silva, Mirandinha e Bruno Santos. Então, uma preocupação com a zaga, mas parabéns para o Marcelo Fernandes. Está botando o time bastante ofensivo. Eu acho que daqui para frente, empate para o Guarani dentro ou fora de casa, pensando em classificação, tá, gente? Pensando em estar entre os 8. Empate nesses 6 jogos finais, hoje é um deles, depois só restarão 5, né? Então, tem uma diferença de ponto muito grande aí. O Guarani tem 16, para não correr risco de ficar fora, tem que fazer 28. Então é ponto pra caramba daqui pra frente. Jogando em casa, ele vai pra cima do time do Hélio dos Anjos. Gabriel Silva, corredor velocista. Mirandinha, lado esquerdo, corredor velocista. Gabriel do lado direito e o Brunão centralizado. Pode não dar certo? Pode. Mas ele não poderá ser criticado por ter escalado errado. A questão do derby aí, essa coisa, né? Os caras poupam o jogador e tal, botam uma zaga. O único senão, viu, Edu? Que eu coloco aí na escalação do Guarani é uma zaga improvisada. E talvez o Náutico se beneficie disso. Mas é antes do jogo. De repente dá encaixe. Fora isso, tá tudo certo. Time muito, muito, muito ofensivo. Pela primeira vez o Mirandinha começa o jogo. Pela primeira vez o Gabriel Silva começa também, né? Eu acho que o Gabriel já começou uma. Então tá assim, do jeito que a torcida gosta. No papel, na pedra. Não, o Gabriel é a primeira também, viu, Tigrão? Oi? O Gabriel é a primeira também. Começando o jogo é a primeira. Começando. Então, Gabriel na direita, Mirandinha na esquerda, Brunão centralizado, o Diego argentininho chegando de trás, vindo com a bola, o Torres, né? É um cara que tem qualidade, que tem uma canhota habilidosa, me parece sem muita intensidade, não tá com muita mobilidade, mas é um cara que sabe jogar. Então o Guarani, assim, ó, ele manda o seguinte recado pro seu torcedor: escalamos o time para ganhar o jogo. Eu gosto disso e, claro, fica essa ressalva com relação à zaga e tomara que dê tudo certo, Edu. Muito bem, Tigrão. Ô, Edu. O Diogo Silva, ele entrou no pouquinho contra o CSA. Diogo Silva entrou aos 26 do tempo. Né? Diogo Silva é zagueiro, estava na China. Não joga desde novembro. Jogou um pouquinho, né? Então. Contra o CSA, Tigrão. É por isso que eu me preocupo, né, Edu? Tava na China. Come diferente, treina diferente. Calendário concentra diferente. Novembro? Porra, nós estamos quase em agosto. Jogou aí 15 minutos. Entendeu? Às vezes vem se condicionando, vem treinando, tá sem jogo, mas tá com treino. Já tá aí há algum tempo. Pode dar encaixe. Mas é um ponto, sim, de preocupação. É um ponto. Fora isso, tá tudo certo.
O Guarani vai para cima, o Guarani vai se expor um pouquinho com 3 jogadores altamente ofensivos. Vamos ver como é que o Mirandinha recompõe, como é que o Gabriel Silva volta pegando o lateral também. Enfim, o jogo vai mostrar isso. Mas está cheio de má intenção o Marcelo Fernandes para cima do Elião e do Guilherme, né? Guilherme é o filho que vai ficar no banco hoje. Também não vai estar no banco o treinador do Guarani, vai o Copertino. Então é guerra de auxiliares, né? Guilherme dos Anjos e o Maurício Copertino. Mas claro que a parte de decisão na escalação do Náutico, quem realmente meteu a canetada foi o Hélio dos Anjos. E no Guarani, claro que foi o Marcelo Fernandes. Então, o jogo tem tudo para agradar. Tudo para agradar. Mas isso que você colocou aí, Edu, antes desse pedacinho de jogo que ele jogou a favor do Guarani, aí entrou um pedacinho de jogo, esse zagueiro Diogo, não jogava desde novembro. É muito tempo sem bola. É muito tempo. Diogo Silva. A gente vai estar atento, tomara que dê certo. É a preocupação que eu tenho. Mas, no restante, gostei. Acho que o Guarani já entendeu que qualquer empate daqui para frente é derrota, qualquer derrota é cemitério e tem que ter vitória para se classificar. Oi, Breno. Eu só ia te falar, Edu, que quem é o capitão do Guarani hoje, pela primeira vez, é o Diego Torres. O craque do time é o capitão. E a numeração é bonitinha. Ah, não, hoje o André é 25, né? O goleiro, número 25. O único que foge da numeração tradicional é o Andrei, viu, Edu? Ah, ele tem jogado com a 25, Ele tem jogado com a 25. Então, mas tá bom, Dô. Quanto tempo a gente não vê a numeração assim? Por que ele joga com a 25, eu não sei. Posso até me informar, mas ele joga com a 25. Agora, esse ataque aqui não foi o Gabriel Silva contra o Ituano? Não foi o Gabriel Silva que deu passe para o Bruno Santos, que estou na trave? Foi, né? Foi ele. Mas ele entrou no segundo tempo, né? Segundo tempo. Mas ele também deu 2 chutes, um isolou. Foi isso. E ele teve na entrada da área pingando, isolou, e teve um chute do bico da grande área que também isolou, não pegou bem. Mas ele deu passe pro Brunão. E o Mirandinha também estava, né? Ele entrou no segundo tempo. Esse ataque aqui é o que teve mais atacante, que a mudança foi muita mudança, né? Mas é o que terminou contra o Ituano, né? A gente pedia um dos dois durante a semana, o treinador foi lá e colocou os dois, né? Agora, hoje tem jogo no Brinco, amanhã e segunda, né, o Breno? Exatamente. Amanhã tem o Sub-20 contra o São Paulo, Edu. Sub-20 contra o São Paulo aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Jogo importante do Guarani no Sub-20, né? Eu vou até confirmar aqui o horário. Amanhã às 10 horas da manhã. É 10 horas? 10 da manhã, mas exatamente. É torcida única, é bom avisar aqui, né? É torcida única, 10 da manhã. E segunda-feira, Copa Paulista, 7 da noite, contra o Primavera aqui no Brinco. Rodada tripla no Brinco de Ouro. Muito bem, então, os pendurados quais são, Breno, por favor? Pendurados, vou repassar aqui para você, do Andrei e Emerson, que estão jogando como titulares. Aí o Rafael, que tá no banco, o Caio Melo, que tá no banco, o Isaac, que tá no banco, o Luiz Miguel, que está no banco, e o Lucas Rafael, que nem no banco está. Olha, e o Jefferson Paulino saiu do Ituano, né? Saiu e foi pro Volta Redonda, Edu. Muito tempo de Ituano, até o Edson Souza, nosso querido 300 jogos, se eu não me engano. 300 jogos. Muito tempo de Ituano mesmo. Lá ele foi bem, eu acho que ele foi melhor do que aqui no Guarani, viu, Edu? Escuta, aí o rapaz da bicicleta, hein, que você entrevistou, o cara veio de Recife pedalando, torcedor do Náutico, Breno, que bela matéria que você fez, hein?
Muito obrigado, Edu. Ele veio de Recife e eu estava conversando com ele durante a semana. Comecei a conversar quando ele estava em Atibaia. Ele disse que dormiu em vários postos de combustíveis durante essa viagem, né? Ele saiu depois do jogo da Ponte Preta. Você pode até pegar que dia foi o jogo da Ponte Preta, foi num sábado, se eu não me engano, e na terça-feira ele disse que saiu. Ele foi no campo no jogo contra a Ponte ganhou o jogo do Náutico, e daí na terça-feira ele saiu de bicicleta aqui para Campinas e chegou ontem, Edu, mais precisamente ontem ele chegou na quinta no fim do dia, né, dá para dizer assim, na quinta no fim do dia, no dia 24. Aí ele falou que ele iria dormir em algum posto, mas na verdade, como ajudaram ele financeiramente, ele falou, peguei um hotelzinho no centro da cidade para dormir 2 dias, ou seja, ele dormiu de sexta para sábado, no caso Sim. hoje, e vai dormir de hoje para amanhã, e daí nos outros dias ele não sabe o que ele vai fazer, se ele vai dormir no centro? No centro. Foi ele lá falou no que centro? Sim, ele disse. Saldanha Marinho ali, né? Costa Guiar. Ele até 15 de falou agosto. o nome do hotel aqui, mas eu não me lembro. Encapa, viu, Breno? Encapa que é problema, hein? Mas é melhor do que dormir no chão, né? Pra se ter uma ideia, Edu, ele postou um story no Instagram, né? Aquele que dura um dia no Instagram, sobre o que ele tá fazendo, e ele posta todos os dias. De quinta pra sexta-feira, ele dormiu num local lá no chão, em cima de um papelão. E acordou logo cedo. Tava frio pra caramba e ele tava com uma regata do Náutico, Edu. Você tá entrevistando o cara. Gente, o caboclo é forte mesmo, hein? Como é que pode, rapaz? Camisa regata com esse frio. O cara na estrada, hein? Na estrada, andando na estrada, que é mais frio, hein? Tomava café e comia pão de queijo. Mas como é que pode, Roger Williams? Pô, a imunidade do cara vai a zero. Pô, e pedalando o dia inteiro. E o cara não fica doente, pega uma gripe. Olha, o Tigrão ficou 2 meses de gripe aí, pô. O que é isso, pô? Ah, dá licença. Você tem que pedalar, Tigrão. O que é isso, pô? Ah, dá licença. Mas tem uma presidente aí que pedalou e perdeu o mandato, hein? Sabe eu não como pedalo é que por causa disso. É melhor... Ô, Edu. Sim, diga lá. Não tem o tal do a gente não fala em friaca, essas coisas. Aqui nós estamos vivendo um veranico, cara. Hoje é um dia de verão em pleno inverno. Que sol bonito, que dia maravilhoso em Campinas, cara. Tá realmente um clima propício. Quem tá ouvindo a gente aí em casa, tá na dúvida, vem pra cá porque o clima tá maravilhoso. E outra, vai deixar pra vir pra cá quando? O jogo decisivo é hoje, cara. O adversário é o Náutico. O jogo mais importante do ano. Guarani Náutico já. No aquecimento, se você vê a pegada do Bugre, você já vê que os caras estão querendo comer a grama, viu, Edu? Ô, Edu, e o ingresso é muito barato, né? Dá pro torcedor vir, não tem desculpa. É R$20 o preço normal, 10 a meia entrada. E o torcedor com a camisa do Guarani paga R$10. Pode ficar atrás do gol de entrada, pode ficar no tobogã, que a torcida gosta de ficar. Embaixo do tobogã é 40 e 20. E lá na Vitalícia é 60 e 30. E a torcida visitante do Náutico paga 20 e 10. Não tem desculpa para não vir pro brinco. Aliás, meia entrada com a camisa do Guarani paga 10, Edu. E o sócio campeão que tiver em dia pode trazer um acompanhante. Oi, Tigrão. Tá mantida a bagaça lá pra segunda ou não? Tá mantido, super mantido, viu? Já treinei hoje, hein? Vocês ficam falando com código aí? Eu vou explicar o que vai ser feito. Dependendo da bagaça, eu quero também. Explica pro velho do Rio. Eu acho que você devia convidar mais componentes da equipe. O Roger, por exemplo, eu tô sabendo que é bom de bola, pô. Eu vou convidar o Roger e o Boles. Eu só não sei os compromissos deles durante a semana, mas eu vou convidar. Mas eu também tenho compromisso. Só que eu vou pegar essas 2 horas aí. Treinei hoje, hein? Aliás, você quer saber o Edu... índice de aproveitamento ou não? Qual que foi? 98%. Ô, e Edu, sabe quem era o goleiro? Quem era o goleiro? O neto do Nelson Ned. Eu só bati alta, aí faço todas, né? Mas já tá válido, né? Ô, Edu, explica pro velho do Rio qual é a gincana pré-derby na TV Bandeirantes. Explica aí pra ele.
Serão duas, porque o Edu me ajudou a levantar os números. Eu vou fazer 2 matérias especiais para a TV e o Roger já vai ser convidado aqui pelo microfone da Rádio Bandeirantes. Nem falei com ele pessoalmente, mas vai ser convidado pelo microfone da Rádio Bandeirantes. E o Boles também, se estiver ouvindo. Qual que é a situação, Edu? Vou fazer 2 matérias especiais de derby. Eu fiz faz mais de 12 anos uma de pênaltis, de gols de pênaltis em derbys. Dessa vez eu vou fazer de pênaltis perdidos e de gols de falta. Eu não vou contar quem que já perdeu pênalti, quem que já fez gol de falta, porque o Edu já me passou tudo. O Edu tem um arquivo muito grande. Disso, nada disso. Mas aí eu vou colocar na roda os nossos companheiros, Edu. E você acha que eles vão fazer tudo? Vamos ver, né, Deus do céu. Zé Arnaldo, daí de cima ajuda nós aí. Ó, mandando um abraço aqui pro Tigrão e pro Breno, pro Roger, o pessoal do Valmir. Administra um grupo de jogadores do Guarani, João Roberto, goleiro reserva do Naneca 78. Ô, João Roberto, um abraço pra você. Meu grande amigo Sérgio Gomes, que até hoje paga. Você levou os 2 últimos de Pelé. Você pensou o cara na rua? Todo dia na rua. O cara, você levou. E ele com muita honra, que nem o boneco da Ezequiel, balança a cabeça assim. Eu vi ele andando no centro outro dia, Edu. Continua com aquele cabelão. Ele foi treneiro de goleiro do Guarani da Ponte também. Foi. E em 72 tomou os 2 últimos gols do Pelé com a camisa do Santos, não brinco aqui no 2-2. Foi até Mas isso daí é uma honra, anos. né, Edu? Uma honra, fez 50 anos, né? Então, ele virou matéria e tudo. E muito obrigado ao pessoal aí, ex-jogadores do Guarani. Sérgio Gomes. Grande goleiro, hein? E ele tava, uma vez encontrei com ele na Lagoa do Taquaral, ele treinando um menino e tal. Sérgio, é meu filho. Falei, o que é isso? Ah, filho de peixe e peixinho. Ele tá careca e cabeludo, você viu, Edu? 50-50, né? À frente falta, né? E atrás sobra. Nossa. E aí ele pinta. E acaba pintando também o couro cabeludo, né? Aí... Aproveitar a tinta, né, Tigrão? Tá certo. Bom, porque é caro essas tintas aí, viu? Batista que eu diga. Aí ele pinta o couro cabeludo, fica lindo, cara. O Sérgio Gomes, aliás, ele é um cara especial. Pode estar tudo ruim, tá com dor aqui, dor ali, porque goleiro treina muito durante a carreira, cai muito no chão, levanta, volta e tal. Aí dá dor, né, depois de uma certa idade, dor na clavícula, dor na lombar, dor no ciático, dor no tornozelo. Mas ele tá sempre rindo, Sérgio Gomes. Você já percebeu, sempre, não? Sempre. Ele é o homem sorriso. São 2 ex-jogadores do Guarani espetaculares. Ele, Sérgio Gomes, sorrindo. Sempre com um sorriso no rosto. E o Edinaldo risadinha. Por questões óbvias, né? Também sempre dando uma risadinha. Não importa se a conta no banco tá legal, se o saldo tá alto, se uns e outro tá aceso, se ainda tá funcionando. Eles estão sempre rindo. E eu acho que é por isso que eles têm muita saúde, né? Que é a risada, o sorriso, aquele astral alto, aquele espírito do bem, eles acabam contribuindo para que o cara tenha saúde e para que fisicamente e espiritualmente estejam sempre bem. Ei, mestre Tigrão, dando de psicólogo, é verdade, sorrir faz muito bem. Breno, destaque final, bugre escalado, quero o banco e o seu assunto pendurado, vamos lá. Vamos lá, Edu, confirmando e conferindo o Guarani, né? De Andrei no gol, Cicinho na direita, Diogo Silva e Alisson, os 2 zagueiros, e Emerson na esquerda. Cadi, Kelvin e Diego Torres no meio campo, Diego Torres hoje o capitão, Gabriel Silva, Mirandinha e Bruno Santos no ataque. Hoje o time dirigido pelo auxiliar Marcelo Copertino, já que o Marcelo Fernandes está suspenso. O banco, Fred, Lucas Justin, Léo Coutro, Rafael, Renan Castro, Giovani, Caio Melo, Matheus Sarará, Isaac, Luiz Miguel, Cauã Jesus e Kevin. Pela primeira vez no banco,
único centroavante da base de 20 anos de idade. Os pendurados no Guarani, no time titular, Andrei e também o Emerson. Entre os reservas, Rafael, Caio Melo, Isaac e Luiz Miguel. Edu. Meus amigos, lembrando que na TV Bandeirantes daqui a pouco, hein, vai estar o Batista, o CH, o Gleger, grande equipe, a transmissão na TV Bandeirantes também, Guarani Náutico, aqui, Rajuri, já rasgando a lata, e até já! Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Termina aqui. Concentração na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Jornada Esportiva Bandeirantes. Torcedor, um grande, forte abraço, boa tarde! Ele não perdoa, ele marca. Abertos os microfones da Bandeirantes em Campinas. 4 da tarde, mais 40 minutos, hora esportiva no Brasil. Série C pede passagem, 14ª rodada. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. A Casa do Bugre. A Fortaleza. A Tábua Bugrina para receber um jogo importante. Eu reputo como o mais importante até aqui da temporada.
quando o Guarani recebe o Clube Náutico de Recife, num jogo que pode valer o G8, o grupo daqueles que vão avançar na Série C do Campeonato Brasileiro. Para isso basta vencer, uma combinação de resultados também, mas o importante é não ver o grupo dos 8 primeiros se descolar desse momento de reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. Além disso, olhando para baixo, uma vitória faz o Guarani ampliar a sua distância para o temido Z4, mas do outro lado tem um velho conhecido em Campinas. Hélio dos Anjos prepara o Náutico Timbu numa grande sequência na 6ª colocação e a 7 jogos sem saber o que é perder 6, para ser mais preciso, com 3 vitórias e 3 empates. Guarani e Náutico, eu classifico como um jogo de Série A em plena Série C. Por isso o torcedor vem chegando, por isso ele sente a importância do jogo de hoje, e a Bandeirantes também. Por isso estamos com rádio e TV ao vivo para você. Batista na TV, comigo aqui no FM 85,7, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, para empurrar o bravo bugre campineiro pro G8 do Campeonato Brasileiro. 24 graus em Campinas, torcedor vai chegando, os times já voltaram para os vestiários, daqui a pouco voltarão com as suas camisas pesadas. O Náutico campeoníssimo em Recife, o Guarani o grande campeão brasileiro de 78, os dois voltarão para um grande jogo que a Bandeirantes vai trazer para você em nome de Seara. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças há mais de 32 anos, com peças de qualidade, preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda é melhor de você. Abra sua conta no Sicredi, aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Emoção pra você, muito mais emoção. Tem futebol na Bambam. Microfone Bandeirantes na saída do túnel. Você em casa vai pegando no ambiente aí todo o clima do túnel do Guarani. Você em casa vai ouvindo o clima que está aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A Rádio Bandeirantes te coloca dentro do brincaço. Já já tem Guarani e Náutico pra você. E vem aí o giro de manchetes na RB. 4 da tarde, 44 minutos, 4h44, repórter Bandeirantes e a manchete do Bugre. Alô, Breno Beireta, boa tarde, bebê. Alô, Roger Williams, grande abraço pra você, boa tarde pro ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O técnico Marcelo Fernandes hoje não fica no banco, tá suspenso porque ele foi expulso na derrota para o Anápolis. Marcelo Copertino é quem vai comandar o Guarani. São muitas novidades para encarar a equipe do Náutico. Cicinho retorna à lateral direita, Diogo Silva aparece como titular na zaga, Kelvin volta ao meio-campo do Guarani. No ataque, Gabriel Silva e Mirandinha. Tem jogadores pendurados no banco de reservas, que é claro, Marcelo Fernandes tá pensando também no derby da semana que vem, mas hoje só a vitória interessa para o Guarani aqui no Brinco. Primeira manchete do Guarani, Bugrão, 12º com 16 pontos e quer buscar o Náutico. Vitória hoje deixa o Guarani um pontinho só atrás do Náutico. Vai deixando o seu like aí, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eu quero o seu joia. Antes da bola rolar eu quero 100 likes. Já estamos com 71, combinado? Antes da bola rolar eu quero chegar a 100 likes e eu quero também a manchete para essa grande galera nordestina ouvindo a Bandeirantes. Do Timbu, o Náutico na sua voz, Breno Beretta. Que também não terá o treinador no banco de reservas, já que Hélio dos Anjos tomou o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o líder Caxias e hoje ele fica de fora. Viajou para Campinas, mas vai acompanhar o jogo dos camarotes. Quem estará no banco de reservas é o filho dele, auxiliar principal Guilherme dos Anjos.
E as duas novidades no banco, ou melhor, no time titular, o Auremir no meio-campo e também o Kelvin. No ataque, as duas novidades na equipe do Náutico. Primeiras manchetes do jogo, primeiras manchetes das suas equipes para você. Clima maravilhoso aqui no Brinco. Já tem jogo decisivo para o Guarani. Anunciando para amanhã, 4h30 da tarde, Caxias e Ponte Preta com Leandro Bolis aqui na Bandeirantes. E agora, no jogo desse sabadão, jogo especial, importante, jogo pesadão. A Bandeirantes convoca e escala ele, o da palavra fácil. O Tigrão, vem aí, alô, Valdemir Gomes. Boa tarde, Tiger. Boa tarde, Roger. Grande abraço a você, que Deus te ilumine, que você faça uma grande narração. Você vive um grande momento, tá arrebentando, tá rasgando a lata. Breno, não vai estar no camarote, não. Lembra da polêmica do Alberto Valentim no jogo lá de Itu, quando ele estava suspenso? É verdade, Tigrão, bem lembrado por você. Não, fica no hotel. Fica no hotel, falou exatamente. Pra você ontem, dou a preleção, dou a palavra final, dou a orientação final, mas lá no banco é o Guilherme. Assim como o Marcelo não pode ficar aqui, né, Tigrão? Não pode. De repente eles botam aí uma peruca loura, né, mini saia, bota de inverno, sei lá. Mas se forem flagrados, vão pagar punição. Não pode. Não pode vir ao estádio, né, Tigrão? Bem lembrado. Não pode. Eu acho que Marcelo Fernandes está no apartamento ou na casa dele e o Hélio está no hotel. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Vai dar sopa pro azar, dá uma desperta, vai de óculos escuro, bonezinho, esse negócio todo. No fim a casa cai. Deu polêmica lá em Itu com o Alberto Valentim, mas quem disse que tinha visto ele lá foram duas funcionárias do Ituano. Aí a prova ficou muito frágil, existia conflito de interesses e não deu nada. Então é melhor cumprir o regulamento, para não ter nenhuma punição futura aí que possa atrapalhar o clube e atrapalhar o próprio profissional. Só um dado interessante aí, quem gosta disso é o velho do Rio. É o seguinte, sabe qual é a defesa menos vazada? A do Náutico. Tomou 6 gols em 13 jogos. Menos de meio gol por jogo. Aí é sintomático. O Guarani precisando vencer. Por que é que o Marcelo Fernandes mete 3 atacantes? Para tentar furar esse muro aí. Volto a dizer, Náutico, 6 gols em 13 jogos. Guarani, só para comparar, tomou 12 em 13. Não é das mais vazadas, mas tomou o dobro de gols da equipe do Náutico. Então o Hélio gosta de 4-3-3, com 3 atacantes, Vinícius, Paulo Sérgio e Kelvin. E hoje o Marcelo Fernandes escala, porque ele que escalou, o Pertino vai ali fazer aquela meia água ali na beirada. Mas quem escalou foi o treinador. Ele escala também 3 atacantes. Gabriel Silva, Bruno Santos e Mirandinha. Prenúncio de gols. Pelo menos aqui na frieza do pré-jogo. Vamos ver na prática como é que a coisa acontece. Não é isso, Roger? É isso, Tigrão! Abrindo a jornada esportiva Bandeirantes. Arbitragem já pintando no gramado aqui do Brinco de Ouro da Princesa. A tarde está linda demais. Eu quero destaque do plantão esportivo mais bem informado do Brasil. Porque na Bandeirantes o gol sai antes com ele, Edu Pinheiro. Boa tarde, Edu! Boa tarde, aniversariante da semana, grande Roger Luiz. Uma honra ser o seu plantão. Olha, o auxiliar do Guarani, né, Breno? É Maurício, né? Maurício Copertino. É Marcelo, Edu. É Marcelo? É Marcelo. O Maurício é o irmão dele, que trabalha lá no Sub-20 do Santos. Muito bem, que teve ouvinte que mandou aqui um zap aqui. Fala pro Breno que é Maurício, é Marcelo mesmo. É irmão dele, viu, Edu? Irmão dele. Os dois são copertinos, mas é irmão dele. É técnico do Sub-20 do Santos.
Muito, então é o Marcelo Copertino mesmo. São 3 Marcelos, né, Edu? Fernandes como treinador, o auxiliar 1 é o Copertino, que vai ficar aqui no banco hoje, e o auxiliar 2, que está comandando o time na Copa Paulista, é o Marcelo Cordeiro. 3 Marcelos. Meu Deus do céu, que é isso? Obrigado ao ouvinte, é mesmo assim. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Elton Grimaldi, Danilo Capucci, no ar o nosso Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Brasileirão pegando fogo, 17ª rodada, tudo à tarde, rapaz, 18h30, 1, 2, 3, 4, olha, tem 4 jogos, 18h30, Mirassol, Grande Mirassol e Vitória, lá no Rio, Botafogo e Corinthians, Fortaleza e Bragantino, Sport e Santos, tudo envolvendo o Paulista. E 9 da noite, hoje tem Palmeiras e Grêmio. Amanhã, Morumbi, São Paulo e Fluminense. Cruzeiro líder e Ceará. Inter e Vasco, Bahia e Juventude, Flamengo e Atlético Mineiro. Na Série B, olha, Ferroviária joga 18h30, recebendo o Operário de Ponta Grossa. E o Novo Horizontino está no G4, pega o CRB lá em Maceió. Na Série C, hoje tem também 17 horas Floresta e ABC, Londrina e CSA, aqui é 19h30, e também 19h30 Retrô e Ipiranga. Amanhã, 16h30, o Boris narra Caxias e Ponte. E na Série D, de dado, a Portuguesa já classificada, a Lusa tá vencendo, fazendo bonito, hein? Já super classificada, Portuguesa 2, Boa Vista do Rio 0 em andamento. A Inter de Limeira já classificada, perde Limeira 1-0 pro Goiatuba. O Água Santa tenta a classificação, mas está 0-0 com o Pouso Alegre lá em Minas. E o Monte Azul já está fora. Monte Azul 0, Itaperito 0 lá em Minas. Aqui você ficou em Dia com a Bola. Futebol é com a Bandeirantes. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 laia. Futebol.
Brasil, a bola vai rolar já já. Já teve hino, os times já estão no aquecimento. E a Bandeirantes e a Brasitone escala os times pra você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for. Alô, alô, torcida bugrina ligada no futebol da Bandeirantes. É o Bugrão, definido e escalado. Hoje no banco, Marcelo Copertino, Andrei, o goleiro, 25. Na direita, Cicinho com a 2. Na zaga, Diogo Silva com a 3 e Alisson, número 4. Na esquerda, Emerson, meia dúzia. No meio campo, Cadi com a 5, Kelvin com a 8 e Diego Torres, o capitão, com a 10. No ataque, Gabriel Silva, 7, Mirandinha, 11 e Bruno Santos, o artilheiro do Bugre, camisa 9. No banco, os reservas do Guarani, 12, Fred, 22, Lucas Justin, 13, Léo Coutro, 14, Rafael, 16, Renan Castro, 15, Giovani, 18, Caio Melo, 23, Matheus Sarará, 20, Isaac, 17, Luiz Miguel, 21, Cauã Jesus e hoje pela primeira vez no banco, 19, Kevin. É o Náutico, hoje dirigido pelo auxiliar Guilherme dos Anjos, definido e escalado com Muriel, 19, Arnaldo com a 2, Matheus Silva, 25, Carlinhos, 33 e Igor Fernandes, 23. No meio campo, Auremir, 18, 8, Marco Antônio e 10, Lucas Cardoso. Lá na frente, Vinícius, 7, Kelvin, 12 e Paulo Sérgio, número 9. No banco, o Erlerson, número 1, 17, Marcos Ítalo, 40, João Maestro, 6, Raimar, 41, Samuel, 22, Wenderson, 21, Felipe Radaeli, 15, Caion e 80 para Bruno Mezenga. Arbitragem do jogo. O trio é do Paraná. José Mendonça da Silva Júnior é o árbitro. Assistente 1, Roberto Rivelino Júnior. João Fábio Machado é o assistente 2. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. A bola já vai rolar. O Guarani prepara aí um ariete de 3 pontas para derrubar o muro pernambucano, que só tomou 6 gols em 13 jogos. A partida promete. O empate para o Guarani é um horror. Horror. Derrota, nem vou dizer. Tem que ganhar esse jogo de qualquer maneira e é contra um adversário que vem crescendo na competição e que é, no momento, o 6º colocado. A distância é muito pequena em pontuação, mas o Guarani é o 12º. É jogão. Como disse o Roger Williams, é jogo de Série A na Série C. O melão vai rolar. E quando a bola rola, a Bandeirantes se encanta e dá um grande show na voz potente, precisa, vibrante, narrando em cima da bola de... Valeu, Tigrão! Aqui apita o árbitro! A emoção está de volta na Bandeirantes! Alô, torcedor, vamos nessa Série C do Campeonato Brasileiro, 14ª rodada, bola rolando no brinco.
no rádio, na internet, só da Bandeirantes. O Guarani ataca a esquerda do seu rádio no primeiro tempo. O goleirão Bugrino Andrei defendendo o gol de fundo, o gol do placar eletrônico. Guarani de meias verdes, camisas verdes, calções brancos, o Náutico inteirinho de vermelho. A camisa listrada em vermelho e branco. Timbu e Bugre já estão correndo atrás da bola. Guarani vem armando a jogada pelo setor esquerdo do campo. Emerson no campo defensivo, lançou direto para o contra-ataque, botou o Irandia para correr. Atenção, saiu com ele, o zagueiro Matheus Silva protegeu para o goleiro chegar. Muriel, 38 anos, vai firme para encaixar, abafando a jogada aí, Breno. Tava esperto o goleiro da equipe do Náutico, ele que é irmão do titular da seleção brasileira, o Alisson. Comecinho de jogo aqui no Brinco e o público tá melhorando bastante, Roger. Primeiro minuto de bola rolando, o placar de 0-0, jogo decisão. É decisão, vale muito para o Guarani o jogo de hoje. Por isso ele vai atacando, vem com Gabriel Silva pelo setor direito do campo. Um tranco por baixo, é falta nele. O árbitro não deu, a torcida ficou na bronca, deixou o jogo seguir. Guarani que já está extremamente bronqueado com a arbitragem da CBF, está inclusive pedindo a anulação do último jogo. Foi garfado contra a Nápoles, 2-0, erro de direito. Daqui a pouco falamos a mais sobre isso, inclusive, porque o presidente Bugrino falou com a Bandeirantes no meio da semana. Aqui tem bola para o Guarani, tentava escapar o Bruno Santos pelo setor direito do campo. Eu não sei se ele apontou uma falta ou se ele deu lateral. A verdade é que é bola para o Guarani e ele deu falta. Falta na ponta direita, na sombra das marquises, para o gol da esquerda contra o gol de Muriel. É bola parada, a primeira perigosa do jogo, Breno. Dois jogadores ajeitando com carinho. Primeiro ajeitou o Diego Torres, que hoje é o capitão do Guarani, de perna esquerda, e o Kelvin agora está ajeitando de perna direita. São dois jogadores que estão por ali, vai pintar bola na área do Náutico. Kelvin vai bater de perna direita. Apenas na referência da barreira, 2 minutos e 13. Já sai da posição da cobrança o argentino Diego Torres, deixou para o Kelvin, camisa 8, volante do Bugre. Perna direita, parte, levanta. Uma casquinha no primeiro pau do Ademir. Afastando dali, corre para tentar chegar o lateral Arnaldo, mas não consegue chegar na Ponte Preta. A bola sai, arremesso lateral para a equipe do Guarani. Lateral na ponta esquerda. A torcida bugrina vivendo já a expectativa do Derby 210. Sábado que vem, 5 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. A Bandeirantes vai dar show pra você. Emerson parte, levanta no primeiro pau, tirou o zagueirão, afastou de lá, tirou dali o Matheus Silva. Tenta partir agora no rebote o Lucas Cardoso. Falta pra cima dele, para o contragolpe com falta o time do Guarani. O capitão Diego Torres parou a jogada, é falta para o time do Timbu bater no campo defensivo. 3 minutos, placar de 0-0. Jogo bom na Bandeirantes. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eu quero o seu like, deixe o seu joia pra mim. Deixe o seu joia pra mim. Eu vou mandar um abraço pra essa galera já já. Tá todo mundo sintonizando a Bandeirantes. A TV Bandeirantes está ao vivo. Band Mais com Carlos Batista. Rádio Bandeirantes comigo aqui no Brinco. Escapa firme na marcação. Bruno Santos vai pra cima. Linda finta. Depois se atrapalhou com a bola. Vai pro chão, mas o juiz mesmo assim pegou um totó no seu pé de apoio. É falta mais uma vez. O Guarani vai ocupando o campo de ataque, Bruno Beretta. Falta foi do Matheus Silva, por trás do Bruno Santos. Uma falta pela meia esquerda. Quem tá por lá? O Kelvin de perna direita, o Diego Torres de perna esquerda e o Emerson tá ali do lado também, viu, Roger? 3 para cobrança. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade, é desktop. Planos a partir de R$ 79,99. Desktop sempre ao seu lado. 2 a barreira, autoriza o árbitro paranaense. 3 para a cobrança do time do Guarani, autoriza um árbitro, pede pressa, inclusive o Guarani ensaia demais a cobrança. Emerson posicionado, Diego Torres também, Kelvin já deixou a posição da cobrança. Diego Torres passa sobre a bola, Emerson, perna esquerda, bateu mal, mascado, voltou o rebote para os caras aí, tem que tomar muito cuidado, pegou a bola, tentou puxar o contragolpe, Kelvin, é falta dele. Esse é o expediente, bebê, para parar o contragolpe dos caras. É uma falta do Kelvin para cima do Kelvin. Kelvin pra cima do Kelvin, hein? Que coisa. Falta já cobrada, 0-0 aqui no Brinco. Alô, Taquarituba, interiorzão de São Paulo. Alô, Nalu Boer, tá lá com toda a galera. Aniversário hoje do Ju Grande Juquinha. Tá lá o Pedro. Tá lá Lourdes, o Chico, a Letícia, todo mundo acompanhando a Bandeirantes, mas daqui a pouco festando também.
aniversário do Juquinha, e quem nasce em julho é gente boa. 5 minutos, eletrônico da Bandeirantes marcando, tem falta para os caras no meio de campo. Vai tomando distância Matheus Silva para fazer a cobrança. Essa é a Bandeirantes Campinas de Márcio Batista, anunciando para amanhã Caxias e Ponte, 4h30. Leandro Boles traz para você todas as emoções. Batida, falta, cortou a zaga do Guarani, voltou o rebote, Paulo Sérgio, ex-Ponte, ajeita pelo meio de campo. Lucas Cardoso tentou meter na ponta esquerda, ele vai sozinho aos trancos e barrancos, consegue abrir com o Igor Fernandes na ponta esquerda, levanta na boca do gol, sobe de cabeça, Emerson afasta dali, tá viva a bola, Andrei vai nela para encaixar firme. Uma bola safada, ficou pererecando, o Andrei tirou dali, parou com a brincadeira e tentou levantar rapidinho para o Bruno Santos, mas a pressa é inimiga da perfeição e o Timbu recupera de novo. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. No eletrônico do Lucas Pessoa, hoje também com Elton Grimaldi. Com jogos comigo, estreando o velho amigo de CBN, de tantas jornadas esportivas. Bem-vindo a Bandeirantes, Elton. Com Danilo Capucci no YouTube. Com Gil Kleber da Central Técnica, colocando você dentro do brinco. Eu confirmo, 6 minutos. Primeiro tempo. Guarani Náutico 0-0, Edu Pinheiro. 18h30, Engenhão tem Botafogo e Corinthians. 18h30, Castelão, Fortaleza e Red Bull Bragantino. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Guarani vem pelo setor esquerdo no carrinho, Kelvin tenta consertar a jogada, conseguiu, já abriu com o Emerson. Vamos, Bugre, levantou, bateu na cabeça do Arnaldo e vai pra fora. O Arnaldo pede que a bola tenha saído na jogada anterior, ele olha para o assistente 2, João Fábio Machado Britiali do Paraná, e eu também achei que ela saiu, mas o Guarani não tem nada a ver com isso. Emerson levanta quase um latereio, coloca na grande área, tira dali, o zagueiro afasta, Matheus Silva, volta o rebote para o Bugre, o rebote é do Alviverde Campineiro, partiu, levantou no primeiro pau, a tentativa foi do Kelvin, tirou a zaga colocando para fora, mais uma bola parada, é mais um arremesso lateral. Emerson vai para a cobrança, será que vem aí mais um latereio? Será que vem latereio? Lá vai Emerson, meia dúzia no coçado, parte, levanta a bola, aperta de novo, a zaga do Timbu chega pra tirar. É simplesmente, meu irmão, a melhor defesa da Série C. Os caras não tomam gol e o Guarani vai sair na boca do gol com o Diogo Torres, tá parado o jogo. Roberto Rivelino, que é o bandeira do outro lado, marcou o impedimento, Beretta. Ele tá dizendo e reclamando, Diego Torres, que saiu de trás. Eu não sei se o Tigrão pode nos ajudar, porque pra mim pareceu que ele saiu de trás também dos zagueiros. Mas o árbitro acabou assinalando através do assistente 1 impedimento, Roger. Abraçando aqui o Cláudio Rocha, um abraço, Cláudio Rocha, tá registrado, um abraço pra você. O Gabriel Antônio, o sol tá castigando o Roger Williams. Pra quem tá me assistindo no YouTube, é verdade, eu tô com sol na metade do rosto, cara. Mas eu gosto demais, eu prefiro 1,5 milhão de vezes transmitir o jogo no estádio do que no estúdio. É outra atmosfera, é outro clima, é outra parada, é outra pegada. Aqui bola colocada para fora, arremesso lateral para a equipe do Náutico bater. 8 minutos, primeiro tempo, é 0-0. A Sanasa tá de aplicativo novo, site novo, atendimento pelo WhatsApp. Resumindo, tem uma agência Sanasa dentro do seu celular. Guarani 12º com 16 pontos, Náutico. O Timbu tem 20 pontos na 6ª colocação. Cobra o arremesso lateral, Igor Fernandes, pela chegada pela ponta esquerda com Lucas Cardoso. Afasta, chega cortando, colocando para fora Cicinho, afastando o perigo dali, lateral para bater o time dos caras. Tá em pé ali o Guilherme dos Anjos, filho do Hélio. O Hélio tá suspenso pro jogo de hoje. Eu vejo o Marcelo Copertino em pé também, auxiliar do Marcelo Fernandes, também suspenso pro jogo de hoje. O Marcelo Fernandes, para você que tá ligando o rádio, tá ligando a internet agora. Ele poupou parte do time do Guarani e daqueles que estavam pendurados. Tudo isso visando, sabe o quê? Sabe o que? Derby 210, sábado que vem contra a Ponte, 5 da tarde, no Majestoso. A Bandeirantes nessa semana vai dar um show de transmissão pra você. Cicinho cobra o arremesso lateral, ela chega até o camisa 7 do Guarani. Gabriel Silva dá um totozinho na bola, já levantou a frente, veio buscar o Bruno Santos. Ele foi atropelado, ficou sentindo, mas o Guarani se manda pela ponta esquerda. Ele já se levanta, inclusive, e vai participar do ataque. Emerson parte e levanta lá do outro lado. E aí faltou o 9, né? O Bruno Santos ficava caído no meio de campo, mas ela tá viva. Olha
ele aí. Bruno Santos pega a bola, setor direito do campo, escapuliu um pouquinho dele, chega Auremir, rasgando pro de estava virado o nariz, colocando pra fora, arremesso lateral. Lateral Bugrão pra bater. Vai tomando distância Cicinho pra fazer a cobrança. O árbitro mandou esperar, bebê. O que tá acontecendo aí? É que tem um jogador do Guarani sentindo, é o Bruno Santos, né? Ele tá sentindo a região do abdômen, o árbitro tá conversando com ele, mas já tá tudo ok. Tá autorizado para cobrar o lateral Cicinho. É daquela jogada anterior que ele ficou pedindo falta, o árbitro deu a sequência. Mas tá tudo bem com ele. Cicinho já levanta a bola, pegou, levantou na boca do gol. Muriel fecha firme, encaixa bonito no primeiro pau, Beretta. Era para ter cruzado um pouquinho mais aberta, né? Porque o Bruno Santos estava fora da pequena área. 0-0 início de jogo aqui no Brinco. Deixa o joia pra mim. Estamos quase chegando a 100 likes antes dos 10 minutos. Eu quero o seu like. É a meta do primeiro tempo, vai. Nunca pedi nada, tô pedindo agora. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 10h40, primeiro tempo. No Brincaço em Campinas, 0 Guarani, 0 Náutico, Edu. Olha, na Série C, 10 minutos em Horizonte, no Ceará, Floresta e ABC 0-0, 19h30, tem Londrina e CSA. Bandeirantes! Atenção, Náutico na grande área, chega Cadi, ele mata no terreno, vai sair pro jogo, atenção Kelvin Digo, atropelado com falta, o Kelvin faz a falta em cima dele e ficou encarando o volante do Guarani. Pra sorte Bugrina, depois de uma grande jogada que começou com o Arnaldo, levantamento pela direita. Eu quero ouvir a análise Bandeirantes, 11h21, 0-0 Tigrão e o jogo. Jogo muito equilibrado, muito igual. Mas agradável de ser visto, porque os dois times, mesmo até agora não tendo criado nenhuma grande oportunidade, não tendo articulado nenhuma grande jogada ofensiva, mas os dois times, quando tem a bola, vão para dentro. O Náutico não quer saber de marcar baixo, não. E o Muriel tá sentindo, hein? É no anterior coxa esquerda, coxa, na frente da coxa. Vai lá aquela aguinha milagrosa agora. Mas é um jogo legal. Guarani com a bola, por obrigação e pela vocação de quem joga em casa, tenta empurrar o Náutico para trás. O Náutico retoma e empurra o Guarani para trás. Os dois times num 4-3-3. Prenúncio de gols. É muito cedo ainda, ninguém criou nada. E é muito igual o jogo, muito disputado, muito pegado. Uma cara de Série C impressionante. Vai se recuperando o Muriel, já tá firmando o golpe na perna esquerda ali, tá tudo certo com ele. Guarani vai sair pro jogo, cobra, Alisson, uma falta, já levanta aqui pelo meio de campo, vamos lá Guarani, passou do Gabriel Silva, deu bobeira, os caras vêm mesmo, ataca agora forte, Bruno Santos é acionado, aliás é Paulo Sérgio na ponta esquerda, deixou a bola para o Igor Fernandes, bateu cruzado, tira a zaga depois de bater no goleiro. No tiro cruzado, bate e rebate na zaga. Uma bola, é a tal da uma bola safada. Quase o Náutico chega, hein, bebê? E quem chutou essa bola como back de Fazenda foi o Alisson, meio desesperado. A gente já reclamava disso no último jogo. Escanteio pelo lado esquerdo pro Náutico fazer a cobrança. Lucas Cardoso na bola. Vai o 10, os caras pra cobrança. Atenção, Andrei. Abre o guarda-sol aí, garoto. Lá vem ela, gol da direita, perto dos mastros da bandeira. Vai pra cobrança, Lucas Cardoso. Toma licença, o árbitro conferiu, tá tudo certo na grande área. Pode pintar jogada ensagada, porque eu vejo encostar o Igor Fernandes por aqui. Olhou pra área, não vai chuchuverar, bateu mal por baixo. Chega Cadi pra tirar dali no primeiro palco, sem muito perigo. Rebote, volta, é do Guarani. Já arma a jogada, Diego Torres, botou, fez um 2. Atenção na ponta direita com o Bruno Santos. Pode devolver pra ele. Passou uma bola forte demais do Gabriel Silva. É a diferença da qualidade do passe. Em 2 passos o Náutico estava na boca do gol. O Guarani, que tinha mais liberdade ainda, desperdiçou. É trocação, é laica. Lá vem os caras de novo. A bola lá pelo setor esquerdo do campo. Igor Fernandes vem pro domínio. Atenção, Lucas Cardoso pega nela, agora devolve a bola com o Igor Fernandes. Lá no esquerdo, engatilhou na perna da canhota, levanta na boca do gol. Resvala na cabeça do Alisson. E vai saindo aqui do outro lado. Se sair na lateral dos caras, eu não sei porque o jogador do Guarani veio com passadas parecendo lesma,
e deixou a bola sair, cedendo o lateral para a equipe do Náutico de graça, hein, bebê? Só se ele pensou que o último toque foi de algum jogador do Náutico, né? Mas nitidamente, eu que tô atrás do gol de entrada, do gol do Alisson, que o Alisson tá defendendo nesse momento, deu para ver que o último toque foi de jogador do Guarani. Os refletores já foram acesos aqui no brinco, Roger. Rapaz, é mais uma luz para vir na minha cara. É isso. Foi o Emerson. O Emerson, ele que deixou a bola sair. Calculou errado. Calculou mal. Quem bateu na bola foi o jogador do Guarani, o Beck do Guarani. Portanto, ele teria que ter acelerado o passo para ficar com a bola, ligar o contra-ataque. Ele desacelerou, passo de lesma, como você disse, para ganhar o lateral. Como é que ele vai ganhar o lateral se quem bateu na bola foi o seu companheiro? A única coisa que ele ganhou foi vaias a torcida. Lateral já foi batido. Olha o Arnaldo, veio aí. Vem pra cima. No combate, pior pra ele, melhor pra equipe do Guarani, que ganha agora sim arremesso lateral pra si. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsicha Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 16 minutos, primeiro tempo. No brinco, 0 Guarani, 0 Náutico, Edu. Olha, hoje Botafogo e Corinthians lá no Engenhão, 18h30. Amanhã, 16 horas, Morumbi, São Paulo e Fluminense. Bandeirantes. Esta é a Bandeirantes anunciando para amanhã. Caxias e Ponte Preta com Leandro Boles às 4h30 da tarde. E no próximo sábado, Derby 210, sábado que vem, 17 horas, Moisés Lucarelli. A Bandeirantes durante toda a semana vai falar de Derby para você, nos seus dois programas, às 11h30 da manhã no Nossa Área, às 5 da tarde no Esporte em Debate. Brandon Beretta preparando um super material também para o programa da televisão. Enfim, a Bandeirantes vai vestir as cores Ponte Pretanas e Bugrinas para o Derby 210 que vem aí. E vem aí o time do Guarani também se armando para o campo de ataque. Praticamente todo o Guarani está no campo ofensivo. Vem dominando o Alisson, ele vira a bola entregando para Cicinho. Cicinho tabela pelo meio com o Cadi. Cadi deixou na ponta direita para Gabriel, se enroscou com o zagueiro. A bola é colocada para fora, arremesso que Cicinho tem pressa para fazer a cobrança. Em frente ao banco Bugrino, ele levanta a zaga, tira, voltou o rebote, é Gabriel Silva. Lá do outro lado faz a tocada de bola pelo setor esquerdo. Emerson tava no ar, ele tocou no meio. Emerson voltou atrás, arredondou a bola. Deixou lateralmente soltando para Kelvin, tudo isso no grande ciclo. Bola com o Diogo Silva. Diogo já solta a bola entregando para Alisson. Perdeu a bola, Alisson. Paulo Sérgio não tem campo para correr, para ficar com ela. Toma vaias o zagueiro, camisa 4 do Bugre, hein, bebê? Me desculpa falar, Roger, o torcedor do Guarani também, mas esse Alisson é zero confiável. Ele já mostrou no último jogo. Hoje ele tá jogando porque não tem o Alan Santos, que tá contundido, e o Rafael, que tá pendurado, tá no banco. E vem o time do Náutico, Kelvin de novo, começa a gostar do jogo, Timbu, Lucas, atenção, achou pelo meio a tentativa do passe com Paulo Sérgio, o argentino não quis nem saber, caiu pra ele, chutou pro mato, aquele campeonato, dando arremesso na ponta direita pra equipe alvirrubra. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. 18 minutos, primeiro tempo 0-0. Bola aqui atrás para o zagueirão Matheus Silva, triangula com seu companheiro de zaga, que é o Carlinhos, meteu do outro lado para Igor Fernandes. O Timbu está no campo de ataque, o time comandado pelo Leão dos Anjos. Atenção, abriu bola pela ponta esquerda, Lucas Cardoso tem liberdade para cruzar. Ele vai um tiquinho mais, vai mais, cruza nos pés do Cicinho. Sai pro jogo, abre essa bola com Kelvin, um chutão à frente. Ele pede uma falta, mas a verdade é que saiu jogando mal. O rebote é dos caras, o chute no meio da rua. Marco Antônio, meu amigo, que forminha, bate, passa a direita no gol, Beretta. Ele ficou desesperado, né? Chutou a bola de longe, ela se perdeu pela linha de fundo e o Kelvin tá caído, porque ele tomou a pior no último lance, acabou batendo na perna do jogador do Náutico, vai ser atendido pelo departamento médico do Timbu. E olha, se o Emerson naquele lance, se ele não enxergou direito quem tocou na bola e acabou acompanhando pela lateral e perdeu o lateral, eu tô atrás do gol de entrada e enxerguei muito bem, já contei a quantidade de torcedores do Náutico. Hoje tem bastante e eles estão embaixo do gol do placar eletrônico. 273 torcedores do Náutico.
Contei até criança, viu? É muita até gente, a bicicleta. Hein? É, a bicicletinha que veio, legal. A bicicleta deve estar no posto, parada. O cara da bicicleta, espero que tenha poça corrente, hein? Pra não ter perigo de ficar sem a magrela. O cara veio assistir o jogo do Náutico de bicicleta. Matéria espetacular do bebê essa semana aqui na Bandeirantes. Mas muita gente do Timbu veio pra acompanhar o Náutico contra o Guarani. Roger. Diga, Tiger. Da onde que é o juiz? Paraná. É região sul, né? Curitiba. Santa Catarina também é região sul, certo? Certo. Ele é a cara do Espiridião Amin há 40 anos. É verdade, a cara e a careca, né? Diga-se de passagem. É a cara e a careca. Essa figuraça, Espiridião Amém, e essa figuraça, o José Mendonça da Silva Júnior, árbitro, que por enquanto vai passando ileso. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas no mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes, marca. Primeiro time do Timbu, Auremir tocou, bola para Lucas Cardoso, devolveu o Auremir na grande área, chega o linha de fundo, sai ele, a bola, os dreads, a chuteira laranja, tudo vai para fora, tiro de meta para o Guarani, eu confirmo, quase 21, primeiro tempo. Para o Bruno Melo, para o Itamar Silvestre da Silva, para o Eduardo José, para o Paulo Neves, o Pianor Paulo Melo, para o Fábio Luiz Alves, toda essa galera comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tudo como começou no Brinco, 0-0, Edu. Olha, na Série D de dado, a Portuguesa já classificada, é a última rodada, tá? Canindé, por enquanto, Portuguesa 2, Boa Vista do Rio 0. E no grupo 7, a Inter de Limeira já classificada, está perdendo em Limeira, Inter 0, Goiatuba 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Liga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Sai pro jogo, Timbu, Matheus Silva, setor direito da sua zaga. É tempo de análise, Valdemir Gomes, o da palavra fácil. Diz aí, Tigrão, e o jogo 22, quase a metade do primeiro tempo. Quando aqui tem uma falta em frente à nossa cabine. Tava caído o Arnaldão, ele impediu a progressão do Mirandinha. Falta para o Guarani na ponta esquerda, pois não, Tiger, e o jogo? Ah, tá devendo o jogo, né, Roger? Tá devendo. Jogo muito fraco. Jogo só de intensidade. É rabo de arraia, é voadora, é aquele negócio de mata-leão um no outro. Todo mundo pegando, dois times extremamente aplicados fisicamente. É um jogo de contato físico, né? Mas ninguém trabalhou até agora embaixo do gol. Nem o Andrei, nem o Muriel. Nenhuma bola mais emocionante, nenhuma jogada mais aguda. O jogo está devendo. Prevalece a marcação sobre a criação. Até agora, abaixo do esperado, apesar da intensidade, da dedicação e da entrega dos times. Mas futebol mesmo, jogada, emoção, perigo de gol, alguma coisa plástica que chame a atenção, até agora zero à esquerda. Ô Tigrão, quando a Band, através do seu setor de estatística, trouxer aí, por favor, coloque pra gente no ar o número de faltas. Eu tô achando um jogo com muitas faltas. Ó, mais uma agora. Mais uma agora, pegou firme o Mirandinha, devolveu o pau que tomou do Arnaldo. Bola para a equipe do Náutico, o jogo vai esquentando. Pois não, bebê? Aliás, esse árbitro aí, o José Mendonça da Silva Júnior, ele dá muitas faltas, mas não gosta de cartão, né? Outro árbitro no lugar dele já teria aplicado, sei lá, uns 3 cartões até agora. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. 24 minutos de bola rolando o primeiro tempo. Eu tô aqui com o sol castigando. O sol tá castigando só metade do rosto. Assim que ele for se pondo, chegar na aurora, como diria Tigrão,
A Aurora vai chegar em Campinas. Quando a Aurora chegar e ele se depositar atrás dos arranha-céus de Campinas, aí a coisa vai piorar um pouquinho mais, mas é só questão de minutos. 5h24, hora esportiva no Brasil, você ligado no Futebol da Bandeirantes. Já passamos de 100 likes faz tempo, vocês são demais. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ó o Tigrão aí, acertando que o Guarani precisa tocar pelo lado esquerdo do campo. Mirandinha levanta, fechado, vai pro outro lado. Quando o Tigrão pede, o time resolve acordar. Acordou, mas aí o levantamento foi muito ruim, hein, bebê? É muito ruim e com pressa o Muriel já tinha batido. Aliás, vou fazer uma pergunta pro Tigrão. Muita gente fala que o irmão do Muriel, o Alisson, é um dos jogadores mais bonitos do futebol brasileiro, né? Goleiro da seleção brasileira. Ô Tigrão, o Muriel, ele é tão bonito quanto o Alisson? Prefiro a Marta. Lá vem o time do Timbu. Arnaldo, pelo setor direito, entrega essa bola rapidamente para Marco Antônio, levanta na boca do gol. E a zaga falhou. Vai sobrar o Paulo Sérgio, girou para fora. Nossa, Cicinho, esse tipo de combate vai me levar para UTI, meu amigo. O Paulo Sérgio é o mesmo da época de Ponte Preta. Não oferece perigo nenhum. Bola pra fora, mas a chance que os caras eram pra ele, hein? Fala aí, bebê. Ele teve a chance, a oportunidade, porque o Cicinho deu um presentão pra ele, só que ele chutou essa bola quase na lateral esquerda. E ela se perdeu pela linha de fundo. Agradeceu o Andrei, que já cobrou o tiro de meta, 0-0 no Brinco. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade é Desktop. Planos a partir de R$ 79,99. Desktop sempre ao seu lado. Deixa eu abraçar aqui o Fábio Luiz Alves, Nilton Orestes, o Miqueias Novaes também, o Antônio Silveira, toda essa galera comigo assistindo a nossa transmissão com imagem aqui da cabine do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao vivo, Rádio Bandeirantes Campinas, procure aí no YouTube. Olha o chutão virando contra-golpe, vamos Bugre, Diego Torres botou à frente, Bruno Santos, sai Muriel! Chuta tudo que pode, Grama. O quero e quase chuta o próprio camisa 9. Cobrado arremesso lateral, lá vem Guarani, Mirandinha dominou, pediu um rapa, o árbitro não deu. Primeiro a saída do Muriel, depois essa possível falta, os dois lances pra você, bebê. Pra mim foi a grande chance do jogo desperdiçada pelo Bruno Santos. Ele chegou um pouquinho atrasado e depois... não foi nada, não foi falta no jogador do Guarani, no Mirandinha, acertou o árbitro, 0-0 aqui no Brinco. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. 27 minutos. Ô Tigrão, você tava pedindo, tá aí o jogo com emoção, lá e cá, trocação, parece handball, Tiger. É trocação, mas é de intermediária a intermediária, né? Ninguém entra na área. Ninguém concatena uma jogada consciente, com qualidade. Por enquanto é só correria. É muita pegada, é muita marcação e pouca técnica. O jogo até agora está devendo, mas está devendo muito. Claro que são dois times de muita camisa, o jogo é de imensa responsabilidade. O Guarani precisa de qualquer maneira vencer esse jogo, mas não tem, né? O Diego Torres está bem marcado, o 4-3-3 montado aí pelo Marcelo Fernandes até agora não consegue ser ofensivo, porque a bola não chega com qualidade. Muito em cima da linha lá do lado esquerdo do Mirandinha, muito em cima da linha aqui o Gabriel Silva, tem que entrar um pouquinho mais para dentro do jogo, o Gabriel tá do lado direito. E muitos erros, né? Jogo muito picotado, muitas faltas. Enfim, já temos quase 30 minutos e até agora tá mais para luta livre do que para futebol. Bruno Santos estava em impedimento, depois a roubada de bola no meio de campo, lançaram para ele. Faltou aquela espiadinha antes, né? Antes de fazer o passe aconteceu, ele estava em posição de completo impedimento. É bola para a equipe do Náutico. 0-0, 28-57 no Sicredi. Além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais. Você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site e app. Abra sua conta.
Guarani tem 11 vitórias, 5 empates, 9 vitórias tem o Náutico. No estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani tem vantagem. Com 8 vitórias, o empate e apenas 3 derrotas. O Guarani leva vantagem no retrospecto contra o Clube Náutico Capiberibe, que vem para o campo de ataque. Dominou Kelvin de frente para o gol, ele prefere inverter a jogada, trazendo aqui o Arnaldo para o jogo pelo setor direito. Voltou com Kelvin, atenção, devolveu com o Arnaldo, vai para cima. A esquerda dele não é boa, mas ele tabela com Paulo Sérgio, vai para a área, já sai dela. Atenção, dá uma puxeta para trás, chega rasgando o Alisson para tirar o perigo dali. Vamos ver quem vai pegar essa bola no meio de campo. Sobrou com o zagueiro Matheus Silva, bate encostando a bola curta para o 12, Kelvin. Este é o quinto sinal, marcando 5h30 da tarde, hora esportiva do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Já tá lá do outro lado Lucas Cardoso pelo time do Náutico, tocou a bola com o Igor Fernandes. Tem Kelvin pedindo, ele vai sozinho. Lucas chegou linha de fundo, rolou para trás buscando o Paulo Sérgio, bem no desarme. Kelvin afasta o perigo dali e a bola volta de novo para os caras, bate pro gol. Lucas Cardoso tinha a chance de investir um pouco mais, bateu direto para a sorte do Guarani, ela foi para fora, hein, bebê? A pontaria dos jogadores do Náutico tá ruim hoje. O Lucas Cardoso, que é o cérebro do time, né, acabou chutando essa bola muito por cima, no canto esquerdo do goleiro Andrei, que só acompanhou. Tiro de meta, 0-0 aqui no Brinco. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Para o Antônio Silveira, para o Cláudio Rocha, que pergunta: esse jogo é o jogo da TV Band? É o jogo da Band. Batista tá lá. Um abraço para Maringá, Carlos. Um abraço para você. Obrigado, Maringá. Maringá, terra boa do Paraná. Maringá, Carlos está acompanhando a gente. É a terra também do árbitro, que é paranaense hoje, mas ele é de Curitiba, capital. 31, primeiro tempo. Guarani para o campo de ataque, lado esquerdo do campo. Diego Torres dominou, abriu com o Emerson, levantou na boca do gol. Testada de cabeça, Bruno Santos para fora, pela linha de fundo. E de novo bandeira, Roberto Rivelino. Com o instrumento levantado, não valia nada, Bereta. E mesmo se tivesse valendo, ele cabeceou a bola pro chão, só que cabeceou muito em cima dele, né? E a bola subiu, passou por cima do goleirão Muriel. E essa bola saiu pela linha de fundo, mas o impedimento tá marcado, tudo igual aqui no Brinco, 0-0. 0-0, confirmando o plantão esportivo, é do Pinheiro. É o terceiro impedimento do Guarani, terceiro impedimento. Olha, hoje na Copa Paulista, o Rio Branco do Roger Williams empatou com o 15 do Boris, 0-0. E lá em Sorocaba, São Bento 0, Paulista do CH2, tá? O jogo do Guarani é segunda, hein? Segunda, 19 horas, Guarani Primavera. Dá vantagem o árbitro no meio de campo, pegaram feio o Gabriel Silva, ele deixou o jogo seguir, porque viu vantagem do Guarani, tá se levantando agora o Gabriel Silva, o Guarani retrocede a bola aqui atrás, desperdiça a chance que o próprio árbitro ajudou. E aí vai botar a bola pelo meio, Cicinho pega, dá um bicão na bola. Mas eu acho que ele vai dar cartão, viu, Roger? Porque ele colocou a mão no bolso, mas deixou o jogo seguir. Foi de Silva em cima de Silva, foi do Matheus Silva em cima do Gabriel Silva. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Se eu dar um pulinho lá na jaula do Tigre, e aí, Valdemir Gomes e o jogo. Passamos de meia hora, hein, Tigrão? Não é legal o jogo não, olha aí, ó. Muriel, mero espectador, só bolinha recuada. Né, bola que chega limpa para ele, e o mesmo se aplica ao Andrei. Eu queria ver um pouquinho mais de bola do Diego Torres, hein? Ele tá bem marcado ali na faixa central, sai pra beirada, sai do ferrolho, sai do marcador, sai da pressão. Tá muito lento, né? Muito, assim, conformado com a situação do jogo. É confortável a situação para ele? Sim. É confortável, tá bem marcado, não consegue jogar. E aí ele fica estático. Precisa jogar um pouquinho mais de bola, tem que se movimentar um pouco mais. Afinal de contas, se tem um cara no jogo que pode dar um chute de fora, que pode dar uma assistência diferenciada e acima do que é o padrão técnico da Série C, é esse cara, né? Mas ele tá ali muito acomodado numa situação de bem marcado. E o Matheus Silva tomou cartão amarelo. A gente conhece bem ele, né? De Ituano, muito tempo na ponte. Ele também adora segurar num fio desencapado.
É cedo ainda, 34 do primeiro tempo, já amarelado o grandão da equipe do Náutico. De repente, o Náutico pode acabar com 10, hein? Escanteio para a equipe do Náutico, cartão amarelo para o Matheus Silva, como já tinha antecipado o bebê que ele tomaria. Vatru foi lá e deu o cartão para ele. Igor Fernandes, escanteio, guarda-chuva aberto aí, goleirão do Guarani, o Andrei. Atenção, veio a bola pelo meio, o desvio da zaga do Guarani contra o Patrimônio, passa sobre o gol. Mas que perreco, hein, cara? Que perreco essa cozinha do Guarani, hein, Breno Beretta? É, e que sufoco. Eu não sei se foi o Cicinho, se você pode me ajudar, porque eu tô muito longe. Mas chutou contra o próprio Patrimônio. Escanteio lado direito pro Náutico. Foi, atenção. Ô, Brunão, escanteio para a equipe do Náutico, só que do lado de cá. Parte pra bola, levantamento fechado. Cara, o cara tentou um gol olímpico. Cobrou, mas cobrou bonito o atleta do Náutico, Capiberibe, o 23, Igor Fernandes, foi bem o goleiro Andrei, que na pressa ligou a bola para o campo de ataque, de goleiro para goleiro Andrei aqui do outro lado, e Muriel do outro que fez a defesa. Deixa eu abraçar aqui essa galera que tá comigo, Patrícia Jung Silveira Santos, alô Vicente Souza, João Melo, alô Xexé Rodrigues, um abraço para você, Xexé. Gabriel Antônio, agora melhorou o sol aqui pra mim, Gabriel. Já caiu o sol atrás dos arranha-céus de Campinas. De novo lançado à frente, Bruno Santos. Tava impedimento, Bruno Santos. É o quarto impedimento, então, do Guarani no primeiro tempo, facilitando assim a defensiva da equipe do Náutico desse jeito. Tempo passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 36, primeiro tempo. Brinco de Ouro, 14ª rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. Guarani 0, Náutico também 0, Edu Pinheiro. Cheio de paulistas no Brasileirão jogando, em 18h30 Mirassol e Vitória, 18h30 Botafogo e Corinthians lá no Rio, 18h30 Fortaleza e Bragantino, 18h30 em Recife, Sport e Santos. Alô, torcedor! Tô aqui convocado pelo Batista, na maior de Campinas. Chega na reta final do primeiro tempo, vem aí o Timbu, domina sempre Lucas Cardoso pela ponta esquerda, aciona na ponta Igor Fernandes, atenção, vai chegar para dominar, saculejou na frente do seu adversário, ele tocou a bola para Igor, agora fazer o levantamento, chegou no segundo pau para subir de cabeça, Emerson tira dali, vem pegando a bola, o Bruno Santos, mas acaba ajeitando sem querer pela direita, Auremir vem pro domínio, deixa a bola para Arnaldo, são dois na marcação, agora aciona de novo Auremir, no setor intermediário, todo o Náutico no campo de ataque, Náutico 0, Guarani 0, 14ª rodada, Campeonato Brasileiro Série C, lá do outro lado já triangula bem o time do Hélio dos Anjos, vem Lucas Cardoso por baixo, tenta o levantamento, afasta o perigo dali, tira Diogo Silva, mais um chutão, a bola caiu com o zagueiro aqui do outro lado, Matheus Silva, o Tigrão tá certo, o jogo é ruim, o jogo é feio, ele tem nuances de emoção, de trocação, mas o jogo tecnicamente não é bom, se esperava mais de dois times que duelaram tanto pela Série A do Campeonato Brasileiro, como agora. A tentativa de 1-2 na ponta esquerda para o Náutico, bola direto para fora, para sorte Bugrina, é tiro de meta. Andrei para fazer a cobrança. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Bugre não faz gols há 2 jogos, não vence há 3 jogos. Tá na hora de balançar a rede hoje, Bugrão. Tá na hora de balançar a rede, Bugrão. Mas aí é difícil, porque o Náutico não sofreu gols nas últimas 4 partidas. O Alvirrubro ainda possui a melhor defesa do campeonato com apenas 6 gols. Tomou só 6 em 12 jogos. Eles jogam fechadinhos, o Timbu fica ali na sua toquinha e não toma gols. Então o resumo é esse, o Guarani sem marcar gols a 2 e o Náutico a 4 jogos seguidos sem sofrer nenhum. O Bruno Santos perde a bola, a recuperação do Arnaldo, tocou à frente, Paulo Sérgio vem para fazer o pivô, ela sobrou para Marco Antônio pelo meio, descarregou com o Arnaldo, acelerou lá, vem Timbu, atenção, perna esquerda, faz a virada de jogo pela ponta esquerda para Lucas Cardoso, botou à frente no comando, vai sair o chute na tentativa da infiltração lá pela ponta esquerda do Vinícius, chega a zaga do Guarani para meter essa bola para fora.
É lateral na ponta esquerda, tem pressa. Atenção, Igor Fernandes. Ele tem a opção de tocar aqui curtinho ao seu lado para o Vinícius. Lá vem o capitão, ele domina. Vem para o campo de ataque, jogada sua individual. Chegou ali de fundo, não chegou. O campo acabou para ele. Tiro de meta para o Andrei. E um panorama do público, bebê. Como está o público aqui no Brinco? O público melhorou bastante, né? O pessoal chega de última hora. Para se ter uma ideia, o setor que mais tem gente é o tobogã nesse momento. Embaixo do tobogã tem bastante gente também. Atrás do gol, parcialmente, né? E a parte da Vitalícia tá bem parecido com atrás do gol de entrada. Eu tô chutando aqui pelo menos 5 mil torcedores essa tarde aqui no Brinco, viu, Roger? Torcemos para que seja 5 mil torcedores. Até porque a média do Guarani nesse campeonato é de 3.996 torcedores por jogo. O 8º melhor da Série C. Um total de 23.069 bugrinos já estiveram por aqui em 7 jogos. Bugrinos e também os visitantes, né? Se o Guarani fizer 5 mil torcedores hoje, como prevê o bebê, será maior que a sua média e vai, consequentemente, aumentar a sua média também. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br. Veja como falar com a loja mais próxima de você. 5h40 da tarde, hora esportiva do Brasil. O tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 40, primeiro tempo. Para o Dangar, para o Robson Vitoriano e Leme, para toda essa galera, eu confirmo, aqui Brinco, vem Guarani, pela ponta esquerda, Emerson levanta, passa perto na jogada do Bruno Santos. Ele se joga na bola, meio que de peito. Passa isso aqui, ó. Isso aqui vai pra fora, quase o primeiro gol, bebê. E a origem da jogada foi com o Mirandinha pela ponta esquerda. Ele dominou bem, foi na raça, tocou pro Emerson, cruzamento perfeito. E é claro que o Bruno Santos se jogou na bola e de peito, como você bem disse, tocou no cantinho esquerdo do Muriel, que já estava batido. E olha, foi por aqui, ó. Por muito pouco que o Guarani não abriu o placar, 0-0. 0-0, plantão esportivo, Edu Pinheiro. Olha, Floresta e ABC, primeiro tempo na Série C, 0-0 em Horizonte, 19h30 tem Retrô Ipiranga. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá vem Guarani, Mirandinha, ponta esquerda, contra-golpe, engatilhou, perna direita, agora bateu, a esquerda do gol! 2 chances seguidas e o Miranda perde a galera, Bereta! É, e foi o Mirandinha que colocou fogo no jogo. Como eu disse, na última jogada a origem foi com ele, agora na individualidade ele buscou o canto esquerdo do Muriel também. A bola passou lambendo a trave, tiro de meta, mais 4 minutos de acréscimos. Alô, professor Joeval Martins. Está relatando aqui algum probleminha lá no aplicativo Band Campinas, mas ele já migrou no YouTube. Obrigado, professor. Ele é torcedor do Náutico Capiberibe. Alô, Paulo César Ferreira. Deixa eu abraçar aqui o Luiz Martins. Abraçando toda essa galera que está acompanhando a gente em qualquer parte do Brasil e do mundo. Não há limites para a internet. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, mais saúde para o seu dia a dia. Máximo de sabor para suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Sentiu. Quem sentiu, bebê? O Gabriel Silva foi chutar essa bola no jogador do Náutico, sentiu o posterior da coxa direita. Não sei não se ele vai continuar no segundo tempo, hein? Escanteio lado direito, quem tá de perna esquerda é o Diego Torres e de perna direita o Kelvin, os dois na bola. Escanteio Bugre. Vai Kelvin, Diego Torres, os dois posicionados. Já saiu da posição, o Kelvin tá mais para o capitão. Vai o 10, o argentino. Capricha, partiu, levantou, fechado no primeiro pau. Bola foi desviada, vai sobrar com o Mirandinha na grande área. Desceu no terreno, já puxou para fora dela. Agora a parede esquerda da grande área, soltou. Atenção, partiu pro segundo pau. Tirou a zaga, voltou o rebote. Kelvin pra fora, pega mal. Tiro de meta, Breno Beretta. Lembra quando o pessoal da Bandeirantes falava Bandeirantes, o canal do esporte? Ele bateu, parecia um tiro de meta. Realmente o que o Kelvin bateu por cima do gol do goleirão Alisson, não tem cacuete para bater, né?
0x0 aqui no Brinco. Há muito tempo o Marcelo Copertino mandou 6 jogadores se aquecerem. E agora Guilherme dos Anjos manda também os reservas, 6 reservas do Náutico fazerem o mesmo. Eu quero ouvir o Tigrão na reta final do primeiro tempo. Antes aqui, o Dangar tá dizendo que eu sou sósia do Alberto Valentim. Pô, você tá de sacanagem comigo, Dangar? Roger Valentim, são irmãos. Vai te catar, meu. Ah, chupa meia dúzia de prego. Tá doido, ó? Eu sou muito mais bonito que o Alberto Valentim. Muito mais. O Tigrão vai opinar. Opina, Tigrão. E aproveita e opina do jogo também, se bem que o mais importante é você opinar sobre a minha semelhança de Alberto Valentim. Não. O Roger é muito mais bonito. Meu Deus. Inclusive malhado e tudo mais. Estiloso. Nada a ver. Muito mais bonito. Olha, o jogo ficou devendo. O Guarani teve 2 lances interessantes aí. Nessa peitada na bola do Brunão. Depois o chute do Mirandinha. Foram os 2 melhores momentos do Guarani. No cacuete do rádio aqui, antes do Edu me acionar, ele provavelmente vai reprisar esses 2 lances. Momentos agudos, sim. Muito agudos, não. Não, mas a bola do Brunão poderia ter entrado num belo cruzamento do Emerson Barbosa. Termina o primeiro tempo, está terminando, né? O jogo vai a 48. Está terminando o primeiro tempo com o Guarani ligeiramente superior. Percebeu que precisa botar um pouco mais de lenha na fogueira, né? Agora vai o Brunão lá. O Brunão tem que tomar cuidado com essa linha de impedimento. Ele já foi ali flagrado em 3 oportunidades. Mas é muito pouco, né? 2 chances. Nem no gol foi. Mirandinha passou próximo do poste esquerdo do Muriel. Antes dessa, a peitada na bola do Brunão. Também passou lambendo, mas nem no gol foi. É muito pouco por aquilo que é a necessidade do Guarani de ganhar o jogo. Emerson pega o Kelvin. Falta na ponta direita. Mais pro meio, é falta aqui, leva muito perigo contra o gol de André em Breno Beretta. E o Emerson tem que tomar cuidado porque ele tá pendurado pro derby. Uma falta perigosa lá do direito, pode ser o último bom momento do Náutico desse primeiro tempo. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade, é desktop, planos a partir de R$ 79,99. Desktop sempre ao seu lado. 4 na barreira do goleiro Andrei. 2 posicionados para bater. Igor Fernandes e o camisa 10, o Lucas Cardoso. Autoriza o paranaense José Mendonça da Silva Júnior. Momento de expectativa. Pega essa, Andrei. Pega essa, Andrei. Partiu, bateu. Não pegou. É gol. É gol, é gol, é gol, é gol. É gol, Lucas Cardoso. Gol do Náutico. Da união de tuas cores mágicas. Que golaço! A força e a raça. Lucas Cardoso, camisa 10. Ele não perdoa. Lucas Cardoso marca. Um golaço. Ele é o O goleiro ajeita a barreira, deixa a barreira cuidar do canto esquerdo. Ele vai cuidar do canto direito. Ela passa da barreira e quando ele tenta pegar até toca, mas ela vai morrer no fundo do gol do Budri. Lucas Cardoso é fatal, é letal, é o tal, ele não perdoa, ele faz a festa do torcedor nordestino aqui no Brinco. 1 pro Náutico, 0 para o Guarani, Breno Beretta. É na bola parada, né? O Lucas Cardoso chutou bonito, chutou forte, a bola fez curva para morrer no canto esquerdo do goleiro Andrei, mas foi em cima da barreira. Para mim, ele armou mal a barreira. O Náutico abre o placar no finalzinho do primeiro tempo, 1-0 aqui no Brinco. Eu tenho essa visão, mas eu vou deixar isso pro Tigrão falar no papo já no intervalo. Bandeirantes com Edu. Guarani tem mais 1 minuto, o árbitro deu mais 1, vamos a 49, portanto. Vem Mirandinha, deixa o seu adversário no chão, chama pra cá, pra lá, chega rasgando, Arnaldo mete pra fora, arremesso lateral para o Bugre na ponta esquerda, 1-0 no Náutico. Já usou o novo site da Sanasa? Tá tudo muito mais fácil e prático. Anote aí, sanasa.com.br.
Rasga Marco Antônio, a bola da sua grande área, tirou, refrigerando a pátria do Náutico. Rebote voltou aqui atrás para a equipe do Guarani. Diogo Silva é acossado pelo Vinícius, é obrigado a recuar para o Andrei, que dá um bicão na bola, levantando para o campo de ataque. Não há tempo para mais nada. Vaias no brinco. José Mendonça da Silva Júnior mostra o meio de campo e bota um ponto final no primeiro tempo. Gol no finalzinho, Lucas Cardoso, ele falta um golaço aos 47. Náutico 1, Guarani 0, Edu Pinheiro. Pois não, grande Roger Williams, o Breno Beretta, situação de momento aí, torcida, claro, dá pra ouvir vaiando. Como é que tá o público aí, bebê? O público tá bom, Edu, principalmente no tobogã. Eu tô calculando aqui 5 mil torcedores. E a torcida tá vaiando os jogadores, xingando bastante aqui na saída do gramado, os atletas do Guarani, principalmente por esse finalzinho do jogo, né? Torcedor pegando no pé. Pra mim, Edu, eu não tenho recurso da TV aqui, mas pra mim, o goleiro Andrei, que ainda não saiu, ele vai ser o último a sair, armou mal a barreira. O único cartão amarelo foi aplicado até agora para o Matheus Silva, zagueiro da equipe do Náutico, viu, Edu? Escalação do Guarani, Breno. Escalação do Guarani: Andrei, Cicinho, Diogo Silva, Alisson e Emerson, Cadi, Kelvin, Diego Torres, Gabriel Silva, Mirandinha e Bruno Santos. Os dois pendurados titulares, Andrei e também o Emerson, viu, Edu? Ó, já o Tigrão comentando esse gol aí, e vai voltar no segundo bloco também o Tigrão. Olha, o maior... Estão vaiando bastante o Andrei, viu, Edu? A torcida que tá aqui atrás do gol, nas vitalícias, estão xingando bastante o Andrei. Vamos vir um pouquinho, olha só, hein? Olha lá. Ô, Tigrão, dá uma emenda então com você. E aí, esse gol aí, Tigrão? Bom, é o seguinte, tinha um canhoto e um destro na bola. Quem bateu foi o destro. Só que a falta era do lado direito, meia direita. Dali o ângulo é mais favorável. Entenda o que eu vou dizer. Ele é mais favorável para quem bate com a canhota. Ele dá uma curva com o lado de dentro do pé. E aí bateu por fora da barreira, por cima, mas fazendo a curva no sentido exatamente da batida de pé direito. Não era o melhor ângulo para pé direito. Eu fiquei com a sensação, Edu, de que o Andrei armou a barreira esperando a batida de pé esquerdo. Então ele cobriu um pouquinho mais o seu lado direito e não o lado esquerdo dele, Andrei. Consequentemente, o lado direito de quem ia bater. Porque a tendência, se fosse de pé esquerdo, seria a bola no outro canto. E eu até acho ali, né, para quem já bateu uma bolinha, que é mais favorável realmente para bater com a perna esquerda. Aí ficaram os dois, aquele negócio de jogada ensaiada, e o Andrei esperando, vem com a canhota, vem com a direita. Vem com a canhota, vem com a direita. Só que, naquele ponto do campo, é mais apropriado bater com a perna esquerda. É mais favorável, é mais a caráter para o canhoto. Aí o canhoto ficou ali de miguezão e o destro é que bateu, o Lucas Cardoso. Agora, eu não posso concordar com as vaias para o goleiro. Eu acho que o time não jogou bem, o Guarani não estou uma bola no gol. Nenhuma. O Muriel não fez nenhuma defesa. É muito pouco para quem está aí no limiar de se classificar ou de ficar na Série C. E o Guarani está também praticamente com a mesma distância, do 8º para o 17º, né? Então vai vendo aonde que as coisas vão chegando, aonde que o rio vai desaguando. Vai vendo. Uma derrota hoje, dependendo do complemento da rodada, pode deixar o Guarani ali, ó, muito próximo de zona de rebaixamento. É claro que o campeonato é muito equilibrado. Agora, voltando ao gol, eu sou a favor de dar mérito também para quem faz o gol. O gol só não sai por... Não é só no momento de falha. Não é só por isso que o gol acontece. O gol sai também por mérito de quem bate.
E eu acho que o Lucas Cardoso bateu com curva e muito forte, violentamente com curva. Tava muito do outro lado, esperando a bola daquele lado. O Andrei, nós vamos ver direito, mas eu acho aqui que nós temos que dar mérito também para a qualidade da batida. Não acho justo jogar a derrota parcial até agora nas costas do goleiro. Primeiro porque a falta foi uma falta besta. O jogador do Náutico estava currupiando ali, girando com a bola, e no momento da falta ele estava de costas para o gol do Guarani. Portanto, eu acho que quem fez a falta foi o Emerson Barbosa. Sim, ele. Foi ele, né? Foi ele. Então, precipitado. Chegou ali e deu um beliscãozinho. Era bola só para cercar. Se o cara tá ali serpenteando, fazendo aquele corrupio, girando em torno da bola, espera ele definir, cerca, encurta. O Emerson foi e derrubou o cara que estava olhando lá pro gol do Náutico. Então vai jogar só nas costas do goleiro? Eu acho que não houve falha, não. Foi uma bola rápida, com curva e muito bem batida. Por isso, eu acho que não é justo jogar nas costas do Andrei, pelo menos hoje, né? Ele tem aí algumas falhas já catalogadas, mas hoje foi muito mérito de quem bateu, Edu. Bom intervalo, viu, Breno? Valeu, Edu! Peguei tava comendo, né? Tá já certo. fui no banheiro e já voltei, viu, Edu? Depois você vê, informa se tem alteração, hein? Olha, um grande abraço ao Benê, meu amiguíssimo, meu irmão Benê, eterno presidente do Centro Cultural Luiz Braille de Campinas, convidando para o pessoal visitar e compartilhar o Instagram do Centro Cultural Luiz Braille de Campinas, né? Centro Luiz Braille de Campinas, no Instagram, para você compartilhar e curtir, para você ver as ações aí, eventos, oficinas, histórias inspiradoras e ações em prol da inclusão e autonomia das pessoas com deficiência visual. Um grande abraço com muito carinho a todos do Centro Cultural Luiz Braille de Campinas. Vamos ajudar. Olha, intervalo 1-0 Náutico, o Floresta marcou com o Jean. Floresta 1 ABC 0, o Tigrão volta para complementar o seu comentário, 17h56. Futebol. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando.
revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Tem futebol na Bam Bam Bam. Floriano e Leme pra toda essa galera, eu confirmo, aqui brinco, vem Guarani, pela ponta esquerda, Emerson levanta, passa perto, uma jogada do Bruno Santos, ele se joga na bola meio que de peito, passa isso aqui, ó, isso aqui vai pra fora, quase o primeiro gol, bebê! E a origem da jogada... E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Esse lance aí, Tigrão, foi a 40 minutos, a grande chance do Guarani, Brunão de peito, né? Aliás, começou com Mirandinha pro Emerson, Barbosa, que cruza, Brunão de peito, né? Não dava tempo de colocar a cabeça, a bola tava na meia altura, foi deixei com o peito mesmo, né? E acabou raspando. Na sequência, não tirei aquele chute do Mirandinha, ele chutando de fora da área, tirou na marcação e chutou do bico da grande área e a bola também passou perto. O Guarani demorou 40 minutos para responder, mas depois tomou o gol aí de falta do Lucas Cardoso, já comentado por você, Tigrão. Sabe o que acontece? Em primeiro lugar, eu quero mandar um grande abraço aqui pro André Aranha, que está nos ouvindo, e pro seu fiel escudeiro Felipe Diniz. Nossa, quanta honra. Estão ouvindo. Que é isso? Não estão felizes com o que estão vendo. Ambos dizendo que o André é mão de alface. Agora, um abraço para os dois. Grandes amigos, grandes profissionais, meninos de ouro. Tá. O problema é o seguinte. E o Emerson? Ninguém vai falar para ele por que ele fez a falta inadvertidamente, de bobeira, sem refletir a respeito do lance, sem projetar e sem planejar aquilo que ele ia fazer. Então, pode até... E tocou na bola. O Andrei tocou na bola. Ele toca na bola, a bola é rápida, ele toca, mas não o suficiente para desviar a trajetória e tirar da linha do gol. Então ele espalma para dentro do gol. Tem isso também. E isso aumenta um pouquinho essa crítica do torcedor do Guarani para cima do goleiro, do Andrei. Agora vamos falar do jogo. Como é que o Guarani... Oi, Breno. Duas mudanças vão pintar no Guarani. Eu não sei quem vai sair, mas vão entrar o Rafael, zagueiro, e o Isaac, viu? Os dois estão aquecendo aqui. Eu acho que ele tira o Gabriel Silva e vai tirar também um zagueiro. Vai tirar o Alisson. Só palpite, tá? Daqui a pouco você confirma. Agora, o Guarani tá com 3 atacantes. O Diego Torres, que é o cara da articulação, da transição, está totalmente envolvido pela marcação do Náutico. Muito lento, não sai no vazio para receber a bola, não fez o time jogar em torno dele, ele que é a estrela da companhia. E aí o que é que adianta, e a gente elogiou quando a escalação foi dada, foi divulgada, os 3 atacantes. Do que é que adianta 3 atacantes se o meia não está jogando e se os volantes não progridem com a bola? Ô, Tigrão. Eles pegam e tocam de lado ou para trás. Tô falando do Cadi e do Kelvin. É volante brucutu, né? 2 brucutus, marcadores. Então, eu não sei. De repente, essa mexida aí, que acabou de dizer que vai acontecer o Breno Beretta, se não fosse jogo, por exemplo, para tirar um dos volantes e botar o Giovani, que é um segundo volante com cara de meia, que é mais vertical. Porque se o Diego Torres está sem inspiração
e os dois volantes são coadjuvantes da inoperância, vou dizer de novo, se o Diego Torres está sem inspiração e se os dois volantes são os coadjuvantes da inoperância do meio-campo, o que é que adianta ter 3 atacantes? Tem que ter a transição, né? E o Mirandinha lá, muito em cima da linha, bem marcado, deu um chute. Segundo lance, em ordem decrescente, mais perigoso. Aliás, foram só 2. A peitada na bola do Bruno Santos e esse chute cruzado, saindo da esquerda, vindo para a meia na diagonal e batendo cruzado do lado oposto. A bola passou perto. Mirandinha, é muito pouco. E o Gabriel Silva, absolutamente nada. O Brunão, uma peitada na bola e mais nada. Bom, resumindo em síntese, o jogo caminhava a passos largos, a passos certeiros para o 0-0. Aí uma falta boba, desnecessária do Emerson Barbosa, a batida, a barreira, a batida do goleiro com a mão na bola jogando para dentro e a fatalidade consolidada. Resumindo, placar perigoso, o Náutico tem uma defesa muito bem postada, tem uma linha de volantes que marca muito, o Náutico volta num esquema de futebol sanfona, sem a bola volta todo mundo, com a bola desce até com 6 jogadores, e foi aí que a casa caiu. Não era para ter virado 1-0. Eu acho que se a falta desnecessária a 46 minutos e batida aos 47 não tivesse sido cometida, o jogo teria ido para o intervalo 0-0, o que já seria ruim para o Guarani, né? E o Andrei, eu tô vendo nesse momento aqui na tela da Band a batida do Lucas Cardoso. Ele vai para a bola dentro do protocolo, né? Mas a bola entrou lambendo o poste esquerdo. Volto a dizer a minha opinião inicial no momento da batida. Vai tem começar. também o mérito de quem chutou. E o Guarani tem que mudar o comportamento para o segundo tempo. A pressão vai ser muito grande da torcida. O Náutico vai puxar as linhas para trás. E tá muito perigoso o jogo para o Guarani, meu queridíssimo Roger Williams. Valeu, Tigrão, aqui apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirante. Alô, torcedor, vamos nessa Série C, 14ª rodada. Bola rolando no brinco. No rádio, na internet, só da Bandeirantes. Alterações no Guarani, a confirmação de Breno Beretta. Saiu Alisson, zagueiro número 4, para a entrada do Rafael, 14. Saiu Alisson, entrou Rafael. E saiu Gabriel Silva, número 7, para a entrada do Isaac, 20. Saiu Gabriel Silva, entrou Isaac. 2 pendurados que agora estão no time titular do Guarani. Acerta o nosso comentarista no intervalo. Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro, que volta depois do jogo no apito final, o maior pós-jogo do rádio brasileiro. Vamos ver o Guarani com 2 alterações, como é que vai ser no segundo tempo. Guarani defende o gol do portão de entrada nesse segundo tempo, ataca consequentemente para o gol do placar eletrônico e vem aí Bugrão. Isaac rolou pela ponta esquerda, chegou o Emerson, impedimento. Primeiro do segundo tempo e uma coleção inigualável de impedimentos do Guarani no jogo, dessa vez dedurado pelo João Fábio Machado, Britilhari, que é do Paraná também. O trio é paranaense no jogo de hoje. Cai a noite campineira e cai também a temperatura, que nesse momento dá na casa de 20 graus. Chamou, falou. Que é um detalhe, eu até falava no primeiro tempo, o Alisson, 0 confiável, ele foi substituído nos 2 últimos jogos do intervalo. E a torcida pegou demais no pé dele. Seria realmente um segundo tempo terrível para ele. 1-0 Náutico, gol de falta de Lucas Cardoso aos 47. No apagar das luzes do primeiro tempo, o Timbu tá vencendo. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade, é desktop. Planos a partir de R$ 79,99. Desktop sempre ao seu lado. Chutão da defesa para ataque da equipe do Guarani. O Náutico vem tentando interceptar. Cai o jogador do Náutico.
pede a falta, o árbitro marca a falta pra cima dele. Kelvin 12 desabou, pra mim não houve nada, mas o árbitro de longa distância marcou, ninguém reclamou, então é falta para o Timbu. Na risca divisória do campo, parte Arnaldo pra cobrança, usa a perna direita, faz o levantamento na ponta esquerda, chega subindo de cabeça Cicinho, a bola vai sair, se sair do Náutico não chega a sair, jogadores se enroscam por aqui. Último toque do Igor Fernandes para a sorte do Guarani, é lateral Bugrino. É lateral para o Bugrão, Mirandinha deixa a posição da cobrança, deixa para o Cicinho. 2:45 de bola rolando. Cobra o Cicinho, arremesso lateral até a presença do Kelvin. Kelvin vem, devolve com o Cicinho. Aqui à frente. Faz caquinha, dá arremesso lateral de graça para a equipe do Náutico e ouve as vagas do poderoso estádio Brinco de Ouro da Princesa. Bugrão que perdeu a invencibilidade, que tinha 7 jogos, com 3 vitórias e 4 empates. Neste período, ao ser derrotado para o Anápolis por 2-0, jogo que está sendo contestado pelo time do Guarani, pela equipe bugrina. Está na Justiça Desportiva este caso. O Guarani está contestando, foi para a justiça, diz que tem um erro de direito que aconteceu, entrou no STJD com um pedido de anulação do jogo contra o Náutico. Será que vai terminar em pizza? Vamos acompanhar. Acho que vai. Será, hein? Eu acho que o fato de ficar alguns instantes com 12 é um erro grave, não por conta do momento da invasão da área, da cobrança do pênalti, nada disso, mas o fato da confusão de 12 em campos no momento de bola parada. 12 em campo no momento de bola parada. Isso pode valer realmente algo inédito. Eu não me lembro da última vez que nós tivemos anulação de uma partida e o Guarani, de toda forma, está apelando ao STJD. 4 minutos, vem Bugrão. Tem todo o segundo tempo o Guarani para tentar empatar e quem sabe virar. Vai Cicinho, tem que apertar, tem que ser mais atrevido. Estava marcado pelo camisa 10, Luca Cardoso, ele volta a bola atrás, soltando para o Rafael que entrou no segundo tempo. Sai jogando errado o time do Guarani. A bola já está de novo com o Náutico. Paulo Sérgio, atenção, ele arredondou a jogada para Marco Antônio, colocou na grande área. Sai para fazer o chute, quase o Kelvin consegue. Desarma-se, o time do Guarani já vem para o campo de ataque. Isaac, passadas largas, atenção, abre o braço, abre o compasso, dizendo que vai tocar pela direita, tocou para Mirandinha. Vem bem na proteção, protege Igor Fernandes por ali, ele tira o perigo, coloca para fora, arremesso lateral para a equipe do Guarani bater. 18 horas, 11 minutos, hora esportiva do Brasil. Você ligado no futebol da Bandeirantes, cai o jogador do Náutico. Interrompe o ataque do Guarani. De mãos à cintura, fica pé da vida com o árbitro da partida que parou o jogo para atendimento. Arnaldo tá estatelado no chão, tá lá um corpo estendido no chão, Bruno Beretta. O que mais vai ter nesse momento é cera do Náutico, né? O jogador tá caído, sendo atendido pelo departamento médico. E o Guarani tá jogando contra o relógio, porque tá perdendo o jogo 1-0 pro Timbu. Alô, Luiz Felipe, o homem do morango do amor. Você já comeu o morango do amor, Bruno Beretta? Ainda não. Pra te falar a verdade, eu não gosto de doce. Eu até como morango, mas eu ainda não experimentei. Vou experimentar porque é uma febre, né? É uma febre. Tem que acertar a mão pra fazer e acertar a mão onde compra, né? Será que é meio duro, igual a maçã do amor? Não sei. Morango do amor. Luiz Felipe é craque. Atenção, domina pelo meio de campo Kelvin, abre pelo lado esquerdo, lá vem Bugrão. Emerson na descarregada, deu errado, o Guarani sai jogando errado, mas depois o Náutico retribui. Isaac pegou espertamente a bola pela ponta esquerda, rolou pelo meio para Kelvin. Kelvin deixou de lado para Cadi, pode até bater aí, prefere triangular a jogada com o Cicinho. Setor direito do campo, Cicinho já vai tocar para Mirandinha, esquece a bola. Melhor para Igor Fernandes que sai para o jogo, bate em cima do Mirandinha, ganha arremesso lateral. O Náutico vai enrolar o jogo no segundo tempo, escrevam aí que eu tô dizendo. Náutico que vem de vitória simplesmente sobre o líder Caxias por 2-0 em casa. Caxias amanhã, adversário da Ponte, 4h30 da tarde, a Ponte vai até Caxias do Sul, vai pegar o líder da Série C do Campeonato Brasileiro, 4h30, Leandro Boles transmite aqui na Bandeirantes com o Timácio Batista. Guarani de novo insiste, Kelvin lança do meio pro ataque, um chutão na verdade sem muita precisão. Ficou tranquilo com o goleiro Muriel, desperdiça um ataque o Guarani, hein, bebê? Não tem o cacuete de armador de jogadas e nessa bola o Bruno Santos estava bem nela. Aliás, no primeiro tempo ele saiu muito da área, vamos ver no segundo, né? A Sanasa tá de aplicativo novo, site novo, atendimento pelo WhatsApp. Resumindo, tem uma agência da Sanasa dentro do seu celular. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca.
Comigo, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi, Danilo Capucci, Gil Kleber, toda essa galera colocando você dentro do brinco de ouro da princesa. Eu confirmo, 7, segundo tempo. Brinco de ouro, uma leve neblina vai caindo aqui no brinco agora. Tudo como terminou no primeiro tempo. Náutico 1, Guarani 0, Edu. Olha, terminou os paulistas na Série D de dado. Portuguesa 3, Boa Vista 0, Pouso Alegre 0, Água Santa 2. Inter de Limeira 0, Goiatuba 1, Itaberito 1, Monte Azul 2. Olha, o Água Santa se classificou hoje. A Portuguesa e a Inter de Limeira já estavam classificados, o Monte Azul já estava de fora. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos chegar a 150 likes nessa transmissão. Estou com 134, eu quero 150. Para sair o gol de empate do Guarani, temos que chegar a 150 likes. Desse show joia pra mim. E aqui vem o time do Náutico apertando o Paulo Sérgio. Recua o zagueiro do Guarani, a presença do goleiro Andrei. Andrei sai pro jogo, abre com Rafael. Rafael, bola curta com Cicinho. Lateralmente deixa pra Cadic. Lateralmente também toca pra Kelvin. A marcá-lo tem o Vinícius, camisa número 7. Toca essa bola pelo setor esquerdo. A noite cai. Essa camisa do Náutico é terrível pra enxergar a numeração. Ela é branca e vermelha, listrada, e aí meter o número branco sem aquela chapa, o número azul, sem aquela chapa, até no estádio é complicado. Diga, Breno! É complicado de ver de longe esse número mesmo azul nas listras, e a torcida começou a cantar vergonha, vergonha, time sem vergonha. Já começa a pegar no pé a torcida bugrina. Tá insatisfeita porque sabe que hoje é um jogo decisivo, é um jogo importante. Vitória hoje pode fazer o Guarani entrar no G8. Ó, Isaac. Ah, mas com esse passe acabou de entrar, esse passe cruz credo do Isaac não vai pra lugar nenhum, não. Que é isso? Conta Isaac aí, bebê, o que ele fez. Foi completamente ridículo, né, Tigrão? Mandou a bola pro quero-quero, né? Eu acho que os dois volantes do Guarani já mostraram suas claras limitações. Cadi e Kelvin. Jogadores só de marcação, só de destruição, né? Jogador míssil, só destrói. Então, sei lá, tem o Caio Melo aí no banco, né? Caio Melo é um volante também, mas com mais técnica, com mais profundidade, com mais manejo de bola, com mais qualidade de passe, um jogador que chuta. Não vem bem? Não, tanto é que perdeu a posição. Mas já deu para ver que está sem intensidade nenhuma o Diego Torres. É ele que faz a bola chegar. Só que o Náutico não está deixando ele jogar. E é ele que vai sair, viu, Tigrão? Tem alguma liberdade. Quando o Guarani está com a bola, eles não têm a característica. Eles tocam de lado, tocam para trás, olha lá. Vai embora o Torres. Por quê? Porque não se acha no jogo. Lento, sem mobilidade, sem intensidade. Vem o 21 aí, Breno, confirma aí. Exatamente, Cauã Jesus entrou no Guarani, saiu Diego Torres, camisa número 10. O Cauã, ele é mais atacante do que meia. É um meia atacante. Não sei, vamos ver, tomara que entre bem. Ele é um canhoto, tem qualidade, tem entrado relativamente bem, especialmente quando entra com o jogo em andamento. Agora, vamos ver, vamos avaliar, mas eu ainda tô nessa tecla aí. O Guarani já fez 3 alterações, fez agora a primeira parada, tem direito a mais 2. Eu tiraria o Cadi e colocaria o Caio Melo. Vamos ver se nós estamos na mesma sintonia de leitura do jogo que o Maurício Copertino. Vamos ver. 11:20, segundo tempo, placar de 1-0 para o Náutico, confirmando a alteração no Guarani. Cauã Jesus veio aí, camisa 21, saiu o capitão Diego Torres. Vamos só identificar quem ficou com a braçadeira de capitão, que outrora já serviu grandes capitães bugrinos, que o argentino deixa agora para a entrada do Cauã Jesus. Esse é o futebol da Bandeirantes, comando de Carlos Batista, você ligado no FM 85,7 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixa o like aí, a meta é 150. 142, galera, tá chamando, faltam 8, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca.
12 minutos, segundo tempo. 1 pro Náutico, 0 para o Guarani, Edu. Olha, 21 horas, jogo do Palmeiras, hein? Palmeiras e Grêmio, o líder Cruzeiro, e amanhã, 16 horas, Mineirão, Cruzeiro e Ceará. Palmeiras e Grêmio, você vai ouvir aqui em rede a Bandeirantes Nacional e a Bandeirantes Campinas juntos. Essa semana começou a funcionar a Bandeirantes Brasília, que ao lado da Bandeirantes São Paulo, a Bandeirantes Porto Alegre forma essa grande corrente de rádio, essa grande cadeia de rádio tradicionalíssima do futebol e do jornalismo brasileiro. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares do Brasil. Salsicha Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tabela pela ponta esquerda, lá vem os caras. Igor, a bola correu mais do que ele, se perde em linha de fundo, tiro de meta para Andrei bater. Roger, diga! E o capitão, você perguntou quem é agora? É o Isaac, tá no braço direito dele, a faixa. O Isaac é o capitão do Guarani agora. Segundo o Tigrão, Isaac Sieber, camisa 20 do Guarani. O cara que quando não é titular é o 12º jogador sempre, hein? Esse aí só se ele ficar doente, como ele já ficou num outro jogo, ou se ele tiver suspenso, né? Perigoso entrar em campo com o soro pingando na veia. E o cara tá lá. Vamos lá, mas eu quero que ele faça 5 gols hoje. Olha o Mirandinha. Acelera Miranda, vamos Bugre, avante Bugre. Toca essa bola, calma Jesus. Vamos garotinho. Vamos lá garotinho. Perna esquerda, partiu, levantou no segundo pau. Bola muito forte. Passa da cabeça do Isaac e vai pra fora. É um segundo tempo de muitos passes e lançamentos errados da equipe do Guarani. Não pode bobear contra o Náutico, cara. O cara é 6º colocado. Tá chegando a 23 pontos, agora vai pegar o elevadorzinho. E como visitante, simplesmente também tem a 6ª melhor campanha. 8 pontos conquistados fora de casa antes dessa rodada. Tá chegando com essa vitória, 11 pontos conquistados fora de casa. É um time que faz muito barulho fora dos aflitos. E agora uma falta aqui à frente da cabine da Bandeirantes. Igor Fernandes derrubado. A falta foi do Mirandinha. Achei até que ele ia mostrar um cartão pro Mirandinha. Cartão pro Guarani. Seria ruim nesse momento, se bem que ele não está pendurado. O Guarani tem Andrei, Emerson Barbosa, o Rafael, o Caio Melo, o Isaac, o Luiz Miguel e o Lucas Rafael. Alguns deles poupados no primeiro tempo pelo técnico Marcelo Copertino, porque o próximo jogo é o derby contra a Ponte, derby 210, sábado às 5 da tarde, e derby é na Bandeirantes. Agora tentou arremate de longe, o Marco Antônio, a bola bateu no chão e facilitou a defesa para o Andrei. Goleiro Bugrino sai pro jogo, o Guarani prefere expediente de bola no chão. Aí vem o Kelvin, passa bonito no seu marcador, já abre essa bola lá pelo setor esquerdo do campo. O Cauã já tá na ponta esquerda em vez da direita, a bola já chega lá pela ponta esquerda para o Emerson, cruza na boca do gol, buscando o Bruno Santos, tira a zaga do Náutico no meio do caminho. Vai brigar por ela o Kelvin ainda, ele briga, consegue, a bola é aberta pela ponta esquerda, Emerson Barbosa domina contra a marcação do Vinícius, o capitão dos caras prefere tocar atrás do time do Guarani, reabre o jogo com o Diogo Silva, Diogo lateralmente com Rafael, com PH, entrou no segundo tempo, abraça a bola com o Cicinho, 15 minutos e meio, o eletrônico já marcou, 15 e meio, atenção, devolve essa bola de novo, lateral para o Rafael ao Andrei, bola perigosa e atrás, é pra frente que se toca a bola, Guarani, tá perdendo o jogo, precisa levantar essa bola para o campo de ataque, levanta agora buscando o Mirandinha, chega no corte, o Igor Fernandes, a bola sobra pelo meio, tá em disputa, no passe que faz o Bruno Santos, ela desviou no jogador do Náutico, facilitou para o domínio aqui pelo setor esquerdo defensivo, a bola volta para o goleiro, Muriel chuta como pôde para tirar dali, depois de um recuo perigoso. Pressão da torcida do Guarani, valeu em cima do Muriel, lateral, retoma a posse de bola, o time do Guarani vai armando a bola lá pelo setor esquerdo. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Alô, Vladimir Catarino, nosso sempre companheiro aqui. Saudades do Vlad, tá acompanhando a gente, tá lá no YouTube da Bandeirantes. Ó, agora o Guarani tinha a chance do ataque. O Isaac pega a bola, dá um chute, o chamado peido de véia, ela passa à esquerda do gol, um traque. E aí recebeu as vagas da galera. Tiro de meta, eu confirmo, 16:50. Segundo tempo.
Cauã Jesus foi quem chutou. Essa aí, Isaac, você tá livre. Graças ao Tigrão. Eu confirmo, 1 pro Náutico, 0 para o Guarani, Edu. Série B, 18h30, Araraquara, Ferroviária e Operário de Ponta Grossa. Daqui a pouquinho, Ferroviária, a zona de rebaixamento. 20h30, Rei Pelé, CRB e Novo Horizontino. Novo Horizontino, terceiro colocado. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. rochaautopeças.com.br. Cartão. Daqui a pouco você informa porque vem Guarani. Emerson recebe do Isaac pelo setor esquerdo, cruza, bate no zagueiro, vai pra fora, escanteio. Escanteio Bugrão, Breno Beretta. O cartão foi pro Paulo Sérgio, que pisou no Cadi. Segundo amarelo do jogo, segundo para jogadores do Náutico. Agora o escanteio é do lado esquerdo. Mirandinha beijou a bola. Quem sabe o primeiro do Guarani. Alá, Marcelinho Carioca beijou a bola. Boa, Mirandinha. A fé não costuma falhar. A mentalidade, o pensamento positivo. De lá pra cá, Mirandinha parte e levanta. Muriel sai socando a bola corajosamente. Volta o rebote aqui pelo lado esquerdo do campo. Emerson empurra até o último homem do Guarani, que é o Cicinho. Aqui na cabeça defensiva do grande ciclo. Mete a perna direita, levanta lá na ponta esquerda. Vai tentar fechar para pegar o rebote. O Mirandinha sobe de cabeça, bota pra fora, Arnaldo colocando pra fora, arremesso lateral para a equipe do Guarani bater. Placar de 1-0, o Náutico tá vencendo, o Guarani tá perdendo. Vai sendo mais um jogo que o Guarani não vence, vai chegando a 4 jogos sem vencer. É o terceiro jogo por enquanto que não vai às redes o time de Marcelo Fernandes, hoje suspenso. Copertino tá no banco de reservas. Agora uma falta protocolar para parar o contragolpe. Falta em cima do jogador do Náutico, cometida pelo Diogo Silva. Falta no campo defensivo. Diga, Tiger! Houve uma inversão de lado aí do Mirandinha, né? No primeiro tempo ele jogou do lado esquerdo. E aí, com a saída do Gabriel Silva, que estava do lado direito, o Mirandinha que foi jogar no lugar dele. E o Isaac está aberto, quase que como um terceiro atacante do lado esquerdo. Então, invertida a posição aí do Mirandinha. Também não muda muito a cotação do euro, mas é só uma observação aí. Eu gosto mais do Mirandinha do lado esquerdo. Mais um recuo pro Muriel, que quase ele faz um autogol, cara. Ele tá nervosão. E aqui vem o Náutico na grande área. Bola tocada pra trás, Igor Fernandes bate na zaga, vai pra fora. O árbitro diz que não seguiu, a bola ficou com o goleiro Andrei. Dá pra descrever o lance curiosíssimo do Muriel. A segunda pataquada que ele faz quando a bola é recuada pra ele, hein, bebê? Ele perdeu a passada da bola. Olha o Guarani. Que lindo lance, Mirandinha pela ponta direita. Corta o zagueiro. Mete pra fora o zagueiro depois de linda jogada de Mirandinha aqui na ponta direita, hein, bebê? Foi o Auremir que chegou de carrinho, a tentativa de cruzamento do Mirandinha que ficou caído, né? Ele tá sentindo a perna, tá sentindo bastante, pedindo inclusive o atendimento médico. O Guarani tem um escanteio pelo lado direito. Agora, só para recontar o lance, né? O Muriel, ele tentou dominar a bola passou por baixo do pé dele. Aí a bola ia entrando, o Bruno Santos foi acompanhando a bola, tentou no carrinho fazer o gol. Só que o Muriel se recuperou, quase o Guarani empata. Escanteio lado direito, o Cauã Jesus está se posicionando para fazer a cobrança. Mirandinha manquitolando. Mirandinha se levanta agora com a ajuda do árbitro, tá manquitolando bastante o camisa 11 depois da grande jornada que fez aqui pela direita. Atenção, vai Cauã pra cobrança, gol do placar eletrônico, Guarani com a camisa verde, com short branco, com a meia verde, capricha Cauã Jesus, parte pra bola, perna esquerda, levantou muito forte. É a mesma coisa que falar, faz caquinha, cara. Ele fez, chutou um escanteio, nota 0. Mal demais, 21 minutos. É que não pode voltar o Diego Torres, né? Se pudesse voltar no lugar dele. Arrependimento matasse, né? A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 21:40, segundo tempo.
Quase metade da segunda etapa, quase entrando no último quarto de partida aqui. Segue vencendo o Náutico, 1 pro Timbu, 0 para o Bugre, Edu. Olha, daqui a pouco, 18h30, Recife começa Esporte Santos. Neymar está escalado. Botafogo e Corinthians. Daqui a pouquinho lá no Rio, o Memphis Depay no banco. Roger. Faltando 5 likes para 150 é a meta baixinha para esse jogo. Hoje tem TV Band, hoje tem o Batista na Band. Quem não pode ficar na TV tá comigo no rádio, pois não, bebê. O Mirandinha segue mancando, tá sentindo bastante a perna direita. Não sei se ele vai continuar do jogo. Falta lado direito, o Kelvin na bola. Kelvin pra cobrança, olha pra bola, olha pra área. Perna direita levantou no segundo pau. Ah, que é isso, cara? Os caras não treinam, cara. Não é possível. Não é possível. O Marcelo Fernandes tá dando férias pra galera. Ele só aparece no dia do jogo. Cada um mete sua chuteira e vai. Não é possível, bebê. A sexta bola levantada que os caras. Pô, isso aí é falta de treino. Tô pra dizer que é quase falta de fundamento, hein, Beirta? E falta de qualidade, né? Porque deixar toda hora o volante brucutu bater falta, não tem outro jogador com qualidade técnica. A gente, infelizmente, não pode acompanhar os treinos. Mas é uma brincadeira de mau gosto, né? Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo do sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Olha os caras aí, ó. Ponta esquerda, chegou o 7, chegou o capitão Vinícius. Liberdade total, ele cruzou na boca do gol, vai pintar o segundo. Passa do Kelvin. Vai atrás o Paulo Sérgio, sai da grande área. Lá pela ponta direita, o Náutico perde o gol. Atenção, vem por baixo, o Emerson faz a falta para cima do Paulo Sérgio. Com um certo delay, o paranaense foi o Esperidião Amin Cover. Marcou a falta na ponta direita, é pro Timbu bater o bebê. E o Emerson tá saindo no lucro, porque ele tá pendurado, já fez diversas faltas. Já ele vai tomar um cartão e ficar fora do derby. Uma falta pro Náutico, lado direito, vai pintar cruzamento na área do goleiro Andrei. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade é desktop. Planos a partir de R$ 79,99. Desktop sempre ao seu lado. Giovani vem aí. Guarda-chuva aberto aí, hein, Andrei? Lá vem cobrança de falta para a equipe do Timbu. Vai para a cobrança Igor Fernandes, apenas um na referência da barreira, que é o Cauã. Cauã Jesus na referência, isolado. Partiu Igor para a bola, levantou alto no segundo pau. Andrei vai lá para fazer a firme segura defesa. Já tem Giovani no Guarani, é isso, bebê? Exatamente, tá prontinho para entrar. Daqui a pouco tem Giovani, eu quero ouvir o Tigrão, 24 minutos. Tigrão, vida dura para o Guarani em Campinas, hein, Tiger? Tem essa alteração a gente já sugeria há muito tempo, né? No intervalo. Então, a demora dos caras para ler o jogo é impressionante. Já deu para sacar no primeiro tempo que com Cadi e Kelvin e com o Diego Torres sem inspiração, a bola não chega, né? Aí tirou o Diego Torres. Saiu o Mirandinha agora aí machucado, viu, Tigrão? Mirandinha machucado. Então, mas ele vai tirar um atacante e botar um volante perdendo o jogo? É isso aí. Ele tinha que tirar um volante e vir com o Giovani e ter uma outra opção aí. Eu sei que são poucas, mas de repente, sei lá, Luiz Miguel. Coloca o moleque, o Kevin, linha, né? Esse menino que tá no banco aí pela primeira vez, o Kevin, que anda fazendo muitos gols aí na base. Agora, quem é que vai ocupar lá o lado direito? Não sei. Vai ser o Giovani? Onde estava o Mirandinha? Esquisito, né? Isso é uma alteração boa quando você tá ganhando. Quando tá perdendo em casa, em tese, você tira um atacante machucado e vem com o segundo volante? Não sei. Tomara que dê certo. Mas eu não gostei, não.
26-20, etapa final de jogo, domina o Guarani, vem com Kelvin, no grande círculo do gramado, ele faz a abertura de pé da direita, soltando para Emerson, lado esquerdo do campo, chuteira verde para ele, encosta firme ali, pedindo o Isaac, tocou para o Isaac, recebeu, devolve com Emerson na ponta esquerda, tabelou com o Isaac, fez 1-2, linda finta, Isaac chegou ali de fundo, boa jogada, colocou no primeiro pau, tira a zaga do Náutico, insiste o Guarani, Emerson, lado esquerdo, bateu, carimba o jogador do Timbu, vai atrás brigando por ela, o sangue novo que entrou agora no segundo tempo, o Giovani deixa a bola sair, ganha arremesso lateral, Guarani que em casa soma 11 pontos na Série C, é a 11ª melhor campanha como mandante na Série C, não é aquilo que a gente esperava em casa, o Guarani, alteração, que agora está acumulando mais uma derrota jogando em seus domínios, diga! A primeira no Náutico, atacante por atacante, saindo Kelvin 12, entrando Caion com a 15, saindo Kelvin, né, entrando Caion. Caion vem aí com a camisa 15, primeira alteração do Guilherme dos Anjos, filho de Hélio dos Anjos, que está suspenso hoje, é o técnico da equipe do Náutico. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você, acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja que fica mais pertinho de você e agilize seu orçamento. Lateral Guarani, Cicinho levantou buscando o 15, Giovani, a zaga tirou, aperta o Guarani, tenta chegar firme, Rafael para cima do seu adversário, que é obrigado a dar um chutão, ela caiu, o último no Guarani, vem para pegar a bola que é o Diego Silva, camisa 3, ele abre essa bola para Andrei, quebra para o campo de ataque usando a sua perninha direita, levantando, buscando Bruno Santos, Bruno, no choque que teve com o Matheus Silva, pediu a falta, o árbitro obviamente não marcou, é bola para a equipe do Timbu, agora dar o troco, vem para cima, vem para o campo de ataque, bola tocada pela ponta esquerda com Vinícius, levantou na boca do gol, do segundo pau, Emerson para tirar, o Guarani agora tem um contragolpe, Isaac de peito, ajeitou para a passagem do Giovani que vai para o solo, é falta! Cartão aí pro Auremir Beretta. Matou o contra-ataque, né? Fez o que precisava, senão o Guarani poderia sair na cara do Muriel. E tá amarelado. Auremir, Guarani já cobrou, tem pressa. Guarani que tinha a expectativa de vitória, tem muito tempo ainda, mas com a vitória se aproximaria do G8, entraria no G8, mas agora ficar de olho também na parte de baixo, porque está apenas 3 pontos a zona do rebaixamento. A depender dos resultados, luz amarela para o Derby 210, que vai acontecer sábado que vem às 5 da tarde no Moisés Lucarelli. O toque do plantão. Pois não, Edu Pinheiro. Ó, Recife, gol do Sport, logo a 3 minutos, em que fase do Santos também, hein? Derek Lacerda, Sport 1, Santos 0. Giovani pega a bola, abre a bola, soltando para Cicinho. Cicinho pelo meio de campo, devolvendo a bola para Cadi. Cadi vai para cima, toque curto para o seu companheiro de balança, que é o Kelvin. Passe errado. Domina o Auremir para a equipe do Náutico. Agora bota para correr da ponta esquerda, sempre ele, sempre o motorzinho Vinícius. O capitão do Timbu vai entrar na área sozinho. Fecha Cicinho no momento no cruzamento, cedendo escanteio pro time de Recife, hein, bebê? Isso porque a dupla de volantes entregou a rapadura, né? O Cadi do lado do Kelvin. Eles estavam a 2 metros um do outro e não conseguiram acertar o passe, né? Escanteio lado esquerdo, o Náutico não tem pressa, não tem ninguém para fazer a cobrança lá. Ninguém para cobrar. 29-47, o árbitro vai lá e pega um do Náutico e fala: vai cobrar, meu filho. Vai cobrar, meu filho. É um duelo com cara de Série A em plena Série C. Vai dando o Náutico por enquanto. Guarani tem um pouco mais de 15 minutos agora para empatar o jogo. Vê um escanteio contra o seu gol, contra o goleiro Andrei. Meia hora, a equipe técnica da Bandeirantes já marcando para você. Escanteio, vai para a cobrança, gol da esquerda. Atenção, Andrei, guarda-chuva aberto aí. Lá vem ela, bola forte no miolo. Chegou no bate-rebate para quem? Para tirar. Vai, Andrei! É aquela bola tipo pinball. Ela bate um, bate outro, ninguém chega. Parece que o pessoal tem medo da bola. Andrei foi lá para agarrar firme a bola e já lançou. Pela direita, forte pro Isaac também. Aí vai tomar vaia, né? O time do Guarani hoje está com fetiche de vaia. Faz tudo para tomar uma vaiazinha. E vai mexer agora o Guarani. Tá mexendo o Guarani, tá saindo o camisa 8. É o 8 que saiu, né? 8 o Kelvin. sai, 18 para entrar entra. é do Caio Melo. Saiu o Kelvin, entrou Caio Melo no Guarani. Caio Melo vem aí no Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais. Você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site app. Abra sua conta. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 31, segundo tempo.
para o Bianor, para o Cláudio Rocha, para o Paulo Pinho. Paulo Pinho tá tirando um sarro, dizendo que eu sou parecido com o técnico da Ponte Preta. Você me paga. Patrícia Jung para toda essa galera. 31 eu confirmo, 1 pro Náutico, 0 para o Guarani, Edu. Eu falei aqui, Sport 1, Santos 0, logo no comecinho. Tem gol do Fortaleza, Fortaleza 1, Bragantino 0. Tem gol do Mirassol, mas tudo no comecinho. Mirassol 1, Vitória 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E aqui no chat no YouTube da Bandeirantes Campinas, no YouTube, o Bugrino Feiticeiro, pega essa, bebê, Bugrino Feiticeiro. Ele disse o seguinte, ó, é uma campanha pior que a outra, não tem limite inferior, nem sinal do fundo do poço, é abismo total. O Bugrino Feiticeiro, gostei do seu nickname, talvez nessa situação aqui... Só feitiçaria, viu, Bereta? Exatamente, só feitiçaria. E eu vou mandar uma pergunta pro Tigrão. Ô Tigrão, treinador hoje que tá no banco, o Marcelo Copertino, ele fez alterações com medo de tomar mais ou pensando em ganhar o jogo? Bom, a saída do Mirandinha, a entrada do Giovani é uma alteração defensiva. Agora essa do Caio Melo no lugar do Kelvin, também a gente tá falando aqui desde quando a Hebe Camargo era virgem. Faz tempo, hein? Então não sei, esse efeito retardado na leitura do jogo costuma às vezes custar muito caro. Este é o Tigrão. Quando será que foi, hein? Fiquei curioso agora. Que a nossa Hebe, nossa rainha, compareceu a primeira vez. 33 minutos. Este é o segundo tempo de jogo. Alô, Fábio Cardoso, um abraço pra você, toda essa galera comigo. Deixa eu ver se já passamos. Passamos da meta do like. 151, muito obrigado pelo carinho do rádio ligado, do YouTube ligado, do aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas ligado também. Giovani domina de frente pro gol, bate pra fora pela linha de fundo. Pelo menos arriscou, né, Bereta? Tá faltando chutar pro gol, mas chutar dessa maneira era melhor ter passado pro companheiro do lado. Porque foi um chute ridículo, passou por cima do gol do goleiro Muriel, que não tem pressa. 1-0 vence o Náutico. 1-0 para a equipe do Náutico. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Biga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Guarani precisava vencer hoje e torcer por uma combinação de resultados para ficar definitivamente no G8. Tem agora 10 minutos por tempo regulamentar, uns 15 minutos para fazer isso valer a pena. 15 minutos, Guarani. Já duas alterações no Náutico. Vão entrar o Samuel e o Wenderson. Já Samuel e Wenderson. Guilherme dos Anjos vai oxigenando a sua equipe para essa reta final, para segurar essa vitória importante. Náutico vai chegando a 23 pontos, vai pegando o elevador, vai praticamente carimbando a sua classificação para a próxima fase. Vai entrar o Bruno Mezenga também. 3 alterações. 3, o narrador adora essa baldeada de alterações. A minha prancheta fica maravilhosa, fica linda, suculenta. Amanhã, 4h30 da tarde, estou anunciando Caxias e Ponte Preta com Leandro Moles e toda a equipe de esportes e Carlos Batista. Durante a semana, toda a repercussão do derby, o pré-derby para você, 11h30 da manhã no Nossa Área com CH. 5 da tarde no Esporte Debate com Batista e toda a sua equipe. Alterações acontecendo. A primeira, o Lucas Cardoso saindo para a entrada do Wenderson, 22. Essa é a primeira. Vamos esperar levantar as outras. Saindo 18, entrando 41. Então saindo o Auremir, entrando o Samuel. Vamos ver o Bruno Mezenga no lugar de quem? Do 9. Saindo o Paulo Sérgio, entrando o Bruno Mezenga com a 80. Bruno Mezenga, camisa 80, atacante que sempre tá rodando por aí, né? É um cara que, pelo tamanhão dele, pelo posicionamento, sempre leva muito perigo. E aí, Tigrão, essas alterações do Náutico que quer o Guilherme dos Anjos, vai dificultar para o Guarani ainda mais, hein, Tiger? Bota jogador mais enxuto fisicamente, mas não fecha o time, não. Tira centroavante, põe centroavante, tira atacante, põe atacante. Não quer puxar as linhas para trás, não quer tomar sufoco
nos últimos minutos, muito pelo contrário. A intenção dele é meter o segundo gol. Vem pro lado esquerdo do campo, dominando, vai fazer o passe. Igor Fernandes toca mal aqui pelo setor esquerdo. A tentativa foi com o camisa. O Wanderson é 22, né? É o Wenderson 22, é isso? Confirmando? Isso, Wenderson 22. Wenderson 22. E o Samuel? Samuel 41. E o Bruno Mezenga é 80. Muito bem. Como é que faz quando o narrador marca 2, camisa 22? Aí apareceu. Aí vai ter que riscar um. Vai ter que riscar um. Samuel é 40 e o Wenderson é o camisa 22. O Wenderson é fácil porque ele tá com o cabelo descolorido, tá com aquele cabelo cor de ouro que me deixa louco. Sabe aquela música sertaneja? Esse cabelo cor de ouro que me deixa louco. 37 minutos. Vamos lá, vamos descontrair porque a vida do Bugrino não tá fácil não. Mas lembre-se, Bugrino, que sempre há uma jornada depois da outra, sempre há uma rodada depois da outra. Não dá pra jogar a toalha ainda não. Falta para o Bugrão bater todo o Guarani no campo de ataque. É falta que leva a longa distância, mas pode levar a perigo também. Vai Isaac para a cobrança. Autoriza o árbitro da partida. Caio Melo agora mudou o batedor. Caio Melo, pé da direita, parte, levanta. Muriel pegou, soltou, vai nela. Muriel em 3 tempos para fazer a defesa. O juizão já estava parando para marcar uma falta em cima dele, bebê. Foi uma falta do Rafael. Não pode tocar no goleiro na área, que é falta, né? Ele caiu, é claro, tá valorizando também. Não tem pressa, fazendo cera. O jogo tá 1-0 para a equipe do Náutico. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Guarani sai da boca do gol, Giovani esqueceu a bola, Giovani na passada ele perdeu. Volta o Guarani insistindo ainda pelo meio de campo, Caio Melo, ele abre a bola pelo setor esquerdo, vamos lá Guarani, vamos lá Bugrão. Emerson com ela dominada, faz o break, que corte lindo, levantou lá pro segundo pau, ninguém por lá, afasta de cabeça, tirou o Matheus Silva, vem ajudando lá atrás também o Wenderson. O Guarani vai insistindo, ficando com ela, com o Cauã Jesus, tentou fazer o passe à frente para o Bruno Santos, rasga a zaga do Timbu, tira dali. Pois não, Edu? Lá em Mirassol, empata o Vitória. Em comecinho de jogo, Mirassol 1, Vitória também 1. Deixa eu passar aqui no Portal Carlos Batista no YouTube. Portal Carlos Batista no YouTube. Ramon Rocha, Bianor também. Bianor tá nas duas. José Carlos Pereira, João Melo, Silvio Quitério, Jorge Lopes, Rubens também tá comigo aqui. Rubens Vedite participando com a gente. Também o Robson Vitoriano e toda essa grande massa. Deixa um like aí também no Portal Carlos Batista no YouTube. O que é que aconteceu aí, bebê, que o Guarani ganhou esse escanteio? O Caio Melo cruzou a bola, ela pingou na frente do Muriel, só que assustou ele jogou por cima dele. Escanteio, lado direito, o Caio Melo na bola. Eu tô dizendo que o Muriel tá nervoso toda a vida. Escanteio vem no segundo pau, tira a zaga do time pernambucano. O rebote volta para Emerson, já coloca na grande área, corta de cabeça Igor Fernandes, tira dali. Agora fica esperto aí, o Mezenga pega essa bola, já toca atrás. Para o Carlinhos meter de primeira para correr, o Wenderson na frente. O último homem do Guarani já é o Emerson. Emerson recua para o Andrei. 39 minutos, etapa final de jogo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, sente o peso. Bandeirantes Campinas, anunciando para sábado que vem. Derby 210, 5 da tarde, Moisés Lucarelli vai pegar fogo em Campinas. Rocha Autopeças está nessa com a gente. Há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 40, segundo tempo. Agora é hora, Guarani. Agora é hora. Cicinho dominou, levantou no segundo pau para empatar, Na trave, Bruno Santos. Não, Bugrão. Era o lance desenhado pro empate, mas sem mais, vai Cadi, vai Guarani, vai que eu tô te vendo, vamos lá. Ele toca essa bola pra Caian rolou na boca do gol, soca
a bola para fora, defensiva do Náutico, escanteio. O Guarani vem na blitz, hein, bebê? O cruzamento do Cicinho foi perfeito. O gol estava desenhado e a trave está balançando até agora. O Bruno Santos não acredita nessa cabeçada que ele deu para bater na trave. Escanteio, lado direito. Caio Melo na bola. Caio Melo, capricha, nunca te pedi nada. Seja fatal, seja letal. Parte, levanta no segundo pau. A zaga do Náutico tirou mal. Volta o rebote lá do outro lado. Vamos lá, Guarani. O levantamento acontece no segundo pau. Vem Mezenga. Eu acho que ele tocou por último. O torcedor pede o escanteio. Ele diz que é tiro de meta. E eu fecho o placar com você, Edu. Aqui 1 Náutico 0 Guarani, Edu. Olha, Botafogo e Corinthians 0-0 em Recife, Sport 1, Santos 0. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aí e confira aromadeservas.com.br. Público e renda. Público e renda aqui no Brinco, Roger. Um público total de 4.036 torcedores. 4.036. Uma renda de R$ 61.630 essa tarde e noite aqui no Brinco. Não é o maior público, né? O maior público na Série C foi um pouco mais de 5 mil, Guarani Maringá. Mas é também a primeira partida. Contra o Ituano também deu 5 mil. Mas contra o Maringá foi um pouquinho maior. 4 mil. Olha a torcida, Edu. Vamos lá. Ouça a torcida, time sem vergonha. Já foram as 5 alterações, bebê? Já foram dos dois lados. Não, do lado do Náutico tem gente aquecendo ainda, não foi, Edu. No Guarani já foi. No Guarani já foi. Muito bem. Quais as alterações? Dá para pegar aí, bebê, as alterações do Guarani? Deixa eu pegar aqui as alterações. Né? Exatamente, ó. O Alisson saiu, né? E o Gabriel Silva saíram no intervalo. O Mirandinha saiu machucado, Edu, no segundo tempo. O Diego Torres saiu e o Kelvin também saiu. E entraram no Guarani, Edu. Entraram o Rafael, né? O Giovani entrou no Guarani. O Caio Melo entrou no Guarani. O Isaac também entrou no Guarani, além do Cauã Jesus. 43 segundo tempo, Tigrão. Situação de momento. Situação de momento. A torcida do Guarani absolutamente transtornada com a baixa produção da equipe, com uma derrota perigosíssima na 14ª rodada em casa. Jogadores nervosos, não conseguem evoluir com a bola. É bem verdade que o Brunão deu azar no belo cruzamento do Cicinho, podia ter empatado, mas é muito pouco. Ambiente muito tenso no Brinco e o Guarani muito próximo de conhecer um resultado negativo que não estava nos prognósticos de ninguém aos 44,5 do segundo tempo. Ainda tem os acréscimos, mais 30 segundos do tempo regulamentar. O Guarani vai tentando desordenadamente, muito mais agora, à base do peito, da raça e da desorganização, chegar pelo menos ao empate, que não é bom, mas é melhor do que perder. Só que a bola queima os pés. Os caras erram passes de 3 metros. Mais um agora na bola metida para o Emerson Barbosa do lado esquerdo. Ele vai dominar e a bola sai pela linha lateral. E mais 5 minutos de acréscimos, hein, Tigrão? Vamos até 50-45. O Náutico valoriza a reposição da bola no lateral. A bola é batida e ela passa a linha de meio campo pelo lado esquerdo. O Guarani retoma, vem com o Cicinho. Cicinho é o 2 do Guarani. Ele enfia mais um passe errado. Olha o gol. O Náutico agora não quer mais jogo. Ele quebra. Ele pega a bola e não trabalha o balão.
Olha o gol. Ele simplesmente joga para que ela passe. Para que ela passe da linha de meio campo, para que ela se afaste do gol do Muriel. Agora o Guarani tenta uma bola comprida. Sai Muriel e fica com ela. Valoriza, tem 8 segundos para tentar repor, para não tomar o pênalti aí. Ele chuta longo de goleiro para goleiro. Ela vai lá na área do Guarani, sai com ela o Andrei. 46 minutos, você acompanha aqui na Bandeirantes o drama da equipe do Guarani, perdendo em casa até agora. Náutico Capibaribe 1, Guarani 0. Guarani não progride, Guarani não evolui com a bola. A bola queima, volto a dizer. Nesse Alô, momento, Tigrão. próxima do meio-campo, o Guarani vem trabalhando no seu campo de defesa com os senhores. A metralhadora ambulante, Roger Williams. Valeu, Tigrão, valeu, Breno, obrigado por segurar aí. Tivemos um pequeno problema de sinal aqui direto da cabine. E vem Guarani pelo setor direito, Cicinho. Atenção, recolheu, levantou na perna esquerda, vai tocar, vai empatar pro Santos, é gol! Gol! Ele anula o gol do Guarani. Rafael, quem tocava por último, ele anula o gol do zagueiro. Explodia o brinco no gol de empate anulado quando o João Fábio Machado Brichari do Paraná apontava um impedimento em Breno Beretta. O árbitro marcou o impedimento, foi o assistente número 2 quem acabou assinalando. Eu tô longe do lance, não posso opinar, porque eu já tô aqui esperando os jogadores do Guarani. Não sei se o Tigrão pode opinar a respeito desse lance. Olha, num primeiro momento, quando o Cicinho cruza com a perna esquerda, eu fiquei com a sensação de que o jogador do Guarani saiu de trás. No replay agora, eu mudo de opinião. Quando a bola parte, ele realmente estava um pouco à frente. Bem anulado o gol do Guarani, o gol do Rafael. 48, etapa final de jogo. Reta final da partida. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade, é desktop. Planos a partir de R$ 79,99. Desktop sempre ao seu lado. Tenta o Guarani, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, a zaga do Náutico, a melhor zaga do campeonato. A melhor defesa, menos vazada, que agora em 14 jogos tomou apenas então somente 6 gols. É difícil fazer gol nessa defesa, o Guarani vai tentando de tudo com jeito, mas está perdendo o jogo pelo placar de 1-0, o gol de falta ainda no final do primeiro tempo. Numa falta em que muitos dizem que Andrei falhou na formação da barreira e depois quando foi tentar pegar a bola, colocou a bola para dentro. 1-0 para o Náutico, o Guarani vai conhecendo mais uma derrota. Vai ser no 4º jogo seguido sem vencer. Vai ser no 3º jogo seguido sem marcar gols. Precisa melhorar demais para encarar a Ponte no derby sábado que vem. E vem aí o Bugrão, bola levantada na área, o zagueiro tá por lá de novo, o Rafael, mas casquinha na bola, Muriel! Esse Muriel tá doido para tomar gol. O Rafael curtindo uma de atacante, ele não voltou mais. Ele ficou lá, deu uma casquinha e o Muriel fez uma defesaça, hein, Breno? O goleiro do Náutico pegou com a ponta dos dedos. Quase que o Guarani empata. Vai ter mais uma oportunidade. Lá vem ela, bola na área, pra dominar, pra virar, puxado na área, o jogador do Bugre. O Breno tá do lado, eu não vou nem me atrever. Diga, Breno. Eu já tô do outro lado, eu vi o jogador do Guarani caindo. Pra mim não foi nada, não sei se o Tigrão pode opinar. Já usou o novo site da Sanasa, tá tudo muito mais fácil e prático. Anote aí, sanasa.com.br, vai terminar o jogo, apita o árbitro. Clima pesadão. Hashtag climão. Hoje não tem balada para o Bugrino. Hoje é climão. Vaias, xingamento e já uma concentração de torcedores ao lado direito das sociais, as vitalícias. Vai ter protesto pesado, a polícia também já foi para lá. Roger. Pois não. Ô Emerson. O Emerson passou reto, os jogadores do Guarani estão saindo, espero que eles falem, né? Deixa eu ver o Bruno Santos, se ele vai falar. Ô Bruno, não quer falar. Deixa eu ver.
Caio Melo também não quer falar. O futebol do Guarani é esse futebol aí que eles estão passando, não estão querendo falar. Isaac não quer falar. Cauã, Giovani não quer falar. Os jogadores do Guarani estão fugindo, né? Não querem falar. Todos estão saindo. Mirandinha. Diogo Silva tá falando com a TV. Será que a gente consegue acompanhar, hein? Mirandinha não quer falar. Se der para colocar o Diogo Silva, pode colocar, porque os jogadores do Guarani não estão querendo falar. O Rafael vai sair. Vamos tentar falar com o Rafael, né? Jogadores do Guarani não estão querendo falar nesse momento. Olha o protesto atrás de você aí, Tem Breno. muito protesto, né? A torcida do Guarani. Rafael não quer falar. Vamos ver se o Andrei vai querer falar, o goleiro do Guarani. O Andrei não quer falar também. Os jogadores do Guarani. Bom, tá refletindo o que foi o futebol do Guarani dentro de campo, né? Não querem falar. Estão fugindo, se escondendo nesse momento em que o Guarani, em 3 partidas, somou só 1 ponto. E viu a classificação virar um fantasma, se aproximar do rebaixamento, Edu. Breno, vamos Bruno Silva. Infelizmente tivemos bola na trave, passou perto, tivemos bastante chance e não acabamos concluindo em gol. Agora é pensar sobre esse jogo, corrigir os nossos erros, né? Porque semana que vem tem um jogo muito importante. Eu vi você com um problema na coxa ali no meio do segundo tempo, tá tudo bem? Tá tudo bem, só um desconforto. Obrigado, viu, Diogo? Batista? Muito bem, Diogo Silva falou aqui na Bandeirantes, na TV e também na Rádio Bandeirantes. Enquanto isso, uma festa linda do time do Náutico, com a grande torcida do Náutico que veio pra cá e é o canto que nesse momento ecoa incrivelmente no Brinco de Ouro da Princesa. Muito a se discutir, muito. Se a tática de poupar os pendurados no primeiro tempo, visando o derby, funcionou. Se depois colocar 3 atacantes no momento que toma o gol, vai empurrando o time para trás e não para frente. Tudo isso e muito mais nós vamos ter agora no apito final. A situação que era maravilhosa do Guarani agora começa a ficar preocupante. A depender dos resultados do time de baixo, pode realmente assar a batatinha do Marcelo Fernandes e seus comandados. Aqui deu Náutico, 1 pro Timbu, 0 para o Guarani. Estou anunciando o maior pós-jogo do rádio do Brasil. Vem aí na Bandeirantes, Edu Pinheiro, vem aí o apito final. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiaria e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Edu Pinheiro. Público 4.036, 61 mil de renda. Já o Tigano comentando, Guarani 0, Náutico 1, Breno Beretta, algo a mais a acrescentar, situação de momento.
Acho que tá indo pro vestiário, né? Eu tô indo pro vestiário, viu, Edu? Os torcedores, é claro, protestando por aqui. Muito bem. Ó, é o seguinte, olha, antes, porém, gol do Botafogo, hein? Arthur Cabral, Botafogo 1, Corinthians 0. O Santos perde lá em Recife 1-0 Sport. Mirassol e Vitória 1-1. Fortaleza 2, Bragantino 0. Situação de momento. Gente, é o seguinte, Tigrão. Olha, no primeiro tempo o Guarani demorou pra chegar. Chegou a 40. Mirandinha toca pra Emerson Barbosa, que cruza. Brunão coloca o peito e raspou. Na sequência, Mirandinha também arrisca de fora da área pra fora. 47, Emerson Barbosa faz falta. O Lucas Cardoso cobra e faz 1-0. Lá no gol do placar estava o André, goleiro do Guarani. Segundo tempo vem, logo a 10 minutos, o Diego Torres é substituído. O Guarani entrou com Gabriel Silva, Mirandinha e Bruno Santos. 3 atacantes. Bom, aí aconteceu aquilo, a mesma coisa contra o Ituano. Bola na trave aos 40 e Brunão. De novo, hein? Cicinho cruza e Brunão de cabeça na trave. E a 47, gol anulado do Rafael Rodrigues, zagueiro que entrou, estava pendurado, por isso que começou no banco. Ele entrou no intervalo no lugar do Alisson e ele tentou 2 vezes, hein? Fez o gol, mas a arbitragem deu impedimento. Tigrão, vamos lá, Guarani 0, Náutico 1. Bom, primeiro eu quero questionar bastante essa estratégia de poupar jogador por causa de derby. E isso eu falo sempre com relação aos 2 times. Especificamente aqui nesse momento, a gente está falando de um jogo do Guarani, então vou falar do Guarani. Então, se o Alan Santos, que é titular e capitão do time, zagueiro, não pôde jogar, porque está contundido, tem um problema muscular, e o Rafael, que é o segundo titular, é a dupla titular, Rafael e Alan Santos, estava pendurado, como é que o Guarani entra com Diogo Silva e Alisson e poupa o Rafael? Já que não tinha um dos titulares da zaga, mantém o outro mesmo pendurado. Bom, mas foi a zaga que comprometeu? Não. Mas eu estou dizendo de uma estratégia equivocada. E aí, o Maurício Cupertino foi obrigado a queimar uma parada, tirando o Alisson e botando o Rafael, que estava no banco. Aí pode? Vai vendo. Aí ele vem com meio de campo com 3. E a gente falou, olha, tá entrando ousado, tá entrando para ganhar o jogo com 3 atacantes. Gabriel Silva, Bruno Santos e Mirandinha. Vamos ver o que é que o campo nos fala. E o que é que o campo nos falou? Diego Torres, morto fisicamente, presa fácil da marcação do Náutico. Cadi e Kelvin só tocam de lado. Apenas e tão somente toques improdutivos. O Guarani ficou sem a transição. E aí vem aquela pergunta muito tradicional que a gente sempre faz. Para que tanta flecha sem arco? Tinha 3 flechas. Gabriel Silva na direita, Mirandinha na esquerda e o Brunão centralizado. Mas a bola não chegava. Aí o Brunão começa a sair, é uma tragédia. Ele tem muita dificuldade. O negócio do Brunão, ele vai bem, é dentro da grande área. Só que o Guarani não jogou. Desorganizado, uma sequência interminável de toques laterais improdutivos e de passes errados. Nenhuma defesa do Muriel ao longo dos 90 minutos. O Náutico, com a bola, tratava de jogar, mas também não mostrou qualidade para merecer a vitória. Se defendeu bem, é a melhor defesa do campeonato, chegou ao 14º jogo e nos 14 tomou apenas 6 gols, hoje não tomou de novo, chegou ao 14º, portanto. Agora, ofensivamente, produziu muito pouco o Náutico. E aí, no apagar das luzes do primeiro tempo, 47 minutos, uma falta boba, besta, desnecessária do Emerson Barbosa para cima do atleta pernambucano. Ele estava de costas para o gol. E o Emerson deu o bote, errou a bola e acertou o pé. A falta foi bem marcada. Aí a batida a 47, Lucas Cardoso, bola por cima de uma barreira de 3,
Mas ali era isso mesmo, era sem ângulo, era próximo do bico da grande área, pelo lado direito de ataque. E o André acho que esperava o canhoto, tinham dois, um canhoto e um destro. Bateu o destro, ele esperava a bola do outro lado, quando foi, chegou atrasado, bateu na bola, mas ela foi para a rede. Mas a falta foi muito bem batida, com curva e com velocidade. Esse o primeiro tempo, 1-0 para a equipe do Náutico. Veio o segundo tempo, o Guarani muito tenso, e aí algumas alterações foram processadas. Isaac entrou pelo lado esquerdo de ataque, no lugar do Gabriel Silva. Com isso, o Mirandinha, que jogava por ali, foi para o lado direito. Aí o Mirandinha se contundiu, sentiu. Quem é que vem no lugar dele? O Giovani. Mas pera um pouquinho, você está perdendo em casa? Você perde um atacante contundido? É bem verdade que não estava bem no jogo, e você vem com mais um volante que sai um pouco mais para jogar, se apresenta um pouco mais à frente do que o Cadi e do que o Kelvin, mas é um volante. E aí o Guarani virou uma confusão, tentando a todo momento o chuveiro contra uma zaga muito bem postada e alta, de Matheus Silva e Carlinhos, mais os volantes, mais o Auremir, que fica ali à frente da zaga como uma espécie de limpa-trilhos. E aí o jogo foi se arrastando, demorou muito a comissão técnica do Guarani para ver que tinha que tirar um dos volantes e botar o Caio Melo, que é um cara que tem a bola parada boa e que tem um manejo de bola melhor e que tem às vezes até uma característica de meia. Ele entrou depois dos 30 minutos e aí não deu tempo. Não deu tempo. Diego Torres, absolutamente sem ritmo, sem mobilidade, sem intensidade. Saiu, entrou o Cauã Jesus, mas entrou mal. O Cauã Jesus é um jogador mais atacante do que um meia de transição, do que um meia de criação. Enfim, nada deu certo. O jogo caminharia em condições normais, a passos largos para um 0-0. E numa bola parada fatal no finalzinho do primeiro tempo, o Náutico fez 1-0 e segurou a onda. O Guarani desorganizado, sem inspiração, sem intensidade, tenso, e a torcida num clima realmente de muita insatisfação no segundo tempo. Claro que protestando e com razão com aquilo que estava vendo, ou com o que não estava vendo, que era um bom futebol. O time sentiu a pressão, a bola queimava os pés, o jogo foi até a 50, e se fosse até a 200 minutos, o Guarani não faria o gol. É bem verdade que teve uma cabeçada do Brunão na trave, num bom cruzamento do Cicinho, mas aí a trave tá ali, né? O Brunão cabeceou consciente, olho aberto, deu azar. Mas é muito pouco, em 90 minutos, apenas esse lance. É muito pouco para quem joga em casa e que não conseguiu se impor com a autoridade de quem joga em casa, apenas esse lance mais agudo. E aí o Guarani perdeu um jogo perigoso, perdeu um jogo que ameaça muito a classificação, perdeu um jogo fatal dentro de casa. Agora serão apenas, hoje foi a 14ª, apenas 5 jogos, dentre eles o derby e fora de casa no próximo sábado. Caso ocorra um insucesso no derby, e o derby não tem lógica nenhuma, pode até ir ao Moisés Lucarelli e ganhar o jogo, mas caso ocorra um insucesso, o Guarani terá que ganhar as 4 últimas partidas. 100% de aproveitamento para fazer 28 pontos, que serão suficientes para levar o Bugre à classificação. Então a arrancada e a recuperação foram boas, de repente uma recaída, perde um jogo que jamais poderia ter perdido lá em Goiás para o Anápolis e hoje perde em casa e se complica. Acho eu que o Guarani não precisa e não pode e não tem o direito de reclamar de absolutamente nada, de reivindicar nada de diferente do que aquilo que aconteceu dentro do jogo de hoje no Brinco, numa atuação pálida, apagada,
sem inspiração, sem organização, sem autoridade, sem agressividade. Resultante de tudo isso, Náutico 1, Guarani 0, Edu Pinheiro. Bom, então o Guarani já não vence há 3 jogos, também não marca gol nos 3 jogos. Guarani estaciona em 12º com 16 pontos. O Figueirense e o Maringá podem ultrapassar. O Figueirense joga amanhã em casa contra o Anápolis e o Maringá na segunda-feira lá em Tombos. Lembrando que o Brunão já não marca há 4 jogos, hein? Hoje uma na trave, mais uma na trave. Guarani 0, Náutico 1, gol do Lucas Cardoso a 47 do primeiro tempo de falta, público 4.036, 61 mil de renda. E pelo Brasileirão, já o craque, hein? Já o craque. Ninguém que estava pendurado no Guarani foi amarelado, tá? Então tá tudo apto pro derby. Só o Mirandinha que saiu mancando. No intervalo também tem o Gabriel Silva, né? Atacante. E tem o Alan Santos que não jogou hoje, né? Que tem um problema muscular, não treinou a semana toda. Então são 3 pendências aí que vai ficar até na hora do derby. Olha, Botafogo 1, Corinthians 0, Fortaleza 2, marcou o Bragantino agora, hein? Fortaleza 2, Bragantino 1, tudo no primeiro tempo. O Mirassol logo de cara fez 1-0, mas o Vitória empatou 1-1. Em Recife, o Santos com o Neymar e perde. Sport 1, Santos 0. E 21 horas, Palmeiras e Grêmio. Vamos ao craque! O craque do jogo. Roger Williams, o moço de Americana, que narrou mais uma brilhantemente, agora vem com o craque, lembrando que pode ser o nosso craque, pode ser qualquer um. Antes a gente votava só da casa, Ponte ou Guarani, mas pode ser, craque do jogo, pode ser do adversário também, Roger. Oi, Edu, ouvintes desse apito final aqui direto da cabine da Bandeirantes para votar em Lucas Cardoso. Não foi ninguém do Guarani, nem haveria de ser. Lucas Cardoso, autor do gol, grande articulador, camisa 10 da equipe do Timbu, para mim foi o craque do jogo e o Guarani tem muito que repensar para o que quer na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Mais muito, hein? Mais muito. Até a próxima, Edu, um abraço. Abraço, parabéns pelo trabalho. O Breno Beretta, já na coletiva, antes porém votando em Breno. Oi, Edu, voltando aqui com o craque do jogo, vou votar num jogador do Náutico, Lucas Cardoso, que marcou o golaço de falta. Me recuso a votar em algum jogador do Guarani, tanto pelo rendimento, quanto porque eles fugiram de dar uma declaração para a torcida, uma resposta, né? Ninguém quis falar, ninguém jogou bem hoje, ninguém merece voto. Voto no Lucas Cardoso, jogador do Náutico. Valeu, Edu! Valeu. Já você na coletiva. Oi, Tigrão, o craque. Por absoluta exclusão e falta de opções, eu vou de Lucas Cardoso, fez um golaço de falta. É questionável, amou errado a barreira, amou certo, foi no tempo, foi atrasado, mas a batida teve muita qualidade. Lucas Cardoso fez o gol que levou o Náutico a vencer num jogo importantíssimo para ele, Timbu, encaminhando aí a sua classificação já com 23 pontos, 3 pontos fora de casa. No Guarani não dá para escolher absolutamente ninguém. Um jogo de bastante transpiração e 0 inspiração. Qualidade técnica horrorosa. O circo dos horrores. Então acompanho os colegas e vou de Lucas Cardoso do Náutico. Muito bem, Lucas Cardoso, então é o craque do jogo, ele que fez o gol de falta. Um abraço pro Massa aqui, Massa Bravo, nos questionando aqui. A entrevista com o presidente do Guarani essa semana, negócio de balanço e tal. Mas não é nossa praia, né? Porque no balanço quer saber onde é que estão os direitos. Na nossa época era passe, né? Não existe mais. A Lei Pelé tirou, mas quer saber os direitos de cada jogador, não sei o que tem. Que não tá no balanço, ele muito bravo aqui, Tigrão, o elenco do Guarani é ruim, ou melhor, é péssimo, né? O meio de campo não existe, erramos até o passe de mão de lateral, não lembro, teve isso, Tigrão? Não faz 25 pontos. Craque do jogo, por quê? Vocês deveriam eleger o pé de rato do jogo. Um abraço, viu, Massa? Aí tem um monte, hein? Ele mandou aqui uma mensagem tão grande, rapaz. A palavra certa, deixa eu ver aqui, do balanço.
Eu queria achar aqui. Ah, tá aqui. É direitos econômicos dos atletas, não está no balanço, vocês deveriam ter visto isso, porque o Breno Beretta não perguntou aquilo e tal. Massinha, alegra seu coração, Massinha. Como é que é o Massa? Massa. Edivalmir. É o Edivalmir Massa. É que o Edivalmir Massa já foi do Conselho Fiscal do Guarani. Então, Edivalmir, você que é um grande ouvinte, é um cara esclarecido, inteligente. Contabilmente. Eu acho que esse negócio de ficar analisando o balanço, primeiro que é uma área muito técnica. Sim. Segundo que é para o Conselho Fiscal. Não é para radialista. Vocês deviam dizer que não sei o quê, porque não sei quem não está lançado no balanço como sendo patrimônio. Meu, cadê o Conselho Fiscal? Cadê o Conselho Deliberativo? Então você, que é um cara que já esteve lá dentro e que tem acesso, até porque isso daí é público, se você viu alguma irregularidade, leve lá para o pessoal do Conselho Fiscal. Agora a gente vai ficar aqui pagando de auditor? Eu acho que há até um desvio de função, né? O clube tem o seu colegiado e tem os seus órgãos competentes para fiscalizar isso. Então não é assim. Vocês deveriam ter denunciado. Não é assim que a banda toca. Nós estamos falando aqui de bola rolando, avaliando, a gente avalia e critica ou elogia as contratações. Agora entrar em minúcias do balanço patrimonial do Guarani, espera um pouquinho. Coletiva Tigrão? Nós não somos sócios, nem conselheiros, nem tampouco membros de Conselho Fiscal nem deliberativo. Então acho que você está cobrando uma coisa da pessoa errada, das pessoas erradas, né? Não é por aí, não é função da imprensa. Agora, se você tem algo a denunciar, você tem todos os canais aí para colocar as denúncias e as irregularidades. Olha, o Marcelo Fernandes está suspenso, quem fala é Marcelo Copertino Auxiliar. Vamos lá. Opa, já ajustando aqui. É que já começou, nós temos um pequeno problema no áudio, mas já começou aqui a coletiva. Vamos colocar aqui no ponto, né? Pessoal bravo aqui, eu tenho que traduzir, rapaz. O pessoal manda mensagem, mas a gente procura ler. É que o torcedor tem razão, tá bravo e tal, mas tem umas Na coisas... dúvida tem sido assim, sempre contra a gente, né? Cabeça no lugar, a gente trabalha todo dia aqui. O grupo, pô, cara, eu não tenho que falar do grupo, a comissão não tem nada que falar do grupo. A gente chega aqui todo dia no clube, 7 horas da manhã, sai daqui 6 horas da tarde, todos os dias. A gente trabalha pra caramba. A gente estava 7 jogos invicto, veio sim de agora de 2 derrotas. É botar a cabeça no lugar e retomar o caminho das vitórias, cara. Eu acho que é uma equipe forte do Náutico, foi um gol decidido com bola parada e aconteceu de repente a gente perder aí. Botar a cabeça no lugar e trabalhar para o próximo compromisso. Boa noite, Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Boa noite. Eu queria que você falasse, Copertino, na sua opinião, o que aconteceu com o Guarani nesses 3 últimos jogos, a gente pode pegar, porque o Guarani só somou 1 ponto, e o Guarani estava muito bem na competição, né? E só emendando uma segunda pergunta, hoje vocês nitidamente pouparam alguns jogadores pensando no derby, né? Foi realmente isso? E o que você pode falar? Então, 3 jogos aí sem... Vamos falar dos 3 jogos. Vamos do Ituano, um tempo ruim, primeiro tempo acho que foi o pior da gente aqui. Segundo tempo nosso foi maravilhoso, muito bom. E no final, na dúvida novamente, não deu o gol para a gente não conseguiu pelo menos empatar, né? Fomos para Anápolis, que é um jogo que a gente tem que excluir. Excluir os cidadãos que apitaram, excluir o que foi acontecido naquele jogo, que... foi direto no resultado da partida. O atleta que fez a falta era para ser expulso, não saiu, impactou, ele fez o segundo gol, jogaram com 12, o cara tirou bola na linha. Então, assim,
não é transferindo responsabilidade para ninguém, responsabilidade é da gente, colocar de novo no trilho, assim como a gente chegou aqui no momento ruim, conseguimos colocar no trilho, só ter calma que a gente vai retomar aí e fazer um grande jogo novamente. Não teve ninguém poupado, foi questão de dia a dia, foi questão de parte técnica, a gente preferiu trocar e infelizmente o Alisson já sentiu logo no começo, né? E o Gabriel também sentiu, vai ser avaliado agora pelo nosso setor médico aí. Cupertino, Rodrigo, do Globo Esporte, da EPTV. O Marcelo, em outras oportunidades, em outras coletivas, principalmente nessa sequência que até o colega relembrou, que o Guarani tem essa oportunidade de entrar no G8, citou muito o caráter emocional. Eu queria que você falasse a respeito disso hoje, quanto também o emocional disso, dessa questão, desse peso de saber que estava valendo uma vaga ali no G8 também pesou nos jogadores. É claro que tem um pouco de ansiedade, eu parte do grupo desde o 3 jogos, a gente está na porta do G8, né? Acho que atrapalha um pouquinho. A gente tem trabalhado bastante dia a dia, a parte psicológica deles aí, os psicólogos também estão trabalhando. Para ter essa tranquilidade, a gente teve 3 oportunidades de entrar e infelizmente não conseguimos, né? Mas temos 5 jogos pela frente, estamos trabalhando pra caramba aí para retomar aí nos trilhos e pode ter certeza que vai ter essa mudança de chave novamente. Só ter um pouquinho de calma. Tudo bem, Cupertino? Antônio Lupe, da Rádio CBN, boa noite. Em relação, ainda nessa questão emocional, para um jogo que o Guarani vai ter pela frente. Claro que o objetivo é o G8, e isso estava sendo trabalhado até na coletiva de meio de semana com o Bruno. Ele falou, não adianta a gente pensar em jogos que a gente tem até o fim do campeonato. A gente precisa pensar no Náutico, e vem um tropeço em casa. Agora tem um clássico contra a Ponte Preta, jogo que acontece na casa do adversário. Como é que vai ser a semana para que esse resultado, ou esses últimos 3 resultados, não interfiram na preparação da equipe para um jogo tão importante para o torcedor e agora para vocês poderem entrar no G8 ou ficar próximo da classificação? A gente já programou essa semana aí, só vamos divulgar ela segunda-feira, né? Semana importantíssima, um jogo realmente decisivo, mas não tem nada de terra arrasada aqui, cara. Nós temos 5 jogos, totais condições de classificar, temos elenco, todo mundo trabalhando pra caramba, acho que não tem terra arrasada. Primeiro, não tem terra arrasada aqui dentro. Foram sim 2 revés, temos que ter a cabeça no lugar, assim como tivemos nas 7 partidas invictas, que eu acho que o Guarani já não tinha isso há 4, 5 anos. Tivemos tranquilidade para trabalhar do mesmo jeito e a gente sempre falando para eles que o difícil é manter. E um campeonato extremamente difícil, que você pega o Anápolis, é um jogo difícil, você pega o Náutico, é jogo difícil, não tem jogo fácil na Série C. Vamos programar uma semana muito boa, tá? Para a gente entrar contra o nosso rival aí, com a cabeça totalmente focada, para a gente entrar no G8 novamente. Tá bem? Alô, alô. Cupertino, tudo bom? Vinícius Sabag, que teve Bandeirantes. Hoje você não teve um jogador muito importante, né? Ele já sofreu muito com lesão essa temporada, o Alan Santos, e hoje também ele não esteve à disposição. Eu queria saber se você pode passar a situação dele, inclusive já para o próximo derby, né? Se ele vai fazer alguma atividade durante essa semana. E o Gabriel Silva também, ele saiu machucado, se você conseguiu conversar com ele no vestiário. O Alan, ele sentiu um desconforto essa semana, ele vai ser reavaliado, tá? Mas, sim, realmente a gente volta segunda-feira, fala com a parte médica lá para ver se ele está liberado para a semana. O Gabriel sentiu um desconforto, né, mais um cansaço, e aí a gente trocou justamente para ele não lesionar de uma vez, mas não tem preocupação nenhuma para o derby aí, acho que os dois estão provavelmente à disposição da gente. Boa noite, Cupertino, Beto Toledo da Rádio Planeta Guarani. Cupertino, foi uma transição nível hard, né? O Guarani sai de um 3-6-1 lá contra o Anápolis para jogar num 4-3-3 aqui, 2 pontas enfiados, enfim, meia circulando. Eu não sei se foi a mesma percepção que vocês, mas a gente percebeu que assim, a bola passou muito no pé dos zagueiros, mas o Guarani mais uma vez não conseguiu transitar com os volantes. Primeiro, assim, queria entender de vocês se essa opção dessa dupla de volante vocês entendem que é a melhor para dar essa qualidade para o meio do campo do Guarani, e por que o Giva do lado direito e não o Luiz Miguel na hora da alteração? Então, a gente botou o Giva e empurrou o Cauã, né? O Cauã foi para a beirada para dar mais profundidade junto com o Miranda lá, né? E o 3-6-1, a gente analisa adversário a adversário. Eles vieram com 2 centroavantes no Anápolis. Eles vieram com 2 centroavantes enfiados e 2 beiradas. A gente tinha 3 zagueiros para 2. Então a gente
não é engessado, o Marcelo não é engessado em nenhum sistema, e sim a gente analisa o próximo adversário. Achamos por bem agora jogar no 4-3-3, com 2 velocistas. Infelizmente perdemos o Gabriel logo no começo ali, já ele sentiu esse desconforto, mas a nossa proposta de jogo era assim, transitar rápido e sair nos beiradas, para alimentar o Bruno, que estava jogando um pouco meio isolado. Infelizmente perdemos o Gabriel e a gente não tinha mais velocista, entendeu? Aí a gente levou o Cauã, que estava fazendo o meio, ficou Cauã e o Isaac aberto, que também tem essa característica. Valeu? Boa noite, valeu rapaziada. Tchau, tchau. Ok, muito obrigado aí ao Marcelo Copertino. Tem ouvinte perguntando aqui se poupou jogador, se... É o seguinte, dos que entraram hoje e estavam pendurados, o goleiro Andrei e o Emerson Barbosa. Eles jogaram o tempo todo, não receberam o cartão. Aliás, ninguém que está pendurado recebeu o cartão. O Rafael Rodrigues começou no banco, ele é titular, começou no banco, está pendurado. No intervalo, ele tirou o Alisson e colocou o Rafael Rodrigues. O Isaac também estava pendurado, começou no banco. O Isaac entrou no intervalo também, ou para o segundo tempo, melhor dizendo, no lugar do Gabriel Silva. O Gabriel Silva já estava mancando, e aí no intervalo saiu, entrou o Isaac. Deixa eu ver quem mais aqui estava pendurado. O Caio Melo também estava pendurado. O Caio Melo entrou a 30 segundos tempo no lugar do Kelvin. Esses os pendurados que atuaram. Bom, com referência àquilo que o Tigrão observava, aos 25 do segundo tempo, Mirandinha, atacante, sai, Guarani perdendo e coloca Giovani, volante. Ele acabou de explicar que ele colocou o Giovani e pegou o Cauã Jesus e colocou mais à frente. O Tigrão falava, ele é meia, mas ele é mais atacante, né? Atua mais à frente do que meia. Mais posição de atacante do que arma. Então tá aí explicado também essa daí. Bom, 1-0 Náutico, o Guarani perde, gol do Lucas Cardoso de falta a 47 do primeiro tempo. Já a ficha técnica em nome de Brasitone. Dando uma olhadinha aqui no Brasileirão, intervalo Botafogo 1, Corinthians 0, intervalo Fortaleza 2, Bragantino 1, intervalo Mirassol 1, Vitória também 1, intervalo Sport 1, Santos 0, teve alguém do Santos expulso, hein? 21 horas, Palmeiras e Grêmio. Teve alguém do Santos expulso aí, deixa eu ver quem, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, o Rincon foi expulso, Rincon é lateral, né? Rincon é no meio. Volante. Rincon expulso, tá? 1-0, o Santos perdendo. Tá com o Neymar, hein? Tá com o Neymar em campo. Bom, meus amigos, já a ficha técnica, depois tem a defesa e depois o gabarito Comece Tigrão, agora 19h29. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você.
Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. No Brinco, o Guarani entrou com Andrei, Cicinho, Diogo Silva, Alisson, depois Rafael Rodrigues e Emerson Barbosa. Cadi, Kelvin, depois Caio Melo, Diego Torres, depois Cauã Jesus, Gabriel Silva, depois Isaac, Mirandinha, depois Giovani e Bruno Santos. Técnico é o Marcelo Fernandes, suspenso no banco hoje, o Marcelo Copertino, o seu auxiliar. O Náutico, Muriel no gol, Arnaldo Esponte, Matheus Silva Esponte, Carlinhos e Igor Fernandes, Auremir, ex-Guarani, subindo 2016, da C para B, Auremir, depois Samuel, Marco Antônio e Lucas Cardoso, depois o Ederson, Vinícius, Kelvin, depois Caion e Paulo Sérgio Esponte, depois Bruno Mezenga. O técnico é o Hélio dos Anjos, mas suspenso ficou Guilherme dos Anjos no banco. Cartão amarelo, foram 3, os 3 para o Náutico e os 3 para ex-jogadores aqui de Campinas, Matheus Silva e Paulo Sérgio Esponte e Auremir, ex-Guarani. O gol foi aos 47 do primeiro tempo, uma falta lá no gol do placar, Lucas Cardoso cobrou e fez o único gol do jogo. Público, 4.036, renda, 61.630. Guarani 0, Náutico 1, a ficha técnica em nome de Brasitone. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Sim, foi o venezuelano Rincon dos Santos expulso aos 49 do primeiro tempo. Vai começar o segundo tempo de Sport 1, Santos 0. Bom, vamos lá então, Tigrão, defesa, vamos forçar um pouco a memória aí, forçando a memória, 12 do primeiro tempo. A bola, ela desvia no Diogo Silva e o André atento, né? Consegue no reflexo colocar para escanteio, hein? 12, primeiro tempo, Roger Williams narra assim. Deu bobeira, os caras vêm mesmo. Ataca agora forte, Bruno Santos é acionado, aliás, é Paulo Sérgio na ponta esquerda, deixou a bola para o Igor Fernandes, bateu cruzado, tira a zaga depois de bater no goleiro. No tiro cruzado, bate e rebate na zaga. Uma bola, é a tal da uma bola safada, quase o Náutico chega, hein, bebê? E quem chutou essa bola como back de Fazenda foi o Alisson, meio desesperado. A gente já reclamava disso no último jogo. Escanteio pelo lado esquerdo pro Náutico fazer a cobrança. Então, Lucas... deixa eu corrigir aqui, foi Alisson, que acabou desviando. Bom, é isso aí. E eu tenho, a 49. Esse zagueirão, Rafael Rodrigues, que começou no banco, entrou para o segundo tempo, ele fez um gol de cabeça aos 47, foi anulado, impedimento, e aos 49, outra cabeçada, é que ele fez o gol em Anápolis e tá com moral. Tá com moral, tudo bem, começou no banco, tá pendurado, mas entrou com vontade, querendo dar uma de artilheiro, hein, Roger Williams? É hora, Guarani, agora é hora, Cicinho dominou, levantou no segundo pau, pra empatar, na trave, Bruno Santos! Não, Bugrão!
Era o lance desenhado pro empate. Mas sem mais, vai Cadinho, vai Guarani. Esse foi a 40 aí na trave, né? Pra sentir emoção, exatamente. Brunão na trave a 40 e agora sim, 49, a defesa do Muriel. Aí o Bugrão, bola levantada na área, o zagueiro tá por lá de novo, Rafael Mascasquinha na bola, Muriel! Esse Muriel tá doido pra tomar gol. O Rafael curtindo uma de atacante, ele não voltou mais. Ele ficou lá, deu uma casquinha e o Muriel fez uma defesaça, hein, Breno? O goleiro do Náutico pegou com a ponta. Pegou com a ponta dos dedos aí, aos 49, lá no gol do placar. Oi, Tigrão, tô fraco hoje de defesa, viu, Tigrão? Um jogo de poucas jogadas mais agudas. Eu fico com essa última aí, do Muriel. Lance que o Roger Williams descreveu exatamente assim. Vem aí o Bugrão, bola levantada na área, o zagueiro tá por lá de novo, o Rafael Mascasquinha na bola, Muriel! Esse Muriel tá doido pra tomar gol. O Rafael curtindo uma de atacante, ele não voltou mais. Ele ficou lá, deu uma casquinha e o Muriel fez uma defesaça, hein, Breno? O goleiro do Náutico pegou com a ponta dos dedos. Bom, Guarani 0, Náutico 1. Na sequência, o Tigrão vem com o gabarito, repassando aqui o placar aqui. Brasileirão, olha, começou Botafogo 1, Corinthians 0, começou o segundo tempo. Aí do intervalo, Fortaleza 2, Bragantino 1. Segundo tempo rolando, Mirassol 1, Vitória também 1. Intervalo ainda, já começa o segundo tempo, Sport 1, Santos 0, 9 da noite, Palmeiras e Grêmio. O pessoal de São Paulo vai trabalhar, hein? Olha, final de tarde, começo de noite, a pessoal da rede aí, falar pra você, amanhã tem quem? Amanhã tem o São Paulo, né? Amanhã tem o São Paulo contra o Fluminense, 16 horas. O único paulista que ficou pra amanhã é o São Paulo. É o São Paulo. O líder do Cruzeiro pega amanhã o Ceará. É isso aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ferroviária 0, Operário 0. Ferroviária teve um jogador expulso. Ferroviária está na zona do rebaixamento na Série B. O Novo Horizontino está em terceiro lugar, joga 20h30 no Rei Pelé contra o CRB. E o outro jogo da Série C, tivemos lá em Horizonte, no Ceará, Floresta e ABC 1-1. ABC empatou nos acréscimos com o Joãozinho. 19h39, o Gabarito. Gabarito com o Tigrão, até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo.
Ô, Tigrão, é o seguinte, qual é o conceito do jogo e melhor o primeiro ou o segundo tempo? O conceito do jogo é muito ruim e os dois tempos abaixo da média. Olha, amanhã, 10 horas no Brinco, tem Sub-20, Guarani São Paulo, torcida única, entrada franqueada, tudo bem, 10 da manhã, hein? Vai ser no estádio Brinco, no gramado do Brinco e não no CT. E segunda-feira, 19 horas, é Copa Paulista, Guarani Primavera, às 19. Vamos lá, atenção, hein? Goleiro Andrei. O gol sofrido, muito questionado, explicado por você, chega a tocar na bola, armou a barreira de um jeito, o Lucas Cardoso bateu de outro, enfim, essas e outras, o Andrei que estava pendurado, não tomou cartão amarelo. Andrei, Tigrão. Eu acho que ele esperava a batida de um canhoto que estava junto com o Lucas Cardoso, veio a batida de pé direito por cima da barreira. Ele teve o tempo de reação um pouquinho retardado, mas eu não abro mão daquilo que eu disse em tempo real. Para mim tem que dar mérito também para o chutador, né? Meteu uma bola rápida, com curva, muito próxima à trave, raspando a trave, muito no canto. Também teve a qualidade da batida. Mas dava para ele ter feito coisa melhor sim, sem dúvida nenhuma. Portanto, né? Eu tenho que dizer a bem da verdade que num lance decisivo, ele poderia ter uma outra opção. Poderia ter tomado uma outra decisão. Inclusive na formação da barreira, com apenas 3 jogadores e esperando um chute de um canhoto e a bola vem do destro. E aí ele estava do lado errado. Quando foi, não conseguiu chegar. Então o conceito dele hoje é ruim. Olha, gol do Fortaleza, hein? Gol do Fortaleza lá no Castelão. 3 para o Fortaleza, 1 para o Bragantino. O Sport faz um gol, mas anulou. Anulado. No Cacoete, para saber que está acompanhando. Então deixa eu coçar, impedido. então. Eu deixo você, então, Sport Santos, hein? Quanto é que tá, Tigrão? Está 1-0 para o Sport, 4 do segundo tempo. Seguimos aqui com o gabarito Cicinho, sua 6ª partida. Olha, o Cicinho, ele permitiu que aos 25 do primeiro tempo o Paulo Sérgio girasse, que acabou espanando, levou perigo, hein? Ele girou, ficou de frente pro Andrei, mas chutou errado, né? Mas o Cicinho permitiu o giro, não teve o corte. O Cicinho, ele teve um importante corte a 29 do segundo tempo, se jogou e manda para escanteio, contra-ataque do Náutico. Mas aos 40 foi o Cicinho que cruza pro Brunão. Bruno Santos de cabeça de novo na trave. Cicinho. Longe, ainda longe daquilo que ele pode produzir, tá bem abaixo. Mas participação, e no gol do Rafael, que foi anulado, eu achei que ele estava à frente mesmo. Primeiro momento senti que veio de trás, depois revendo, quando parte a bola ele estava impedido. Cruzamento do Cicinho. Boa, não valeu, mas foi o cruzamento dele. E o cabeceio na trave do Brunão também do Cicinho. Então, por algumas ações positivas no apoio, regular para o Cicinho. Para o veterano, experiente, muito bom jogador, o Cicinho, que ainda não jogou, não sei se vai atingir o seu ápice aí, se vai voltar a ser aquele jogador intenso que a gente viu há muito tempo atrás, ainda nos seus tempos de juventude. Hoje é um jogador veterano, tá longe ainda, mas é bom jogador e hoje 2 bons cruzamentos rendem a ele um conceito regular. Olha, eu vou fazer aqui um combo na zaga. Diogo Silva começou jogando, ele jogou um pouquinho contra o CSA, entrou a 26 segundo tempo. Primeira vez como titular. Esse rapaz veio da China, o último jogo dele foi em novembro. E Alisson foi o seu companheiro de zaga, mas no intervalo Alisson foi sacado. Entrou Rafael Rodrigues. O Rafael Rodrigues, ele chega a fazer um gol anulado, você já explicou, a 47 segundo tempo, estava impedido. E o Rafael Rodrigues dá uma cabeçada aos 49, o goleiro Muriel defendeu, quase empata. Tigrão, vamos lá, esse combo de zagueiros aí. Bom,
Diogo Silva e Rafael Rodrigues regular e Alisson ruim. Muito bem. E o Rafael Rodrigues, você falou também? Regular. Regular. Emerson Barbosa. Olha, o Emerson Barbosa, deixa eu ver aqui, ele que faz a falta no gol, né? O Emerson Barbosa pendurado, ele fez a falta que originou aí o gol do Náutico, cobrado por Lucas Cardoso, a 47 do primeiro tempo. O Lucas Cardoso, aliás, o Emerson Barbosa, né, perdão, ele escapou de levar o amarelo quando aos 23 do segundo tempo ele faz uma falta, porque já tinha feito falta já. Então ele faz a falta em Paulo Sérgio, lá embaixo, perto da cobrança de escanteio, à frente do bandeirinha. Mas o juizão fez vista grossa, não deu cartão nenhum. Então falta do Emerson Barbosa. Que eu me lembro, é só isso que eu anotei do Emerson. O cruzamento, Tigrão. Que o Brunão dá de peito e perdeu. Foi o Emerson Barbosa que cruzou. Exatamente. A dele, o cruzamento boa dele. Então, legal dele, esse cruzamento. Negativo dele, a falta que teve o gol e o cartão que ele escapou. Emerson Barbosa. Errando os cruzamentos, acertou esse que deu a peitada nela, o Brunão, mas a falta que ele fez, que gerou o gol da derrota do Guarani, para mim, desnecessária. Não precisaria ter feito a falta. O jogador estava girando com a bola de costas pro gol do Guarani. Então não gostei não, ruim. Olha, 8 do segundo tempo, você opinava a respeito do meio de campo, Cadi e Kelvin. Os dois começam com K. O Cadi jogou o tempo todo e o Kelvin saiu a 30 do segundo tempo, entrou o Caio Melo. E você dizia, olha, tá com problema, toca de lado, não produz, a bola não chega. Vamos lá, Tigrão. Cadi e Kelvin. Volantes Doberman e Pitbull, só mordem, mas não constroem. Ruim para os dois. Inclusive erros de passe, hein? Incrível, né? Diego Torres, você dizia antes do jogo, olha, o Diego precisa melhorar um pouquinho e tal, é o maior salário do Guarani. No primeiro tempo ainda, você observava Diego Torres, olha, não tá legal. E aí, a 10 do segundo tempo, ele sai Diego Torres e entra o Cauã Jesus. Mas eu observei aqui, olha, no segundo tempo, a 3 minutos, o Diego Torres, ele perde uma bola no meio de campo. Ele quis dar um drible e tal, mas perdeu sem nenhum problema. Nem reagiu e deu um contra-ataque e depois a defesa quebrou o galho, né? O argentino Diego Torres. Lento, mal condicionado, chega atrasado em todas e ausente do jogo. Tá devendo. Conceito ruim. Olha, gol do Londrina na Série C, Marques. Londrina marca, mas empata também o CSA. Tá 1-1, hein? Londrina e CSA 1-1. Olha, depois você fala dos que entraram. Falamos aqui do Rafael Rodrigues, porque jogou o segundo tempo inteiro. Daqui a pouco a gente fala da entrada aí. Vamos lá. Gabriel Silva, Mirandinha e Bruno Santos. Vamos lá no individual. O Gabriel Silva entrando como titular. Ele se machucou, mancou aí no jogo. No final do primeiro tempo mancou, então no intervalo acabou saindo, né? Não me lembro nada dele assim. Uma pergunta, o Mirandinha, no primeiro tempo, foi do lado esquerdo, certo, Igão? Certo. O Gabriel Silva, consequentemente, direito. E Bruno Santos, centralizado. Depois eu falo do Mirandinha. Gabriel Silva, só pelo primeiro tempo. Produção zero. Afoito, ansioso, tropeçando na bola e sem produzir. Conceito ruim. O Mirandinha começa então pelo lado esquerdo. O Mirandinha, ele participa do lance em que Brunão de peito quase marcou, porque o Mirandinha passou por Emerson Barbosa. Emerson cruzou, Brunão de cabeça raspou. 41, segundo tempo, na sequência, Mirandinha tenta de fora da área, um chute perigoso, mas enfim, saiu raspando, tá? No segundo tempo, não sei quem entrou e o Mirandinha mudou de lado. E aos 25 saiu Mirandinha. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui do Mirandinha. Não me lembro aqui se eu anotei, tem tanta coisa anotada. Será que se eu anotei eu pulei?
Mirandinha, deu uma caneta, 20 segundo tempo. Caneta, só que depois da cobertura o zagueiro tirou, ele dividiu, até que depois ficou mancando, né? E o Mirandinha, Tigrão? Mirandinha? Bom, ele protagonizou 2 lances importantes no primeiro tempo. Um chute dele mesmo e um cruzamento bem executado pro Brunão. Aí fez essa jogada bonita no segundo tempo, lá do lado direito, deu uma caneta e não conseguiu completar para fazer o levantamento na área. Mas assim, né, em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Num jogo onde ninguém se salvou, ele teve algumas participações pontuais importantes que rendem a ele o conceito regular. E quando você falou, entrou não sei quem e o Mirandinha foi para a direita. Vou dar pro seu nome do não sei quem. O não sei quem é Isaac. Ele entra no lugar do Gabriel Silva, que estava do lado direito. E aí o Isaac se posiciona do lado esquerdo, até porque é ali que ele se ambienta melhor. E o Mirandinha foi jogar do lado direito. Depois foi sacado, entrou o Giovani. A gente vai falar daqui a pouco dos que entraram. Então o não sei quem da Silva Oliveira Santos é o Isaac. Não sei quem. O não sei quem que entrou no lugar do Gabriel Silva é o Isaac. Aí o Isaac, o Gabriel estava na direita, mas o Isaac empurra o Mirandinha para a direita e vem ele, Isaac, para do Mirandinha na esquerda. Só para constar e para não ficar aí apenas e tão somente com a nominação não sei quem. Eu gostei dessa, Edu. O Bruno Santos, atenção, o Guarani perdeu, hein? 1-0 pro Náutico. O Bruno Santos, o Brunão, eu queria um comentário, por gentileza, em 2 tempos. O primeiro, Bruno Santos dentro da área. É melhor ter do que não ter. É melhor ter do que não ter. Ele é perigoso, mas deu azar. De peito, 40 segundo tempo, né? Meteu o peito na bola, raspou. Dentro da área, quantos minutos? Na trave, de novo, que nem o Ituano. 40 do segundo tempo. Na trave, cruzamos esse sim, o Brunão de cabeça na trave. Esse é o Brunão dentro da área. Fora da área, foi flagrado em 3 impedimentos hoje. E outra observação, que você disse contra o Anápolis. Ele tem algum problema técnico quando ele sai da área, quando ele vem buscar, quando ele tenta, né, o domínio da bola, né, e fora da área, ele com a bola. Se hoje, de novo, você observou esse detalhe do Brunão fora da área. Em 2 tempos, Brunão, Tigrão. Observei sim. O time tem que jogar para ele. Se ele precisar construir, não dá certo. Ele não tem qualidade técnica para isso. Não é um centroavante técnico, é um centroavante de finalização. Tanto é que hoje, num jogo onde ele quase morre de fome pela falta de bolas, 2 que ele recebeu, 2. Uma ele meteu na trave e a outra ele meteu de peito no primeiro tempo, raspando o poste esquerdo do Muriel. Então é um jogador perigoso dentro da área. Quando sai, realmente foge muito das suas características e ficam evidenciadas as suas limitações técnicas. Então, o Guarani tem que montar um esquema de jogo, um planejamento de jogo para jogar a bola para ele na área, seja no chão, seja no jogo aéreo. Até de nádega ele já fez um. Então ele é cara que empurra para dentro. É cara de finalização, de referência. E hoje, por participação em 2 lances agudos, onde num acho que ele deu azar, cabeceou certinho no contrapé do Muriel e caprichosamente a bola bateu no poste esquerdo. Ele leva um conceito regular. Gente, olha, Botafogo 1, Corinthians 0, Fortaleza 3, Bragantino 1, Mirassol 1, Vitória 1, Sport 1, Santos 0, 21 horas, Palmeiras e Grêmio. E jogos no segundo tempo. Bom, dos que entraram, você já falou do Rafael Rodrigues, que jogou todo o segundo tempo. Vamos lá, os demais. O Caio Melo entrou a 30, segundo tempo, jogou pouco. O Cauã Jesus entrou a 10 do segundo tempo. O Cauã Jesus,
ele teve um chute de fora da área, então foi fraco, recuperou o goleiro, a galera chiou. Depois, a 20 minutos, o Cauã Jesus foi cobrar um escanteio e isolou. Isaac entrou para o segundo tempo. Ele deu um passe ridículo a 9 minutos, no fundo, né? Para quem? Absolutamente pra ninguém, né? Galera chiou. Ele fez uma jogada bonita, o Isaac, a 26 segundos tempo, porque ele passou... Essa aí o Isaac passou pro Breno Beretta. Foi. O Brenão tava lá, atrás do gol, parceirão, ele meteu o Breno de curva, meteu de 3 dedos. Só que o Breno tava fora do campo. Aí não dá pra entender. Aí ele tentou fazer a 26 minutos, ele passou por 2, 3, tentou cruzar, mas aí a zaga cortou o Isaac. Deixa eu ver quem mais aqui, dos que entraram. E o Giovani, não anotei nada, entrou a 25 segundos tempo. Esse bloco aqui, Tigrão, Caio Melo, Cauã Jesus, Isaac e Giovani. Bom, primeiro que você ouviu aí na coletiva uma pergunta endereçada ao Maurício Cupertino, se o Guarani poupou por conta do derby e tal. Bom, eu vou deixar claríssimo aqui que o Rafael Rodrigues, que poderia ter salvado a Lavoura como atacante, ele foi poupado. Ele só entrou no segundo tempo e não de começo, ele que é titular absoluto, porque ele estava pendurado. Então vamos lá. Você quer ver mais um que deveria ter começado a partida e só foi ser utilizado a 30 do segundo tempo? O Caio Melo também estava pendurado. E ficou muito pesado o meio-campo com Cadi e Kelvin. Caio Melo deveria ter começado o jogo. Mas se toma o terceiro, não joga o derby. Olha aí o que aconteceu. 3 pontos perdidos dentro de casa, perigosíssimos. Caso o Guarani tivesse vencido o jogo, ele ia mais leve, com mais moral e menos cobrado para o derby. Iria com astral melhor. Então veja o tamanho do preju, né? Com essas opções de poupar. E poupou. Poupou o Rafael, estava no banco, e poupou o Caio Melo. Agora, o Rafael é uma aberração maior ainda. Eu já estou adiantando aí até a avaliação da comissão técnica. Aqui eu vou pôr o Marcelo Fernandes e o Maurício Cupertino. No caso do Rafael, ele já não tinha o Alan Santos. Que a dupla de zaga titular é o Rafael e Alan Santos. Rafael do lado direito, o Alan Santos do lado esquerdo. Ele já não tinha o Alan Santos. E aí ele lançou mão de uma zaga que nunca jogou junta. Acho que sequer treinou. Diogo Silva e Alisson. Diogo Silva, desde novembro sem jogar, jogou um pedacinho de jogo outro dia. Então, foi uma temeridade. Comprometeram? Não, porque o gol foi de bola parada. Foi uma falta bem batida pelo Lucas Cardoso. Agora, eu não concordo. Simples assim. Jogo em casa, decisivo, um jogo onde o Guarani teria que entrar ou encostar definitivamente no G4, no G8, perdão, se comprometeu aí e está vendo cada vez mais distante, depois dessa derrota, a sua possibilidade de se classificar. Mas o torcedor não quer perder o derby, quer ganhar o derby. E olha aí o que aconteceu. Se ele ganha, ele vai para o derby com 19 pontos. E com moral. Aí perdeu em casa. O derby sempre é um jogo no planejamento que é descartado, tanto pelo Guarani como pela Ponte. Mas agora ele vai para o derby com 16 pontos, precisando de 27 ou 28. E contando aí com o derby, são 5 jogos. Ele tem 16. Então tem que ganhar 4 aí. No mínimo, ganhar 3, empatar 2. Ou ganhar 4. Essa é a fria, essa é a gelada que o Guarani se meteu, perdendo aí para Anápolis, que não poderia ter perdido, e perdendo hoje em casa para o Náutico. Então eu sou contra poupar. Frontalmente contra poupar. Bom, para o protocolo dos que entraram, Rafael entrou bem, conceito regular. Caio Melo, muito tarde, sem nota. Giovani, muito tarde, sem nota. Cauã Jesus, que entrou aos 10
Isaac, que entrou no intervalo, conceito ruim para os dois. Não acrescentaram absolutamente nada. Público 4.036, renda 61.000, 1-0 Náutico. E agora, eu acho que você já adiantou já o Marcelo Copertino, né? E só uma observação, que ele disse na coletiva também, perguntado o que for, a respeito do Giovani, a 25 segundos tempo, no lugar do Mirandinha. Mirandinha, atacante, saía, até você questionava, sai um atacante, entra um volante. Ele colocou o volante Giovani para liberar o Cauã Jesus. Mas não liberou, não. Não liberou. O Cauã continuou indefinido. Nem atacante, nem meia. E o Giovani entrou por dentro. Aí embolou tudo. E o lado direito ficou acéfalo. O que aconteceu com o lado direito depois que o Mirandinha saiu? Ficou um boqueirão para que o Cicinho chegasse. Então, se ele falasse assim, eu tirei o Mirandinha, coloquei o Giovani por dentro e liberei o Cicinho, aí eu ia concordar. Porque tá ilustrado aí no catálogo dos melhores lances que você colocou, daqueles que você destacou aí como lances agudos, os 2 cruzamentos do Cicinho, depois que o Mirandinha saiu. Um, onde o Brunão meteu na trave, e outro, onde o Rafael cabeceou e fez o gol. Porém, o Bandeirinha deu impedimento e eu acho que ele acertou. É isso. Então, essa é a justificativa de tirar um atacante e botar um segundo volante, perdendo o jogo, para liberar o meia, para que ele fosse mais à frente, ela até tem lógica. Mas na prática não foi isso que aconteceu. O Cauã Jesus continua ali picando couve, sem armar e sem ser contundente ofensivamente. Então eu não gostei das opções e da estratégia da comissão técnica de poupar jogadores como Rafael, como Caio Melo. E isso custou muito caro, não é esse o fator determinante, mas poderia sim a história do jogo ter sido outra. E custou uma derrota perigosíssima. No momento em que, aos 24 do segundo tempo, o Sport faz o seu segundo gol. E sabe o que significa isso ou não? O Sport vai conseguindo a sua primeira vitória na competição. Com o Daniel Paulista, né? Daniel Paulista. Em cima de quem? Em cima do Santos com o Neymar e tudo. Essa é a história. Esse é o momento do Santos Futebol Clube. Tudo bem que a tentativa era de um cruzamento e acabou desviando num jogador do Santos que cortou o cruzamento pelo lado esquerdo e a bola acabou traindo o goleiro do Santos. Entra no contrapé, no poste direito, Lucas Lima, lei do ex-jogador do Santos. Certamente o gol será dado para ele. Fechando aqui no nosso prato principal, nota da comissão técnica. O time foi um catado hoje, né? O time foi um arremedo. O time foi uma confusão. E ainda uma escalação poupando alguns jogadores que eu sou contra. Tanto no caso do Guarani como no caso da Ponte. Esconder jogador aí, poupar de tomar o terceiro cartão amarelo por causa de derby. Então o conceito hoje da trabalhadora, da operante, da esforçada, da operária comissão técnica do Guarani, mas está valendo para o jogo de hoje. E hoje o conceito é ruim. Tigrão, você falou aí, porque o Guarani tem 16 pontos, 12º, olha, o Figueirense pode ultrapassar, o Maringá também. O Figueirense joga amanhã, o Maringá joga na segunda-feira. Faltam 5 jogos, 5 rodadas, né? Das 5, 3 fora do brinco. Tem o derby, tem o ABC em Natal, na última rodada lá em Tombos. No brinco tem Ipiranga e Confiança. Ipiranga e Confiança. Olha, de 5, se ganhar 3, faz 9, vai a 25.
E mais Não dá. 2 empates, 27. 27 pode ser que dê. Então, não, assim o caminho mais curto, digamos assim, com 3 vitórias e 2 empates, talvez dê, né? A linha de corte é por aí, vai de 26 a 29, né, Tigrão? O oitavo colocado, É né? isso. É isso. De 26 a Para 29. o oitavo. Esse é o histórico das últimas edições da Série C, depois que foi mudado o regulamento, com esse formato que está em prática ou está sendo colocado aí hoje para as equipes. Esse regulamento que está valendo hoje, a linha de corte é exatamente isso. De 26 nos últimos 3 anos até 29 pontos. Então ficou muito difícil para o Guarani. E eu vou dizer mais, hein? A hora que terminar a rodada, anota aí, depois você me cobra na próxima. Sim. O Guarani provavelmente, isso são números, e contra números não há para discutir. Olha o que custou essa derrota de hoje. Provavelmente o Guarani estará mais próximo da zona de rebaixamento do que da 8ª colocação. E para encerrar mesmo, Tigrão, a escalação para o derby, ela já está praticamente feita, só tenho dúvida no ataque. Andrei no gol, Cicinho, não tem a menor dúvida, Rafael Rodrigues e o Alan Santos, se ficar pronto, acho que sim, e Emerson Barbosa na lateral esquerda, aqui não tem o que mexer. Caio Melo vai começar jogando, porque Cadi e Kelvin juntos não vai, né? Tem outra dúvida quem será o companheiro do Caio Melo e o Diego Torres, meia. E no ataque, além do Brunão, talvez o Mirandinha, né? E eu não sei quem que poderia complementar esse ataque aí, mas o já Quer fica... um palpite? Sim. Só um palpite. Sim, deu uma cutucada exatamente para isso. Só um palpite. Sim. A defesa é essa mesma, a não ser que o Alan Santos não ganhe condição. Aí jogaria o Diogo Silva com o Rafael. Aliás, a zaga que terminou o jogo hoje. Meio campo, aí tem dúvida. Palpite do Tigrão. Cadi ou Kelvin? Caio Melo, Isaac e Diogo Torres. Ou Diego Torres. 4 no meio. Tentar equilibrar a briga de meio campo. E no ataque, Miranda e Brunão. É o que eu acho que está mais próximo de acontecer. É um jogo intenso, fora de casa, de muita rivalidade, de muita pressão. Repito, Andrei, Cicinho, Rafael, Alan Santos, Emerson Barbosa, Kelvin, Caio Melo, Isaac e Diego Torres. A dianteira, Bruno Santos e Mirandinha. Palpite, depois você confere aí. Bom, e esse Náutico aí, esse goleiro Muriel, ele é indeciso, inseguro, espanou Trapalhão, 2 vezes. hein? Ele, tudo bem, ele pegou uma bola, uma cabeçada aí, não foi nada excepcional a defesa dele, mas ele foi uma bola que o Diego Torres, primeiro tempo, enfiou pro Brunão. Ele saiu, tava mais pra ele mesmo, mas foi dar um chute aí, mas espanou feio, né? Em vez de ir pra frente, foi pro lado a bola. E aquela cabeçada no chão, que a bola bate no chão e sobe, pra ele pegar com uma mão só. Ele vai, espana e joga pra escanteio. Foi, isso. Segundo tempo, é isso. Também. E você lembra dele, o que aconteceu com ele no jogo contra a Ponte ou não? Ele foi expulso, né? Fez a falta no Gé? Tinha esquecido. Muriel, mas muito fraco o goleiro, né? Eu vou falar pro seu negócio, hein? Andrei de um lado e Muriel do outro. Emoção. Emoção garantida. E o Náutico só sofreu 6 gols em 14 jogos, é isso? Exatamente. 6 gols em 14 jogos. É a melhor defesa do campeonato. Mas Auremir, ex-Guarani, né? Mais experiente, mais de 30 anos e tal, foi amarelado. O que mais aqui? Esse Matheus Silva, ex-zagueiro da Ponte, né? Você vê a melhor defesa. O Paulo Sérgio, que me perdoe, nossa senhora. É um atacante bem limitado, né? Ex-Ponte, Paulo Sérgio. Bom, o que você achou do Náutico, Tigrão? Esperava mais. Acho que se defendeu bem.
mas foi pouco exigido numa tarde e noite de pouquíssima inspiração do Guarani. Eu esperava mais. Tanto é que também o Muriel trabalhou pouco, mas o Andrei também trabalhou pouco. E vou dizer pro seu negócio, hein? Se não é uma bola parada bem executada e contando aí, de repente, com uma opção errada, com uma decisão errada do Andrei, mas a bola foi bem batida pelo Lucas Cardoso, o jogo caminharia a passos gigantescos para o 0-0. Só que o Náutico vem crescendo. Chegou a 23. Precisa ir em 5 jogos de mais 4 ou 5 pontos. Vai se classificar. Não deixem o Náutico chegar. Porque depois é mata-mata. Ele vai fazer 3 jogos em casa e 3 fora. E lá nos aflitos, quem for jogar lá vai ficar aflito. Eduardo. O Londrina está vencendo 2-1 o CSA lá em Londrina. Londrina encosta na ponte, 26 pontos. Mas no número de vitórias, a ponte tem uma vitória a mais. Então, o Caxias, 27, ponte 26, se enfrenta amanhã em Caxias. O Londrina em terceiro por enquanto com 26. Tigrão, tá bom, né? Vai dar uma descansada. Você tá na fita amanhã, tá, né? Tá. Sim. Tá, sim. Então, bom descanso. Sim, o Batista, como a equipe tá numa fase maravilhosa, ele me escala sempre para dobrar, para garantir a audiência, Edu. Pois é. Gol do Peixe. Gol do Santos. 33 do segundo tempo. O Peixe diminui um golaço, hein? Um golaço. Vai ter jogo. É grande o público do Santos na Ilha do Retiro. Público gigantesco. Deixa eu ver se não tinha impedimento. Não tinha, não. Cavadinha. Bola no saco. Bola na rede. 34, eu disse, né? O Santos diminui. O jogo vai pegar fogo agora. Ainda não está garantida a primeira vitória do Sport no Brasileirão. Gabriel Bom Tempo, o autor aqui da obra de arte, um golaço. Bola trabalhada, 1-2, e na saída do goleiro ele dá uma cavada e mata o goleiro. 34, segundo tempo, Ilha do Retiro, Sport 1, Sport 2, Santos 1. Edu Pinheiro. Bom descanso. Sempre tive vontade de fazer isso. De ser o seu assistente de plantão. Muito tempo de plantão, né? Sentiu vontade. Eu queria ser um comentarista que nem você. Ô, Tigrão, vamos ver. Na próxima encarnação, quem sabe? A gente inverte. Um abraço, Tigrão. Até amanhã. Já foi? Já foi? Às vezes a gente vira vidraça como comentarista. Vai de plantão que é melhor, Edu. Plantão é bem melhor. É melhor. Você fica aí no ar-condicionado. Agora a gente tá na moleza, né? Tá fazendo no off-tube aqui. Mas... já sofreu bastante. Comentarista, se eu pegar tudo que eu já viajei atrás de futebol... Nossa senhora. Eu dou umas 12 voltas em torno do planeta. Não é brincadeira, não. E madrugada... E motorista de ônibus com sono. Nossa. E a gente tinha que ir lá na frente conversar com o velhinho pra ele não dormir. Dormir com o técnico. Uma vez nós que estávamos ronca. vindo de Dormir São com o José do Gilberto Rio Preto. Sufi. Né, Sufi? Tá aqui Nós comigo, estávamos Gilberto vindo Sufi. de São José do Rio Preto pela Washington Luiz. E ali, um pouco pra cá de Rio Claro, tem uma serra. É serra mesmo. E ali você tem que descer... com o freio motor ligado, pisando também no freio, carro engatado, aquele negócio todo, porque é velocidade máxima de 60 por hora. E naquele tempo do Catacoió, lembra? Do Trem da Alegria? 2h30 da manhã. Eu senti alguma coisa diferente. Que ali já era descida, curva para todo lado. E eu saí lá do fundão e falei, eu que vou conversar com esse homem lá. Ele tinha 70 por baixo. Motorista, profissional. Deu um tapa no ombro dele e falei, você tá vendo a serra aí? E o ônibus sambando. Ele falou, serra?
que serra. Falei, diminui isso daí. Aí me lembrei do Jô Soares, imortal. Ele contou uma piada um dia da seguinte maneira: vai ser expulso um dos Santos agora. Não, amarelo. Ele falou assim, eu queria morrer como morreu meu avô. Sereno, sóbrio, calmo e dormindo tranquilamente. E não gritando desesperadamente como os 40 passageiros que estavam no ônibus que ele dirigia. Esse dia seriam ali uns 16 a 18 radialistas, técnicos e outras coisas mais. Porque teria que ter diminuído e ele não percebeu e não dava para descer em velocidade porque não dá para fazer a curva. Graças a Deus eu tive a percepção no comecinho, quando começou a embalar, e aí ele voltou, né? Ele despertou e deu tudo certo, a gente conseguiu chegar inteiro. Então não queira, na outra encarnação, ser comentarista, porque você vai ter que passar por tudo isso. Vai ter que viajar uma barbaridade. Vai de plantão, que ganha mais e corre menos risco. Um grande abraço do Gilberto Suf pra você também, Tigrão. Saudade, grande Suf. Saudade do Tigrão no estádio. Você aguentou? Você também é pro céu, hein, ô Suf? Aguentar o Tigrão que você aguentou, hein? Brincadeira. Não é fácil, não. Suf é meu barman. Eu vou falar pra você, rapaz. Como é o nome da sua esposa, Tigrão? A Estela. Dona Estela. A Unicamp tem que estudar a Estela. Meu Deus do céu, depois da Estela, Gilberto Suf. Não é fácil, não. É a mulher mais feliz Tigrão. do mundo. Vai descansar. Eu sei que a Estela... Um abraço a todos. Ah lá, a Estela fica abraço. ouvindo. Ela vai tomar uma... Que pena, uma derrota perigosa, mas ainda dá. Um abraço a todos e até amanhã. Até amanhã. Se Deus quiser. Eu venho já no Em Dia com a Bola, agora 20h18. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom que poupar, é confiar na caminhada. Sicredi,
Participe! Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Olha, informações urgentes do Brinco de Ouro. Atenção, tem informação do Brinco de Ouro, 20 horas e 22 minutos. Breno Beretta. Pois não, Breno? Oi, Edu. Caiu o técnico Marcelo Fernandes. Não é mais o treinador do Guarani. Ele foi demitido junto com o Marcelo Copertino, né, que foi o auxiliar técnico que comandou o Guarani hoje, o Marco Alejandro, que também é o preparador físico, era o preparador físico do Guarani. Os três caíram. O Guarani está sem treinador nesse momento. E é claro que a diretoria deve se pronunciar nas próximas horas a respeito de um treinador, porque o Guarani não tem mais treinador. Marcelo Fernandes, que errou bastante nesses últimos 3 jogos, não é mais o técnico do Guarani, Edu. Você sabe que eu estava dando uma olhada na retrospectiva de Guarani e Náutico? E no dia 28 de agosto de 2020, 28 de agosto de 2020, o Náutico ganhou aqui de 2-1, o Carpini caiu. O Carpini ficou um ano à frente do Guarani. E no dia 3 de maio de 2022, teve um jogo em Recife, Náutico, Guarani 1-1, Daniel Paulista caiu. Hoje Daniel Paulista é técnico do Sport. Então, nos últimos anos, é o terceiro técnico que o Náutico derruba, hein? Terceiro técnico que o Náutico derruba. Eu não tô achando aqui meu prontuário aqui. Ele ficou quantas partidas o técnico Marcelo Fernandes, né? Eu não me lembro de cabeça, viu, Edu? Foram 8, né? Não, mais. Não, ele pegou o Guarani em último lugar, isso é verdade, né? Ele fez um trabalho bom, Edu, naqueles 7 jogos que o Guarani ficou invicto, né? Mas eu até questionei o Marcelo Copertino na entrevista, Edu, e ele acabou não respondendo, né? Eu questionei ele, o que aconteceu para o Guarani cair de bico e por que o Guarani poupou jogadores? Ele não explicou o que aconteceu para o Guarani cair de bico e disse que o Guarani não poupou jogadores, mas a gente não é tonto, né, Edu? Ele poupou jogadores. Eu acho que esse foi o principal, viu, Breno? Eu acho que poupou jogadores e acabou perdendo. Eu acho que isso complicou demais. Ele ficou 11 jogos, viu, Breno? 11 jogos, então 33 pontos. Foram 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Então ele ganhou 4 vezes 3, 12. 12 com 5, não, 12 com 4, 12 com 4, 16. Então 16 dividido por 33, aproveitamento de 48%. Enfim, pegou o Guarani do zero? Pegou o Guarani do zero, né? E deixa o Guarani, por enquanto, em 12º lugar. Agora eu digo o seguinte, Edu, deve chegar alguém na próxima segunda-feira. Por quê? Porque o Marcelo Cordeiro está comandando o time na Copa Paulista. E eu acho difícil ele assumir o Guarani, ainda mais pro derby. Ele ficou invicto, o Giba me ajudando aqui, ficou invicto 7 jogos, né? Ele estreou com vitória com o Botafogo da Paraíba. Ele perdeu pro São Bernardo no segundo. Depois 0-0 com o Floresta, 0-0 com o Figueirense, 2-0 no Retrô lá. 2-1 no Confiança aqui, 1-0 no CSA aqui, 1-1 com Londrina lá, 0-0 com o Ituano no Brinco e perdeu a invencibilidade em Anápolis e perde hoje também a segunda derrota, né? É porque também, agora falta o quê? Faltam 5 rodadas, né, Breno? É muito difícil, né, Edu? Muito difícil para o Guarani se classificar. Eu acho bom o Guarani fazer os pontos logo para se livrar do rebaixamento. É claro que a esperança é a última que morre. Mas pelo futebol que o Guarani está jogando, eu acho que ninguém acredita mais em classificação, Edu. E nos mesmos que falam, Daniel Paulista tá no Sport, não vem pro Guarani. Humberto Loser tá bem no Novo Horizontino.
também esquece. Aqueles mesmos que a gente comenta, né? O Carpini está desempregado, mas ele hoje é treinador de Série A, por exemplo, né? Bem lembrado. O Carpini é difícil. Aliás, o Carpini parece que já foi contactado uma vez aí e não deu certo. Agora, os demais da comissão técnica, o Elano e o Farney Coelho, que é o executivo... O Elano e o Farney que ajudaram a demitir, né, Edu? É uma reunião entre o CA, o Elano e o Farney que acabaram decidindo pela demissão da comissão técnica, tanto o Marcelo Fernandes quanto o Copertino e também o preparador físico, o Marco. Então, Marcelo Fernandes não é mais técnico do Guarani. 1-0 venceu o Náutico. Breno, então muito obrigado, viu, Breno? Bom descanso, amanhã está descansando, um merecido descanso, parabéns pelo seu trabalho. Ontem aqui você colocou o Hélio dos Anjos para falar, você colocou também o técnico do Caxias, né, que a Ponte enfrenta Júnior amanhã, Rocha. o Júnior Rocha. Você tem feito sempre entrevistas com os técnicos adversários de Ponte e Guarani. Vai entrevistar muita gente pro derby também. Vai ser uma semana especial em termos de boletim do nosso derby no Esporte em Debate, sempre com um convidado. Você entrevistou o rapaz que veio de bicicleta lá de Recife. Exatamente, Gustavo, né? Incrível a trajetória dele para chegar até aqui. E aí outras entrevistas também que você tem feito, você tem contactado, várias notícias. Colocou o presidente do Guarani para falar aqui a respeito da situação aí da venda do Richard Rios, como é que vai... Mas parabéns, viu, Breno? Merecido descanso, mas você mesmo assim a qualquer momento pode voltar, tá bom, Breno? Muito obrigado, Edu. Obrigado pelas palavras e um abraço a todos, Edu. Bom descanso. Muito bem, vamos com o nosso Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Olha, Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes, começando pelo Brasileirão. Brasileirão, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Brasileirão. Olha, terminou, Botafogo 1, Corinthians 1, hein? 1-1, Memphis Depay. Acabou empatando, começou no banco, hein? Começou no banco e acabou empatando 1-1. Né? Botafogo 1, Corinthians 1. Tá no finalzinho, Fortaleza 3, Bragantino 1. Fortaleza 3, Bragantino 1. Mirassol terminou. Mirassol e Vitória foi 1-1. Mirassol fez 1-0 com Edson Carioca, ex-Guarani. O Baralhas acabou empatando. O Santos empatou, rapaz. O Santos empatou, 2-2. Não foi dessa vez, Sport. Tem que ir no Zé Pilintra, viu? Tem que ir no Zé Pilintra. O Sport fez 1-0 logo de cara com o Derek Lacerda, 3 minutos de jogo. Depois, no final do primeiro tempo, o venezuelano Rincon acabou expulso. Santos com 10. Lucas Lima fez 2-0. Depois o Gabriel Bom Tempo, o primeiro do Santos, a 33. Aos 42, João Basso, 2-2. Agora 49 nos acréscimos, tá? Nos acréscimos. Deixa eu só repetir aqui. Botafogo e Corinthians final 1-1, terminando Fortaleza 3-1 no Bragantino. Acabou Mirassol e Vitória 1-1. 2-2 Sport e Santos. 21 horas tem Palmeiras e Grêmio. Amanhã tem São Paulo e Fluminense, Cruzeiro e Ceará, Inter e Vasco, Bahia e Juventude, Flamengo e Atlético Mineiro. Olha, na Série B acabou. Ferroviária 0, Operário de Ponta Grossa também 0. E o Novo Horizontino, terceiro colocado, joga 20h30 lá no Rei Pelé, em Maceió. Deixa eu ver aqui, a Ferroviária empatou. Estava na zona do rebaixamento. Deixa eu ver que esse empate tem que esperar a rodada, né? A Ferroviária saiu. Ferroviária 16ª, a primeira fora. Só que o Paysandu, que tem 19, vai jogar. Amazonas, que tem 18, vai jogar. Situação difícil da Ferroviária, tá? O outro paulista na competição é o Botafogo. Joga segunda-feira em Floripa contra o Avaí. Pela Série C, nós tivemos então Guarani 0, Náutico 1. Floresta e ABC foi 1-1. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Londrina e CSA. Deixa eu ver aqui. Londrina e CSA. Tá 2-1 pro Londrina, intervalo. 2-1 pro Londrina, intervalo. Tá? E intervalo de Retrô Ipiranga 0-0. Amanhã, 16h30, Caxias e Ponte. Vamos abrir o Concentração, 3 da tarde. Quem narra aqui é Leandro Boles.
Itabaiana do Gilson Kleina amanhã contra o Ituano, Figueirense e Anápolis, São Bernardo e Confiança. Na segunda-feira, Botafogo da Paraíba e Brusque, Tombense e Maringá. Olha, na Série D de dado, hoje última rodada da fase de classificação. A Portuguesa já classificada venceu 3-0 o Boa Vista do Rio no Canindé. O Água Santa conseguiu hoje se classificar. Ganhou em Minas do Pouso Alegre. 0 Pouso Alegre, 2 pro Água Santa. A Inter de Limeira já classificada e faz tempo, hoje perdeu em casa, Inter 0, Goiatuba 1. Goiatuba também classificado. E o Monte Azul, o único paulista que não vai continuar. Já estava fora, lá em Minas, Itaberito 1, Monte Azul 2. Pela Copa Paulista, tivemos hoje Grupo 3, Grupo do Guarani, Rio Branco 0, 15-0 e São Bento 0, Paulista 2. Segunda-feira, Guarani e Primavera às 19 no Brinco. Lembrando que amanhã, às 10 da manhã, no Brinco de Ouro, no gramado do Brinco, o Sub-20, Guarani e São Paulo. Entrada franca, mas torcida única. Não vai ser no CT do Guarani, vai ser no gramado do Brinco, Guarani e São Paulo. E aqui na Band você ficou em dia com a bola. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Meus amigos, final do apito final. Guarani 0, Náutico 1. E o Marcelo Fernandes caiu, não é mais o técnico do Guarani. Roger Williams narrou, comentou o Tigrão e Breno Beretta nas informações. Meus amigos, muito obrigado à nossa técnica, o Gilberto Sufi, a técnica externa, aqui comigo Gil Kleber, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi e Danilo Capucci. Rapaziada, muito obrigado à técnica, muito agradecido, até amanhã se Deus quiser, Deus lhe pague. E seguimos em rede nacional, vai começar a transmissão do jogo do Palmeiras, hein? Apertura do jogo do Palmeiras, Palmeiras e Grêmio, deixa eu ver aqui, Palmeiras e Grêmio, tá? Palmeiras e Grêmio, pessoal de São Paulo trabalhando bastante aí, já transmitiram aí Botafogo e Corinthians 1-1, o Santos 2-2 com o Sport, deixa eu ver se terminou, deixa eu ver aqui rapidinho, é o Rogério Assis que vai narrar, é o Canhão que vai narrar o jogo do Palmeiras, terminou Santos Sport 2-2, Mirassol Vitória 1-1, Fortaleza 3, Bragantino 1, Botafogo Corinthians 1-1 e vem aí Palmeiras e Grêmio com Rogério Assis, amanhã 3 da tarde, concentração aqui das coisas de Caxias e Ponte. Rapaziada, um grande abraço, muito obrigado você no YouTube, em FM 85,7. Amanhã, 3 da tarde, eu volto. Se Deus quiser.